seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 19 horas mais 4 minutos. Boa noite pra vocês. Gustavo Marques. Ah, tudo bem? Que ótimo, hein? Aqui também tá tudo bem, está tudo ótimo. Nós estamos ao vivo pelos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM 87.9. Alô, valienses, os valienses que evidentemente estão de luto. Não somente os valienses, mas como o Brasil todo, mas por conta da tragédia. Valinhos é uma cidade vizinha de Vinhedo, bem próxima. Acho que liga Valinhos e Vinhedo a cerca de uns 20 quilômetros ou mais, Albert. Acho que até menos, né? Se você saber andar por Valinhos, até menos é o que a diferença entre Valinhos e Vinhedo. Vinhedo, que é uma cidade que foi palco de uma tragédia na última sexta-feira. Você que tá ligado aí pelos canais Futebol Interior e o Valinhos FM, já falando que nós estamos evidentemente todos de luto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou 3 dias de luto no país por conta dessa tragédia. E é claro que a gente não tem nem palavras para mensurar ou para relatar ou para dizer alguma coisa. Que descansem em paz todos os tripulantes, todos os passageiros que estavam no voo da Voipes, que evidentemente aconteceu esse acidente. Jornada esportiva dos canais Futebol Interior e da Valinhos FM, que tem oferecimento à concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E também Restaurante do Dadá. Peça pelo Restaurante do Dadá, eu tenho certeza que a pizza vai chegar quentinha no endereço da sua casa. Então peça pelo 3242-3125 ou também via WhatsApp. Você pode mandar mensagem via WhatsApp no 997883821. Chamou, pediu, chegou. E falamos em nome também da Hipercap Brasil. Com Hipercap Brasil, seus sonhos podem se tornar realidade. Compre agora no site hipercapbrasil.com.br. Sorteios todas as quartas-feiras à noite e dá para comprar até às 20 horas, hein? Dá pra você comprar, então, até as 20 horas, custa apenas R$ 4,99. Eu tô pensando até eu comprar. Olha aí, é digital. Vai lá, compra, eu tenho certeza que você pode ser o próximo milionário. Jornada esportiva que tem a direção executiva de Elcio Paiola, a direção comercial de Giovanni Paiola, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias e coordenação de esportes de Carlos Corsato. Mesa de áudio e vídeo é de Felipe Marques, o sangue do meu sangue. E já para Valinhos FM, que tem o presidente Wagner Faneco, a equipe técnica de Maila Siqueira e Felipe Baldezin. Boa tarde, desculpe, Felipe Carvalho, tá, gente? Boa noite para vocês ligados e conectados aqui nos canais Futebol Interior. Albert Cavalcante, daqui a pouquinho a bola rola. Gente, mais uma vez eu vou falar essa palavra, não sai da minha boca, ô Albert. O Guarani tenta a reabilitação no Campeonato Brasileiro Série B. Eu posso dizer que ao lado da sua torcida? A torcida está do lado do time? A torcida vai pro estádio nesse tempo frio, essa friaca que tá em Campinas, o torcedor vai sair de casa para assistir um Circo dos Horrores. Será que o time vai ter o apoio do seu torcedor hoje? Albert Cavalcante, o seu destaque inicial. Albert Cavalcante. Opa, legal. Boa noite, Gustavo Marques. E a você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87,9. Que frio, hein?
Meu pai eterno, parece, né, aquela famosa, né, geladeira, hein? 18 graus em Campinas. E aí o Guarani começa, né, o segundo turno. Isso mesmo, o Guarani começa o segundo turno. O Guarani que jogou, né, no primeiro turno contra o Vila Nova foi derrotado por 2-0. Claudinei Oliveira era o treinador da equipe. E aquela, né, como o Gustavo Marques perguntou se a torcida estará do lado da equipe, acredito que sim, viu, Gustavo? Acredito que sim, lembrando, né, que o Guarani está a 11 pontos do seu primeiro, né, do primeiro time que está fora da zona de rebaixamento, que é o Botafogo com 22 pontos. Começando o segundo turno, o Guarani precisa nada mais, nada menos, uma matemática boba, que nós fizemos aqui uma projeção antes, 11 vitórias dentro de 19 jogos. Mas temos aí aquele problema, em 40 partidas dessa temporada o Guarani conseguiu 4, somente 4 vitórias. Lembrando que na partida também contra o próprio Vila Nova, o Guarani também, né, faz 11 anos que o Guarani não vence a equipe do Vila Nova. A última vez foi na Série C de 2013, 2-0 pro Guarani. De lá pra cá, né, o Guarani aí conseguiu empates, mais derrotas do que empates, né? Então, assim, é um adversário totalmente difícil, os times de Goiás nós aí sofremos, né? Mas tem que virar a chavinha. Lembrando que o Caio Dantas foi artilheiro do Vila Nova ano passado com 10 gols. E também o técnico Alan Al. Alan Al em 2022 pegou a equipe do Vila Nova também na zona do rebaixamento com 12 pontos e conseguiu aí dos 66 pontos em disputa, o Alan Al conseguiu 33, né? E acabou livrando a equipe do Vila Nova do rebaixamento. E o Guarani vai precisar de fazer o verdadeiro milagre, senão iremos aí bater naquela mesma tecla, né, Gustavo Marques, a famosa despedida. O Guarani vai se despedindo da Série B. Então hoje, nada mais nada menos, o Guarani precisa da vitória, nós estamos batendo nessa tecla. O Guarani que na última partida venceu a equipe do Brusque em casa por 1-0, depois foi derrotada pela equipe do Ceará por 3-1. O Pegorari, né? O Pegorari está apto, né? Está entre os relacionados. E aquela, né, Gustavo Marques? Vamos acreditar. Enquanto houver esperança, né, 1% de chances, vamos acreditar. E só lembrando, né, vou passar já o Guarani rapidinho pra vocês antes de você chamar o intervalo, né? O Guarani, o técnico Alan Al, virando a chave, hein? Agora começou o segundo turno. O Guarani tem 19 partidas para tentar sua permanência na Série B. Vem definido e escalado assim: Vladimir Pacheco, o Salustiano, Douglas Bacelar e o Jefferson. Anderson Leite. O Gabriel Bispo levou o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Ceará, está fora. Anderson Leite foi o escolhido. Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. Então, a espinha dorsal, a mesma, né? Tirando o Gabriel Bispo, essa equipe que irá tentar aí a sua quinta vitória, a sua quinta, terceira, segunda, terceira, quarta vitória no campeonato. Olha só, o Guarani, né? Quarta vitória no campeonato? O Guarani, a terceira vitória no campeonato. Quarta, quinta. Não, tem que ser assim agora. Agora tem que ter a sua terceira, sua quarta, sua quinta, sua sexta. Você tá profetizando. Ué. Não vou calar meus lábios. Quem sabe a gente falar que tem 4 vitórias, então, exatamente, 4, só quinta, assim pra ver sexta. que vai. Vamos falar a 10ª vitória do Guarani. Quem sabe possa trazer, né, a maré boa pro Guarani. O Guarani precisa primeiramente se ajudar, né? Mas é aquela, né? Vamos bater nessa mesma tecla, né? Se você em 40 jogos na temporada você conseguir 4 vitórias, é difícil. Mas quem sabe hoje a mudança, né? A chavinha mudando. E vai pegar um time qualificado, né? O Vila Nova está na 6ª colocação, né? E aquela, né? Você vai pegar um time da 6ª colocação com 8 vitórias, 6 empates e apenas 5 derrotas, 22 gols a favor e 21 gols contra, né? Então é uma equipe que faz gols e também leva, obviamente, né? Mas o Guarani, 16 gols marcados e 31 gols sofridos, menos 15. Né? Então o Guarani vai ter, virar a chavinha. Vamos ver se vai dar tempo, né, Gustavo Marques? Precisa dar tempo, temos 19 rodadas. E aquela, né? E torcendo também para que as equipes que estão dentro do Z4 também tropecem e que o Botafogo também não dê a famosa estilingada, amigo. Tá certo, então nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida com vocês. Tem Arthur Eugênio Matias ou Felipe Marques? Já também tem Arthur Eugênio Matias. O Felipe vai preparar também alguém que falou no Guarani no final de semana, naquele jeito ao vivo, que somente o Felipe Marques, que é o sangue do meu sangue, consegue fazer, porque ele é o cara, ele é sensacional. Não perca a hora, não perca o fretado. Alô, você do turno da noite, 7h13 aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM 87.9. Rápido intervalo e voltamos em seguida com todos vocês. Porque aqui assim,
nós respiramos futebol. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Gustavo Marques. Estamos de volta com todos vocês. Não perca a hora, não perca o fretado. Alô, você do turno da noite. 19 horas mais 16 minutos na cidade de Campinas. Jornada esportiva dos canais Futebol Interior, que tem sempre o oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E sempre também pelo restaurante do Dadá. Disque Entregas 3242-3125 ou peça pelo delivery 997883821. Chamou, pediu, chegou. Falamos em nome também de Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado e você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. Estamos de volta aqui também pela Valinhos FM 87.9. O doutor Arthur Eugênio Matias vai falar do atleta Sérgio Neri. Vamos acompanhar. Arthur Eugênio. Vamos aproveitar este confronto entre Guarani e Vila Nova para contar a história de um jogador que foi importante no Guarani e também foi importante no Vila Nova. Sérgio Neri Santana nasceu em Marília no dia 11 de março de 1963. Curiosidade, é Sérgio Neri, N-E-R-E. Toda vez a imprensa colocou com I ou com Y. E o nome do Sérgio Neri é com E. Sérgio Neri, 3 vezes campeão com o Guarani e campeão com o Vila Nova, campeão goiano. No Guarani, disputou também 2 taças Libertadores da América, em 1987 e 1988. Vamos agora contar a carreira, a história de Sérgio Neri, que foi revelado pelo Marília,
Você vê aí uma foto de Sérgio Neri em 1980 nas categorias de base do Marília. Ele é o goleiro que está de camisa branca. O último agachado é o Marlon, que também jogou no Guarani. E Sérgio Neri veio para o Guarani para atuar nas categorias de base. Ainda fez um ano no Sub-20 do Guarani. Foi convocado para a Seleção Paulista de Novos. Você vê Sérgio Neri na Seleção Paulista de Novos. Uma seleção interessante que tinha como técnico Sebastião Lapola. Chegou ao Guarani, começou a treinar, começou a participar da equipe de cima, mas como não tinha espaço em 1984, foi emprestado para o Ceará. E no Ceará, ele foi campeão estadual. Olha a foto de um dos jogos de Sérgio Neri como titular do Ceará. Mas ele era reserva do Rafael, um gaúcho, que morreu em 2014 aos 65 anos. Sérgio Neri voltou ao Guarani em 1985. E graças ao trabalho de Dimas Monteiro como treinador de goleiros, Sérgio Neri evoluiu e evoluiu muito. Em 1985, Sérgio Neri era o terceiro goleiro. O titular era Valdir Pérez e o reserva era o Wilson Coimbra. Mas a partir de 1986, Lorissandre começou a dar oportunidades e Sérgio Neri passou a ser titular do Guarani no Campeonato Paulista, revezando com o Wilson Coimbra. Em 1986, para o Campeonato Brasileiro, o Guarani contratou o Robson, junto ao Grêmio Novo Horizontino, para ser o goleiro titular do Guarani. O Robson foi titular do Guarani, mas logo no primeiro jogo, em 1987, Robson se machucou num jogo contra o Grêmio. Sérgio Neri entrou no jogo, defendeu um pênalti cobrado por Valdo. O Guarani ganhou em Porto Alegre do Grêmio por 1-0 e nunca mais Sérgio Neri saiu do time bugrino. Foi titular em toda a temporada 87, 88, 89 e 90. 4 anos como titular na meta do Guarani. Ainda em 87, o Guarani contratou o Walter Dib para brigar pela posição. Mas Sérgio Neri era mais goleiro. Você vê aí Walter Dib, que veio do Joinville. Nesta foto ele está com Enágio e João Carlos Maringá. E depois, para o Campeonato Brasileiro de 87, o Guarani trouxe um outro goleiro, Alexandre, que veio do Mojimirim e ficou na reserva de Sérgio Neri. E o Guarani, de novo, em 1987, naquela confusão módulo verde, módulo amarelo, no cruzamento, o Flamengo e o Internacional pipocaram, o Guarani foi vice-campeão brasileiro e o Sport acabou sendo o campeão. Olha uma foto do Guarani, vice-campeão brasileiro em 1987. Depois, 1988, Sérgio Neri, titular absoluto em toda a temporada. Este é o Guarani, do Campeonato Paulista de 1988. E você vê agora, do Campeonato Paulista de 1989, o Sérgio Neri. Olha o time do Guarani, interessante. Sérgio Neri em pé, seguido de Valmir Pereira, Vitor Hugo Alberes e Tozin. Agachados, Mário, Wagner Mancini, Washington do Casal 20, Zenon e João Paulo. Produção, frisa no preparador físico, Lino Facchini. Ele está dando entrevista. Olha o repórter quem é? Wagner Ferreira, comentarista da Rádio Futebol Interior. Em 1989, ele, repórter da Rádio Nova Sumaré. Que saudade do Nadir Roberto, no dia 9 de dezembro de 1990, no empate em 1-1. No Brinco de Ouro, o Guarani não conquistou acesso para o Campeonato Brasileiro. E Sérgio Neri fez neste dia, olha a foto do jogo, sua última partida como titular do Guarani. A partir daí, Marcos Garça passou a ser o titular bugrino. E em janeiro de 1991, Sérgio Neri foi vendido para o Bahia.
havia também uma proposta do Santos, mas Paulo Maracajá, o presidente do Bahia, chegou a Campinas e contratou o Sérgio Neri, que foi campeão baiano em 1991. Sérgio Neri jogou 2 temporadas no Bahia. Teve uma passagem pelo Taquaritinga, disputando o Campeonato Paulista da 2, e em 1993 foi para o Vila Nova, em um time muito bem montado por Roberval Davino. E Sérgio Neri foi campeão goiano em 1993 no Vila Nova. Olha a foto do Sérgio Neri no gol do Vila Nova. Depois do Vila Nova, Sérgio Neri ainda disputou alguns jogos pelo Campeonato Paulista da 2 no Botafogo de Ribeirão Preto. Encerrou a carreira, montou uma pizzaria em Marília e depois voltou a trabalhar com futebol. Durante muito tempo, treinador de goleiros das categorias de base do São Paulo em Cotia, onde Sérgio Neri também morou por um período, no Rio Preto e em outras equipes. Hoje, Sérgio Neri mora em Marília, na rua Araraquara, voltou a Marília, aqui no Futebol Interior, contando a história, a carreira de Sérgio Neri. 4 temporadas consecutivas titular do gol do Guarani. Se você quer discutir algum assunto da história, fale com o Futebol Interior, entre em contato. Aqui, ó, você está vendo aí. Forma de você se comunicar com o Futebol Interior. Você manda uma mensagem que eu falo aqui da história do jogador, de um confronto. Aqui no Futebol Interior, desde o século passado, divulgando e valorizando o futebol paulista e brasileiro. Quer saber de futebol? É aqui, no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Campeão também. Agora sim, ó. Agora sim, tava desligado. Desculpa, tá, Felipe? Tá certo, então. Você viu aí, então, Arthur Eugênio Matias contando um pouquinho da história de Sérgio Neri, Albert Cavalcante. Você sabia? Fiquei sabendo agora, com a enciclopédia Arthur Eugênio Matias, falando da história de Sérgio Neri, que foi campeão pelo Guarani, foi campeão também pelo Vila Nova. Sérgio Neri, para quem não sabe, já disputou a Libertadores com a camisa do Guarani. Vocês pensam que o Guarani é pequena? Não, o Guarani disputou a Libertadores. Bons já, tempos, né? Bons tempos. Ô, Albert, esses dias eu tava pensando, não sei se você concorda comigo. Diga. E eu vou jogar, muitos não vão gostar do que eu vou falar agora. Muitos não vão gostar, é perigoso até me criticar. E eu jogo também a responsabilidade pra cima de mim e pra cima de você que também é torcedor. Certo? Sim. Você sabia que um dos motivos para a qual o Guarani está nessa draga, nessa miséria que eu falo em questão de competição, é o último colocado. A culpa é sua? A culpa é minha? Que nós somos torcedor? Porque não há cobrança. Somos sócios do desastre, protestar, né? Na internet é muito fácil. Eu jogo isso pra mim, tá, torcedor? Pra jogo todos pra mim, nós, que é né? torcedor. Porque a gente não faz pressão, a gente não vai cobrar. A torcida organizada convoca os torcedores, vai 10, vai meia dúzia de gato pingado pra fazer protesto, que não faz barulho em lugar nenhum. Nós somos sócios, como você diz, desse desastre. Não há cobrança. Eu vim aqui no microfone e descer a madeira no presidente é fácil. Você, torcedor aí, ir lá na rede social, protestar é fácil. Você acha que esses caras têm rede social? E se tem, você acha que são eles que administram? Eles nem entram na rede social. Eles não estão nem aí pro seu comentário. Aí quando eu faço comparação, você tá comparando o Guarani com o Corinthians. Ué, vai fazer graça lá. Vai fazer graça lá. Vai administrar com precariedade lá. Vai fazer do clube como empresa sua lá, pra você ver se o pau não quebra. Aqui deveria ser também, porque o Guarani é grande. O Guarani tem peso. E eu não só coloco a culpa no torcedor, não. Coloco pra mim, que também sou torcedor. Coloco pra cima do Albert também, que é torcedor. Não adianta vir aqui reclamar. Nós temos que se organizar, Albert Cavalcante. Nós temos que se unir agora e fazer alguma coisa pelo Guarani. Ah, você quer que bate no presidente? Não, não é isso.
é fazer um protesto, é incomodar os caras, é não deixar ninguém sair do brinco de ouro, meu amigo. É não deixar ninguém sair do brinco de ouro. Você tá entendendo? É isso que nós devemos fazer. Nós estamos acomodados. Nós, torcedores, eu, Gustavo Marques, Albert Cavalcante. Vou colocar nós dois, tá, Albert? Pra fazer um exemplo. Nós estamos acomodados. A gente fala, mas a gente não faz nada pra melhorar o clube. Pelo contrário. E, aliás, você, Albert Cavalcante, tem que cobrar mais do que eu, porque, querendo ou não, com sua contribuição, você paga o salário dos jogadores. Você é uma das formiguinhas que faz um todo, no geral. Você ajuda a pagar os funcionários, você ajuda a pagar o presidente, que não vem falar que não recebe, não recebe sim. Recebe sim. Não vem não pagar onde outro, que ninguém aqui é otário não. Aqui não é bobo não. Tá? Ganha sim. Então você, sócio, você contribui no salário dos jogadores, da comissão técnica e toda a equipe. Então você sim tem o direito de protestar, meu amigo. Se você não tem o direito de ir até o brinco de ouro e exigir uma palavra do presidente, você tá fazendo o que aí pagando? Você tá fazendo o que aí pagando? Você é sócio. Você contribui pro dia a dia desse clube. E se você contribui, você tem o direito de cobrar. Talvez você não sabe disso. Você sócio, tem o direito a ter o acesso no clube. Cobre! Não ache normal a situação porque não tá normal. E eu tô falando pra vocês que ainda dá tempo. Atenção, não é hora de criticar. Não é hora de... É isso que eu quero. Não tô criticando torcida organizada. Eu tô querendo que a gente venha nos unir. Vamos marcar alguma coisa, Albert. Vamos nos reunir todos. Ficar na frente do brinco de ouro. Ninguém entra e ninguém sai. Ninguém entra e ninguém sai. Só assim eles vão ver que existe uma torcida apaixonada. Nós estamos acomodados. Nós estamos vendo o Guarani caindo pra Série C. Nós estamos aqui, ó, de braço cruzado, falando meia hora no microfone aqui. Você, torcedor, vai lá no Facebook, faz aquele textão. Adianta no quê? O que vai adiantar o seu textão? Nós temos que cobrar, gente. Nós temos que cobrar. Você, torcedor que paga o seu ingresso, você tem direito. Você é contribuinte. Você tem o direito de fazer exigências. Você tem o direito de ter relatório. Você tem direito de ver o dia a dia do clube. Ninguém tá se mexendo. Ô, Albert, a janela tá aberta. Pode contratar? Pode. Você viu aí nos últimos dias o Pastana anunciando alguma contratação? Somente Alan Al. E aí? Então tá normal? Pô, desespero, poxa. É o desespero. Fora se isso no que seu perdemos estabelecimento... também, viu? Fora também, né, que seria o que mapeia, né, a movimentação do mercado, ele mudou-se, né, mudou de lado. Ele acabou indo para a equipe do Botafogo, vou até pegar o nome do ex-funcionário do Guarani, né, o analista do mercado, né, ele acabou, né, se desligando do Guarani Futebol Clube, acabou acertando com o Botafogo, né, o Enori Martins, né, ele está de saída e recebeu um convite do Botafogo de São Paulo e acabou indo para o Botafogo. Esse é esperto. Qual é o nome do jogador? Não, ele é analista de mercado, né, que seria. Ele foi esperto. Você acha que ele vai querer que o nome dele esteja lá na lista dos contribuintes? O Léo Santos também recebeu proposta, pode sair também. Vai sair, meu amigo, vai sair. Vai sair. Se for inteligente, vai sair. Mas não é questão... Assim como o Pintado. Pintado saiu em comum acordo, viu? Tudo bem. Ninguém deu essa informação, mas o Pintado saiu em comum acordo. Tchau e benção. O Pintado não foi demitido, o Pintado saiu em comum acordo. Tchau e benção. Vai com Deus. Ele não queria ficar também no Guarani. Certo? Por conta da situação. Quem quer ficar? Quem quer vir pro Guarani? Aí eu falo, não é só criticando o Pastana. Quem? É a dificuldade do mercado também. Você acha que não é difícil? Você acha que é difícil pro Pastana? É lógico que é difícil. Você Como é que ele vai contratar um jogador? Jogador sabendo que o time vai cair? Não vem, Albert. Então, imagine só, né? Você vai ao mercado, você precisa de um lateral direito, um lateral esquerdo, né?
e você vai oferecer, o salário é 5, né? Mas a situação que o Guarani está, ó, pra mim ir pro Guarani, a situação que tá, na última colocação, ó, pra me manchar até mesmo, né, meu currículo, cara, eu peço 10. Sim, está difícil sim pro Guarani, né? E acredito que, né, pela movimentação do mercado do Guarani, que é 0 até agora, né, eles estão gostando do que estão vendo, né? São esses os escolhidos em tirar o Guarani da situação. Então fica difícil. Em relação a até mesmo, né, como você disse aí, que nós somos acomodados, né? Muitos que são sócios, eu sou sócio proprietário, sou sócio proprietário. Sócio proprietário não, sócio, né? Querendo tem não, sócio torcedor. Você é sócio sim, proprietário não, então, assim, mas você contribui pro salário. Isso, contribuinte, do Caio exatamente. Pro Pacheco, exatamente. Pro Vladimir, pro funcionário que faz a comida. Você contribui. Para quem é sócio, né, depois, após 1 ano, você pode participar da vida política, né, do Guarani. Eu não, você tá com, chegou um monte de mensagem para você aqui, para mim não chegou nada, cara. Sério? É sério. Tem um monte de mensagem pra você aqui, pra mim não tem nada. O Gorila Guerreiro, calma, meu amigo Gustavo Marques, se quiser ainda dá tempo de vir pro lado alvinegro de Campinas. Agora não é questão, sim, ó. Não é questão disso, o Gorila Guerreiro, é porque nós, torcedores do Guarani, estamos acomodados mesmos, né? A gente tá vendo o Guarani caindo pra Série C e ninguém faz nada. Aqui, ó, o José Maduro, meu voto já foi aí, se ganhar vai ser zebra. Osmar Dangá, boa noite. Albert e Felipe Marques, né? Boa noite. Até os anos 80, as torcidas iam pra cima, não aceitavam certas coisas. Os dirigentes temiam a torcida e logo apareciam as providências. As organizadas não eram vendidas a troco de ingresso. Falou tudo, era o que eu queria falar, mas eu fiquei com receio de falar, tá? Você falou tudo. É isso que acontece. Jonathan, só futebol. Vamos, Guarani. Guarani vai começar a reagir e escapar da Série C. Amém. Não acredito. Osmar Dangá, corretíssimo, desabafo do Max. Porém, tardio. Isso era pra ser feito anos atrás. Aliás, como era antigamente. Sem torcida aguerrida, diretoria manda e desmanda. Seu Zé, o Alan Al, na verdade, foi contratado para montar um elenco para Concordo. a Série C. Só não ver quem não quer. Do Gorila Guerreiro, né? Calma, amigo. Gustavo Max, se quiser ainda dá tempo de vir pro lado do Alvinegro de Campinas. Meu amigo. Inclusive, você sabe que a torcida adversária tá usando a nossa foto das nossas reações dos gols sofridos pelo Guarani, fazendo meme por aí. Mas estão com a razão, né? Mas é isso, Albert. É isso, não dá mais pra aceitar essa situação. Não adianta falar de... Chega, não tinha aquele cara que morreu, aquele político lá, que fazia programa na extinta TVB? Chega de blá 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 e chega de prosa, lembra? Romeu Santini. Chega de blá 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 e chega de prosa. É hora de ter reação, é hora de agir. Eu te fiz uma pergunta e você foi brilhante na sua resposta. Faz quantos... Vou fazer outra pergunta pra você. O Pastana tá há quantos dias no cargo aí de executivo de futebol no Guarani? Tem um mês? Já tem. Já tem um mês? Quantas contratações você viu do Pastana? Só Alan Al, que foi obrigado a contratar, até porque... Em comum acordo. Por que um comum acordo? Porque é o seguinte, nem o Pastana e nem o Pintado, nenhum suporta o outro. Vamos falar o português claro. O Pastana não suporta o Pintado não suporta o Pastana. Então, o Pastana já não queria o Pintado. Então, assim que o Pastana assumiu o Guarani, o diagnóstico da troca de treinador já tinha subido. Haveria a troca de treinador, porque não dá pra trabalhar num ambiente desse jeito. E já era claro a intenção e o querer de Alan Al na equipe do Guarani pelo Pastana. Mas e aí, contratou, aliás, desculpe, o Alan Al foi contratado pelo Pastana, então já havia interesse entre os dois. Mas e aí, chegou, nada mudou, nenhuma contratação. Esse elenco que tá no Guarani aí foi contratado pelo... Como chama o nome dele, que saiu também, assim que o Pastana chegou? O Toninho Cecílio, certo? Toninho Cecílio. Vamos ouvir o Alan Al falando disso? Tá falando o Alan Al, vamos ouvir. Melhores oportunidades, equilibrados, organizados, dispostos a fazer aquilo que a gente trabalhou, e eu acho que isso vai ser fundamental durante toda a partida, diante de uma equipe que é uma equipe qualificada, que vem brigando pelo G4, mas é o início de turno, de retorno, e nós sabemos, né, da importância de cada jogo a partir de agora, que não existe mais a volta. Então a gente sabe da responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu vejo o elenco, o grupo assimilando as nossas ideias e tendo disposição para executá-las. Acho que isso vai ser fundamental. Tá aí, né? É aquela, né? É os limões que ele tem que tirar uma ótima limonada, né, Gustavo?
Como é que você tira limonada como que você faz limonada com limão podre? Então Não vamos tem lá. como fazer limonada. Bom, então vou passar rapidinho então aqui os jogos, né, dessa 20ª rodada, né? Na sexta-feira, começou sexta-feira passada, né? O Avaí venceu o Operário por 1-0 na ressacada. O Paysandu perdeu em casa para o Santos por 3-0. O Mirassol venceu o Brusque por 2-0 no Municipal de Mirassol. O América Mineiro, graças a Deus, venceu no Independência em casa por 3-1 o Botafogo. O Ituano venceu a Chapecoense por 2-1 no Avelli Júnior. O Sport venceu na Arena Pernambuco, venceu em casa o Amazonas por 3-2. Curitiba e Ponte Preta ficaram em empate por 1-1. E o CRB foi derrotado pelo Novo Horizontino por 1-0. Dos jogos, né, para terminar essa primeira rodada, entre aspas, né, a do segundo turno, a 20ª rodada. O Guarani recebe daqui a pouquinho o Vila Nova do Brinco de Ouro na Princesa na segunda-feira, né, hoje, né, conhecido como hoje, às 21 horas, o Goiás recebe no Serrinha o Ceará que venceu o Guarani. A classificação de momento do Campeonato Brasileiro: o Santos em primeiro com 37 pontos, segundo o Novo Horizontino com 36, em terceiro o Mirassol com 35 e quarto o América Mineiro fechando o G4 com 33 pontos. Na quinta colocação o Sport, babando, hein, com 32 pontos. A sexta colocação Vila Nova. Ele mesmo, uma vitória ali, ele encosta ali no América Mineiro e aí entra os critérios de desempate. Claro que isso não irá acontecer hoje, se Deus quiser. Na sétima colocação o Ceará com 29, o oitavo o Operário com 29, na nona colocação o Avaí com 28, na décima colocação a Ponte Preta com 27. Na 11ª posição o Goiás com 25, 12ª o CRB com 24, na 13ª o Curitiba com 24, na 14ª posição o Amazonas com 24 também, na 15ª o Paysandu com 24. O último, né, a última equipe fora, né, da zona de rebaixamento é o Botafogo, né, da 16ª colocação com 22 pontos. Aí entra o Z4. Chapecoense com 19 pontos na 17ª colocação. O Guarani irá na próxima partida jogar lá na Arena Condá contra a Chapecoense. Na 18ª colocação vem o Brusque com 19 pontos. O Ituano, né? O Ituano que venceu a Chapecoense vem na 10ª colocação com 16 pontos. E o Guarani vem na última colocação, né? Na 20ª colocação com 11 pontos. E é isso, Gustavo Marques, né? Agora, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, amém. Né? E o Guarani começar esse segundo turno como se não houvesse amanhã. Né? Apagar o primeiro turno, que é difícil você apagar, né? Que a situação que o Guarani está né, lamentável. Ninguém acho que imaginaria que o Guarani fizesse um Campeonato Brasileiro tão pífio, né, que está fazendo, né? Normalmente nós comparamos o Campeonato Paulista com o Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Paulista não é parâmetro para o Campeonato Brasileiro, mas o Guarani vem, né, por 40 jogos na temporada, apenas 4 vitórias, é horrível. E o Guarani precisa nesse segundo turno, nada mais nada menos, Gustavo Marques, que 11 vitórias. E tem que começar por hoje. Felipe, vou pedir pra você não consegue fazer volta lá na tela que você tava lá. Eu sou uma pessoa muito detalhista, não é isso. Você consegue fazer, só mudar ali pra mim, ao vivo, agora, aí você muda e faz o recorte a mim que eu vou compartilhar nas minhas redes sociais com o link da rádio. Obrigado, Felipe. Tá certo? Obrigado, Albert Cavalcante, aí pela as informações aí do campeonato, os jogos que tem nessa competição. Você não trouxe agora os jogos que estão aí nessa rodada? Mas você tá com um teor de despedida, hein? Não, você tá hoje, nada, obrigado. Hoje você tá... Aqui no Futebol Interior nunca haverá despedida. Ótimo. Você tá todo... Lê os comentários pra gente aí, por gentileza, o Albert Cavalcante, os comentários aí dos nossos telespectadores, que eu tenho que pagar mais um intervalo e depois voltando aí. Então tá, beleza. Vamos lá. Então vou mandar um abraço pra escalação. Isso, o José Maduro, Osmar Dangar, né? O Jonathan Só Futebol, o seu Zé, né, o Gorila Guerreiro, o Osmar Dangar. Gorila, nosso time está melhor sim, porém não muito distante da situação deles. Estamos somente mais maquiados. Não se iluda. Domingos Bergantin Júnior, Thiago Galdino, 3-0 pro Vila Nova, vira essa boca pra lá. Domingos Bergantin Júnior. Boa noite, meus amigos Albert e Gustavo Marques. Um bom trabalho a todos e que Deus abençoe vocês. Um abraço. Não, mas comparar a situação da Ponte Preta com a gente tem comparação, como. A Ponte Preta tá muito melhor, né? Inclusive empatou ontem contra o Curitiba, é isso? Foi ontem e mereceu vencer, viu? É que o Gé não teve calma. Mereceu vencer. Oxalá se nós tivéssemos um Pedrão, tivéssemos aí, todo mundo critica o Elvis, né? O Luan Dias precisa o Luan Dias tá fininho, mas não tem a bola que o Elvis joga. Vamos para um rápido intervalo, lembrando que a Ponte Preta é 10ª colocada, pra você ter uma ideia, 27 pontos. Aí tá, falar que o campeonato da Ponte Preta
Se ligar o microfone fica melhor. Agora sim, agora foi. A Ponte Preta tá quanto? A Ponte Preta tá com 27 pontos, tá quantos 6 pontos no G4? 6 pontos estão aí, não tem como. 2 vitórias aí, é aquela, né? O campeonato da Ponte Preta é totalmente diferente. O Guarani é a Ponte Preta do ano passado, né? 2023. A Ponte Preta lutando pra sair, sair dessa zona incômoda e o Guarani de braçada. O Guarani terminou na 19ª colocação, na 6ª colocação. Na 19ª rodada, que seria a virada do turno, na 6ª colocação, cara. Assim também, com 30 e poucos pontos, assim, lutando pra poder, né, a 4 pontos do G4. Olha que mudança brusca, Gustavo Marques. Paga o que você deve. Vamos pagar aqui o intervalo e voltamos em seguida com vocês aí, com a escalação, com a ficha técnica do jogo. Olha, bonito. Vamos pro intervalo, tchau. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Gustavo Marques. Ah, esse sou eu, hein? Esse sou eu desde 1994. Madrugada já suou meu corpo. Essa cidade quase fiquei louco. O que mais? Saudade é fogo que vai matando aos poucos o coração. Vamos, Bugri, pelo amor de Deus. Coração. No frio da madrugada já briguei com a sorte. Falei pro meu Deus, porque trouxe a vitória. Ô Guarani, hoje é a primeira do segundo turno. Bora, Guarani, é hoje, pelo amor de Deus. Que faz, hein, Albert? Ainda bem que você é repórter, hein, Albert? Ainda bem que você é repórter, Malemar ainda, viu? Se fosse cantor, pelo amor de Deus. Nossa senhora, não, tem que... Agora eu entendo, porque tem alguns jogadores que exercem a função de jogador. Mas... Então, se eu posso ser cantor, você também tá com a corneta bem... Que faz, olha a hora, como diria o outro, hein? Olha a hora, o tempo urge, né? E você aqui na nossa bancada virtual, né? O Robson Vitoriano, boa transmissão de Leme, São Paulo, é isso aí.
Fala um favor pra nós aí, viu? Compartilha, deixa aquele like, joinha, né? Você que participa da nossa bancada virtual e ajude a gente a fazer a nossa transmissão, tá? E quero agradecer a audiência, né? Nas jornadas do Guarani, né? Com todas as torcidas, a torcida, né? Os torcedores, os antes também, né? Os antes também ajudam bastante. E por favor, não façam memes, tá? O Gustavo Marques, ele me enviou essa semana aí um meme que fizeram da gente aí pelo amor de Deus, né? O cara tá tão bem lá, né? Pô, na 10ª colocação, nós estamos aqui na 20ª. Ó, Nevermore, 1939, apareceu Nevermore. Bugrão é raça, boa noite, amigos, boa noite. Seu Zé, vocês acham que essa é a arena e sem treinamento? E como que é? É por isso, quanto pior é melhor. Ah, cara, o brinco de ouro da princesa não é nosso, né? Estamos esperando aí, né? A Magno aí construir nosso centro de treinamento. Só que é o seguinte, né? Nós não sabemos quando, como, aonde, né? Sei que tem um acordo, né? Então, vamos aguardar aí, quem sabe, né? Quem sabe, vamos ver a situação que o Guarani está também. É preocupante. Espera, né? Nós esperamos aí que o Guarani, né, se recupere nessa Série B. É difícil, todos nós sabemos aí, né? Por conta de tudo, né, que vem acontecendo, que é aquela famosa, né? A bola não entra por acaso, nós somos aí, né? Estamos vendo aí, desde o Campeonato Paulista, estamos avisando, batendo nessa tecla. E o Gustavo, se vocês olharem depois, né, no primeira partida contra o Vila Nova, nós estávamos comentando no pré-jogo, né, em que o Guarani, se fizesse a pontuação do Campeonato Paulista em 12 jogos, você fazer 10 pontos, nós estaríamos mortos, né? Estaríamos aí com 30 pontos. E, infelizmente, né, Gustavo Marques, mas nem 30 pontos a gente vai fazer desse jeito, né, que o Guarani apresentou o primeiro turno, pelo amor de Deus, né? E aquela, precisamos aí torcer e acho... cara, o que tem pra hoje é isso, como diria o outro, né? Vamos torcer aí que o Vladimir se saia melhor aí, né? Uma pergunta, quais antes? Aqui é Bugrão. Não, mas é os antes, viu? O Nevermore 1939 são os torcedores da live, tá? Né? Alguns aí são Ponte Pretanos que também aí acabam cornetando a gente aqui na live aqui. É que muita coisa que escreve aqui a gente não lê na íntegra, tá? Marcos Oliveira, boa noite, galera. Albert, já tomou o seu calmante? KKK, brincadeira. Ainda não. Jéssica Duarte, avisa aí pra Juliana que vai dar Guarani. Juliana, vai dar Guarani, tá? Não sei onde tá a Juliana, mas Juliana, estão aí, ó. Estão avisando aí que vai dar Guarani. Então, é ótimo. Então, avisado, viu? O Nevermore, eles não existem. Ó. Pois é, mas na live aqui CSB, né? Bom, já sabe, né, crianças? Eu quero que vocês não... podem brigar, mas não se matem, viu, Gustavo Marques? E falta 10 minutos pra começar o jogo. Então vamos com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começa o segundo turno para o Guarani Futebol Clube. O Guarani que terá pela frente 19 rodadas, precisando de 11 vitórias para evitar o descenso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Dito isso, o Guarani do técnico Alan Al vem definido e escalado assim: Vladimir, o goleiro, camisa número 89. Na lateral direita, o Pacheco, camisa número 28. A dupla de zaga do Bugrão: Salustiano, 13, o capitão, e Douglas Bacelar, o 23. Na lateral esquerda é o Jefferson, 17, fechando o sistema defensivo. Os homens do meio-campo do Bugrão: Anderson Leite, o camisa número 5, Matheus Bueno, 18, e o cérebro pensante, ele, Luan Dias, o camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão: João Vitor, 19, Ayrton, 30, e ele, a esperança de gols do Bugrão, Caio Dantas, o 99. Repeteco do Bugrão: Vladimir, Pacheco, Salustiano, Douglas Bacelar e Jefferson, Anderson Leite, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. Caso o técnico Alan Al queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Pegorari, Douglas Borges, Heitor, Ian, Léo Santos, Renê Santos, Lucas Araújo, Marlon Reinaldo, Marlon Maranhão, Lucas Paraíso e Daniel dos Anjos.
Futebol Interior. E o Tigrão? O Vila Nova do técnico Luizinho Lopes vem definido e escalado assim. Denis Júnior, goleiro, camisa número 26. Na lateral direita, Elias é o 2. A dupla de zaga do Vila Nova, Quinteiro, o 3 e James, o 4. Na lateral esquerda, Juan, camisa número 6. Os homens do meio campo do Tigrão. Ralf, o capitão, camisa número 8. Cristiano, o 5. E Igor Henrique, o 27. Os homens de frente do Vila Nova, Júnior Todinho, ele mesmo. O camisa número 29, Alisson, camisa número 11 e ele mesmo. Henrique Almeida, camisa número 19. Repeteco do Tigrão. Denis Júnior, Elias, Quinteiro, James e Juan. Ralf, Cristiano, Igor Henrique, Júnior Todinho, Alisson e Henrique Almeida. Caso o técnico Luizinho Lopes queira mexer no equipe, ele tem no banco de reservas House, Emerson Urso, Guilherme Lacerda, João Vitor, Everton, João Lucas, Alex Silva e Apodi. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho do Pará, com seus auxiliares, a Márcia Bezerra Lopes Caetano de Roraima e o Hélio Araújo Neves do Pará. O quarto árbitro é o Cláudio José de Oliveira Soares do Rio de Janeiro e na salinha de vídeo, na salinha da TI, ele mesmo, Rafael Trace de Santa Catarina. Ficha técnica do jogo. Vamos, Guarani! Pra cima deles, bravo Bugre Guerreiro! Ele já sabe. Agora que estamos entrosados, ele já sabe. Bota o hino aí do Guarani, Felipe Marques! O Bugre precisa vencer! Vamos com a fé, porque já diz o ditado, a fé não costuma falhar. O que resta por torcedor, a Podi tá vivo ainda? Tá. Que coisa, hein? Tá jogando futebol ainda? Tá. Que coisa, hein? Ele, o Henrique. Falando nisso, né? Aqui nesse elenco do Vila Nova, Júnior Todinho já passou pela camisa do Guarani, o Igor Henrique e o Apodi. Apodi, né? Passou por camisas dos dois lados, né? Passou pela Ponte Preta e pelo Guarani. Guarani e Ponte Preta. E aqui, né, o Lucas Vini. Nossa, fala Pingão! Ele já chegou chegando. Fala Lucas Vini. Meu Deus do céu. Fala Goidão. Olha lá, meu Deus do desanimando. Pô, aí não, né, o Lucas Vini. Vamos devagar, né? Que agora, ó, o Nevermore, 1939, começa o embate na nossa bancada virtual, mas, Albert, né, vamos lá, eu concordo. Tudo bem que é uma fala, um comentário irônico, né? Mas a entrada do elenco do Guarani, o semblante do jogador é desanimador. Isso é verdade. Ah, mas é isso que não pode, né, isso eu não posso contestar o amigo que tá ali na live, né? É claro que sou torcedor do Guarani, eu sou realista. né? Um abraço, Rafael. E eu falo aquilo que eu tô vendo. É desanimador mesmo o rosto. Olha quem apareceu aí. Quem que apareceu? O Rui Júnior. Ô, Rui! Ô, Rui! Eu vim por causa do Albert. Ô, Rui, eu tô esperando, viu? Eu aceitei o Rui. O Rui Tony é um amigo. Também. Não, o Rui, ele... A nossa Taba, né? A página, né? A página do Guarani aí. Todas as notícias aí. Muitas dúvidas, né? Que nós aqui da imprensa, né? Estamos com alguma dúvida. A gente recorre aí ao Rui Tony, né? A nossa Taba. Um abraço pra você, viu, Rui? Ô, Rui, tô esperando, viu? Aquela chamada de vídeo, aquele pá, né? Não sei o que tem, etc, etc. Tô esperando você, viu, Rui? Um beijo no seu coração, é isso aí. Aí, ó, o negócio tá ficando bom, hein? Audiência qualificada. Rui Tony, acabou, hein? O Osmar Dangar fala assim, eu também só apareço por conta dessa dupla. Mas é agora, Guarani, é hoje. O Bugre necessita da vitória. Pra você que tá chegando, são 19 horas mais 57 minutos. Quem? O Rui Júnior? Olha o que o Rui Tony falou.
Se for canhoto, for bugrino e estiver vivo, pode encostar na vitalícia que entra jogando. É verdade. Até eu, com meus 200 quilos, eu faço mais gol que o Caio Dantas. Quantos quilos? Com 200 mais. quilos, Aí tem mais. Eu faço Minha gol. Nossa, aí tem mais. Eu faço ó, gol. Isso aqui, ó, né? isso aqui tem mais. Aí tem mais, Eu faço gol. Falou. Faço mais gols que o Caio Dantas. Falou, Gordo Dantas. Até o Albert. Pingão Dantas. Eu sou o Pingão no Dantas. Domingo, bebendo os velhos barreiros dele. Velho barreiro. Faz mais gol que o Caio Dantas. Né? Ah, não. Mas o Caio, respeito o Caio Dantas. O Júnior Todinho sofria pra marcar gol aqui com o Guarani. Ah, o Maxwell. Você não ganhou o Maxwell, o operário gol, que né? fez um gol de voleio em nós aqui, velho? Não jogava nada aqui, velho. Saia do Guarani e faça gol em nós. Não é possível, velho. Pode parar. Não, mas hoje aí, ó, Lucas Vini, eu só apareço por conta dos 3 pontos retirados do Guarani. Ô, Lucas Vini, você é um fanfarrão, hein, velho? E ele tá... Pontos foram retirados? Não, ele só vem aqui pros pontos retirados. Não, ele só vem aqui só pra secar nós. É isso que ele só vem aqui pra se divertir. Mas tudo bem, ó, Lucas Vini, tomara mesmo assim que, né? Você sabe, né? Que o futebol, como a vida, assim, gira, né? Tomara que você apareça sempre nas nossas lives, né? Como é que você é um fanfarrão, você é, viu? Aham, beleza. Ah, agora sim, é todo seu. Vai ter mais comentário? Ah, deixa eu ver. Tem mais? Guarani batido nos derbys, ó, Nevermore, 1939. Os caras tá se pegando aqui, cara. Guarani batido nos derbys. Põe um retrospecto aí. A cara do Apodi. Não é, você não pode. Não é, mas é a cara do Apodi. Ah, não, Que Apodi, coisa, então. Quando faz ali, ó, né? Ali o tobogã, né? O inferior ali está, né? Os torcedores vazio, ali. Como sempre. Fazendo aquela, né? Mandando aquela energia positiva, onde ali os jogadores irão fazer a roda, né? No círculo central, né? Em conta do minuto caso, de silêncio exatamente, por conta da tragédia que aconteceu cara. em Vinhedo, 62 mortes, 63, tá? Eu coloco o cachorro também como uma vida. Eu fiquei 63. Então um cachorro também que estava a bordo desse avião também faleceu nesse trágico acidente. Então coloco aí como 63 vidas. Então você vai vendo, até nós também vamos fazer aí um minuto de silêncio. Agora sim, Albert Cavalcante, um minuto de silêncio foi respeitado por conta das vítimas do acidente aéreo que aconteceu na última sexta-feira aqui em nossa cidade vizinha, Vinhedo. Então o Futebol Interior também, a Rádio Futebol Interior e o Valinhos FM 87.9 deixa aí as suas, os seus sinceros, né? Muito difícil, né, Albert? Não dá nem pra falar, acho que nem uma palavra que a gente vier falar aqui vai adiantar. Não adianta falar que nós estamos aí de luto, né? Porque nada vai tirar a dor, mas Futebol Interior é Valinhos FM. Deixa aí, evidentemente, as sinceras palavras aí de ânimo, né? Num momento tão complicado como esse. A bola está rolando pelo Campeonato Brasileiro Série B. Gustavo Marques. Esse cara sou eu. Vem tocando a bola no sistema defensivo. Aí a equipe do Vila Nova abre o jogo. Faz o toque, domina próximo do círculo central. Trabalha essa bola dominando ali com o camisa número 5, que é o Cristiano. Cristiano passa do primeiro, passa do segundo. Abre o jogo no círculo central. Chega Ayrton na devolução. Abre o jogo para Caio Dantas. Caio Dantas tenta fazer o toque pela ponta direita. Acionando o João Vitor, não consegue. A bola volta reboteada outra vez pelo sistema defensivo. Domina com o Quinteiro. Quinteiro dominou, parou, olhou. Vê com quem joga, vai dominar essa bola para a equipe do Vila Nova. Ele volta a bola outra vez para o Denis Júnior. Denis Júnior com a perna direita, trabalha essa bola, abre o jogo aqui na ponta esquerda, vem trabalhando bola com o Elias. Elias dominou, na verdade é o Ralf, hein? Ralf domina com a perna direita, vem carregando essa bola, passa do primeiro, vem na correria total, chega na recuperação ali a zaga da equipe do Guarani. A bola volta no círculo central com a equipe do Vila Nova. Passa do primeiro, abre o jogo, fez o giro, faz ali inversão de bola o Igor Henrique. Recupera o Guarani, domina com Ayrton. Ayrton no mano a mano, passou do primeiro, chega para afastar ali a zaga do Vila Nova. A bola volta ali reboteada outra vez, tenta girar o corpo. A bola chega ali com o Igor Henrique. Igor Henrique domina, vem ali o Matheus Bueno para cima dele. E o Igor Henrique olha, tenta fazer ali o combate, consegue a recuperação a equipe do Guarani. Caio Dantas passou do primeiro, passou no segundo, recebeu a trombada na entrada da grande, era nada.
Nada. Vem outra vez a equipe do Vila Nova no contragolpe, tira, afasta a zaga da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Abre o jogo outra vez na ponta esquerda, vem trabalhando bola a equipe do Vila Nova. Ele abre o jogo próximo do círculo central, vem trabalhando, faz o giro, domina pela ponta esquerda. Abre o jogo, faz o lançamento, domina aqui pelo lado direito, vem na categoria, na correria total, Elias passou no primeiro, passou no segundo, cruzamento na grande área, tira, afasta ali a zaga. A bola volta reboteada outra vez com o Cristiano solta essa bola, domina ali pro James fez o lançamento, fica tranquilo para Salustiano, que apenas observa, a bola vai para fora em tiro de meta para a equipe do Guarani cobrar. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem outra vez na categoria, o João Vitor domina pelo lado direito, ele preparou, soltou pra Ayrton de primeira, bateu pro gol travado, a bola volta reboteada, Matheus Bueno recebeu, Caio Dantas na ponta esquerda, dominou, pedalou, foi pra cima, encara a defesa, abre o jogo, fez o toque ali, outra vez pra Luan Dias fez o toque pra lado direito, o cruzamento, Ayrton bateu pro gol, bateu pra fora! Esse Ayrton, meu Deus do céu, hein? Bateu pro gol, bateu pra fora, é tiro de meta pro Guarani, Albert. Duas chances, mais uma vez, pelo lado direito, né? Ali o João Vitor parece ser o escape do Guarani. O João Vitor recebeu pela ponta direita, ali estava fechando por dentro da grande área, o Caio Dantas, o Caio Dantas, isso mesmo. E ali apareceu o Ayrton, a primeira oportunidade ele bateu aquele chute traque. Já na segunda vez ele bateu firme, bateu forte, porém, entretanto, pegou muito embaixo da bola, mandou a bola por sobre o gol do goleiro Denis Júnior. Segue no brinco de ouro da princesa, 3 minutos, quase 4 minutos do primeiro tempo. Guarani 0, Vila Nova também 0. A informação para Restaurante do Dadá. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Abre o jogo outra vez o Guarani, Luciano já faz o toque, a abertura de bola domina errado, quase perde, a bola volta outra vez para a equipe do Guarani com o Pacheco. E Pacheco solta a bola para Vladimir no sistema defensivo, não tem ninguém para auxiliar, fez o toque, domina na ponta, é com Douglas Barcelar, não consegue. Passa por ele, na verdade era o Salustiano, capitão do Guarani, camisa 13. Ele tentou criar a jogada e não consegue. A bola vai pra fora. É arremesso manual já cobrado para a equipe do Vila Nova. Essa domina com ele, sempre ele. O camisa número 5 que é o Cristiano. Ele tenta criar a jogada, a bola bate no atleta do Guarani, vai pra fora. Tem arremesso manual favorecendo a equipe. Outra vez do Vila Nova, Cristiano dominou, tentou fazer o toque, conseguiu recuperar o Caio Dantas. Vem pro contra-golpe o Caio Dantas, o camisa 99, tentou driblar, se perdeu tudo. A bola vai pra fora. É arremesso manual. Diga aí. Arremesso lateral pra nós, né? O Caio Dantas recebeu a bola em velocidade, porém, entretanto, não tinha ninguém, né? Pra ele poder tabelar. O Guarani vai, né? Vai tentando aí, né? Os seus primeiros ataques, né? E já é nítido, né? Que é pelo lado do João Vitor, né? Que o Ayrton também, eu vou falar pra você, tomara que hoje ele tenha jantado bem, né? Porque a fome do Ayrton nas últimas partidas, por mais que ele seja um jogador muito voluntarioso, o Guarani precisa ali ter calma, né? É aquela, tem que ter velocidade e não pressa, Gustavo Marques. Certo, você ligado, você conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. Vem tocando a bola outra vez a equipe do Guarani, abre o jogo próximo ali do círculo central com o Matheus Bueno. Matheus Bueno fez o toque, domina para João Vitor já recebeu, recolheu, abre o jogo. Abre o jogo pela ponta, fez o toque, domina para Anderson Leite, abre o jogo para Luan Dias dominou, abriu o jogo na ponta esquerda, faz o toque outra vez, terminando com Jefferson tentou passar, não consegue, recupera a equipe do Vila Nova, que já abre o jogo, domina pela ponta, tenta criar a jogada, abre o jogo, faz o toque, diferencia essa bola, tentou criar a jogada, não consegue, a bola volta, tenta ali outra vez fazer a inversão, a bola vem caindo aqui na ponta, domina na ponta outra vez com o Ruan para a hora, vê quem joga, salta essa bola, vem tocando a bola a equipe do Vila Nova do sistema defensivo. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Guga, dá uma passada aqui no YouTube, né? Vamos lá, né? O Lucas Vini aqui causando, né? Se o Pingão, antes da bola rolar, posta um Campari, cara, você tá me devendo o Campari, você tá ligado já? Você tá ligado? Da última partida você tá me devendo o Campari, você tem que pagar, viu? Me paga que você me deve. Nevermore 2-0 para o Bugrão, né? Que mais aqui? Luiz Henrique Guarani. O WM, só pena que voa. Me diz como se sente. Vamos esperar, né? Osmar Dangar tá com cara que muita gente nessa noite fria vai acabar tomando todinho quente. Vamos lá, né? Vamos aguardar aí, né? 7 minutos do primeiro tempo. Tomara que não, que vocês estejam todos errados, viu? É isso aí, Albert Cavalcante domina pelo lado esquerdo, abre o jogo, vem trabalhando bola a equipe do Vila Nova, 0-0 pro Guarani, 0 pro Vila Nova, vem tocando bola outra vez a equipe do Vila Nova, lá pelo sistema defensivo, trabalha com a dupla de zaga, já domina, já recebe outra vez com ele, o Cristiano fez o toque, abre o jogo próximo do círculo central, vem trabalhando bola, o toque aqui pela ponta, com a camisa 29, Júnior Todinho, ele adora a camisa 29, em todos os clubes que ele joga, ele opta por jogar com a camisa número 29, a bola passa, domina com Jefferson na ponta esquerda, vem trabalhando bola para a equipe do Guarani, tenta passar ali, o Ayrton não consegue, pediu falta nada, o Elias dominou, soltou bola para Cristiano, vem a equipe do Vila Nova no contra-golpe, dominando com o Igor Henrique, ele girou o corpo em 360, foi tocado, pediu falta, ganhou e falta pro Vila Nova, próximo à meia-lua, falta perigosa para cima de Igor Henrique, chega ali o Anderson Leite para cima do atleta fazendo falta. Exatamente, né, intermediária, né, ali o Anderson Leite, né, o camisa número 7, Igor Henrique, ali fez o Girosflink, né, ali esperando que algum jogador do Vila Nova encostasse, nenhum dos jogadores estava todos distantes, e ali o Anderson Leite acabou pisando, né, no tornozelo do jogador, que acabou ali, o juizão estava de frente, né, o Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho do Pará, acabou marcando a falta perigosa, 8 minutos do primeiro tempo, Guarani, Vila Nova 0-0, a falta perigosa, Gustavo Marques. Falta perigosa, o cruzamento da grande passa por todo mundo e vai embora, tiro de meta para o Vila Nova, Albert Cavalcante. Aquela bola, né, bandida, né, ali dentro da pequena área, né, graças a Deus ninguém tocou na bola, olha o Guarani, tá impedido. Olha, o Guarani estava em posição irregular, o atleta do Guarani, Gustavo. 9 minutos e 17 passados, diga aí, Albert. Eu vou ser chato, tá? Jogador de futebol tem que ter, principalmente o Guarani, tá? Cara, tá marcado impedimento, manda a bola pra rede, velho. O jogo contra o Amazonas, você viu lá que o Sassá fez, né? Foi marcado impedimento, eu não quis nem saber, ele mandou a bola pra rede e ali depois foi confirmado o gol. Então o jogador, principalmente o Guarani, que situação que tá, manda a bola pra rede. Ergueu a bandeirinha, cara, tem um VAR lá, ele que se vira pra poder olhar. Ó o Guarani. Vem o Guarani outra vez, domina na ponta, agora caiu Dantas, cruzamento na grande, ela tira a zaga, a bola volta reboteada, vem tentando tocar essa bola, domina, pá na hora, vê quem joga, fez a abertura, João Vitor, domina na ponta pra Pacheco, Pacheco preparou, soltou essa bola, vem tocando a bola, vem dominando, abre o jogo pra Matheus Bueno fez o toque pra Anderson Leite pra Pacheco, cruzamento na grande, era o toque de cabeça, o desvio, afasta a zaga do Vila Nova, a bola volta com o Jefferson, Matheus Bueno outra vez pra Jefferson, fez o toque pra Luan Dias pra Ayrton dominou, cruzamento forte demais, entrada, Pacheco ajeitou, agora bateu pro gol, Espalma, Denis Júnior, salva a pátria do Vila Nova aos 10 minutos, o que seria o primeiro gol do Guarani, Albert. Milagre do goleiro Denis Júnior, milagre, o Guarani apertando pelo lado direito, pelo lado esquerdo e a famosa bola bandida. Após o cruzamento do Ayrton, mau cruzamento, pelo amor de Deus, a bola acabou sendo ajeitada por ele, pelo Salustiano que estava ali, brigando pelo Pacheco, brigando pelo lado direito, ele cabeceou ali na grande área. Apareceu o João Vitor, que bateu com a perna direita, meio torto, é verdade. E ali o Denis Júnior pulou como um gato e salvou. Literalmente salvou, fez um milagre no brinco de ouro da princesa. Segue Guarani 0, Vila Nova 0. Mas que defesa esse goleiro, pelo amor de Deus. Mas nem isso nós tem sorte, Gustavo Marques.
Que coisa, quase o primeiro gol do Guarani. Guarani tem 0, Vila Nova também tem 0 pelo Campeonato Brasileiro Série B. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 20ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, segunda-feira, ao vivo com vocês, 12 minutos passados desse primeiro tempo. Guarani tem 0, Vila Nova também tem 0, e ainda hoje, daqui a pouquinho, às 9 horas, tem pelo Campeonato Brasileiro Série B, Goiás e Ceará. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Vai para a cobrança de escanteio, 12 passados desse primeiro tempo. A cobrança foi feita, abriu, azeitou o cruzamento dentro da grande área. Vem o Vila Nova, o toque de cabeça, o desvio. A bola vai para fora, pediu mais um escanteio. É escanteio ali pro Vila Nova, é isso, Albert? É, e parece ali, né, que houve, parece não, né? Vamos ver o lance, o Salustiano e também o camisa número 27, o Igor Henrique, acabou ali, né, dividindo a bola, foi marcado o tiro de meta, mas parece ali que ele acabou dando um pisão no pé do Vladimir, né, e acabou pedindo desculpas e segue o jogo quando o Guarani erra aí, ó, a saída de bola, ó os caras. Meu que Deus. coisa, vem tocando bola a equipe do Vila Todinho. Nova outra vez, o sistema defensivo abre o jogo, vem carregando com Elias perdeu, Caio Dantas recuperou. O que o Caio Dantas tá fazendo aqui na Pois zaga? é, pois O é. que o Caio Dantas tá fazendo aqui? Olha agora. Ele tá começando a jogar. Opa! Virou o corpo, Luan Dias sofreu o toque, é falta pro Guarani no círculo central. Falta pro Verde, que te quero Verde. O giro, Nossa, um drible lindo ali do canetou, hein? Luan Dias. Você sabe que isso lá em Portugal se chama cuecas. Ele fez uma cueca pra cima ali do atleta da equipe do Vila Nova. E falta para a equipe do Guarani. Vem o Salustiano. O Salustiano que é portentoso, hein? É Ele o quê? abre o jogo portentoso. Que é isso? Depois eu te explico. Lá vem a equipe do Guarani. Lançamento pro campo ofensivo. A bola vai pra fora. Tem tiro de meta Gustavo, para a equipe do Vila Nova. Diga aí. me explica, o que é O quê? portentoso? Eu não- O que é portentoso? É. Vou te explicar já o que é portentoso. Ah, entendi. É o quê? Portentoso é maravilhoso, prodigioso, miraculoso, inteligente, culto, talentoso, capaz. Entendeu? Ah, entendi. Esse quer dizer Eu portentoso. conheço o Porpetone, mas tudo Não, bem. portentoso. Nossa, mas você tá numa fase hoje, hein, amigo? Tá falando difícil? Nossa, Que é coisa. cueca. É, meu Deus do céu, a bola do Salustiano pro Vladimir. Mas assim, né, Gustavo Marques, 14 minutos do primeiro tempo, o Guarani tem a mais a posse de bola, porém, entretanto, né, a falta acalma, né? O Guarani está com muita pressa, precisa pôr mais velocidade na equipe. A equipe do Vila Nova, né, nós vemos até mesmo na tabela, né, um time organizado, um time que, né, que por mais que esteja, né, sofrendo aí ataques do Guarani, o Guarani que teve uma sequência maravilhosa aí, né, de chance de abrir o marcador, mas o Vila Nova é um time que não perde a cabeça, né? Já o Guarani começa, né, perdeu a primeira chance, depois teve outra chance e começa ali já a bater a cabeça, muitos erros de passe, né? E quando vê o Bugrão de novo. Vem dominando a equipe do Guarani, abre o jogo, tentou Opa! girar o corpo, não consegue, pediu falta, ganhou falta. E como é porreiro esse Luan Dias, hein? Ele é o quê? Porreiro. Meu Deus porreiro do céu. em Portugal quer dizer um cara bom, um cara talentoso. Entendi. Isso aqui era Você tá outra coisa. entendendo? O chute do camisa número 8 ali, do Ralf, parece que, acho que foi eu acho que foi na virilha, tá? Eu acho, né? Tudo bem, né? Mas ali falta marcada ali no bico, hein? No bico da grande área, ali pelo lado direito, parece que acertou mesmo ali os Países Será que Baixos. ele vai continuar a voltar? Ah, Será tem que ele vai ficar... ficar o quê? O que é isso? Rebuçado significa balinha. Estará bom pra ficar jogando. Não, entendi, mas você tá, o repertório hoje, eu vou falar pra você, hein? Rapaz. Balinha, o que quer dizer balinha? O que é balinha? A balinha... o carrinho seu tá balinha, hein? É balinha que tá bom. que é bom, Será entendi. que- Aí vai ficar balinha, mas você tá hoje, você tá que tá, hein? E aqui, ó, o WM aqui, tá que tá hoje, hein? WM. Mas tudo bem, né? Pois é, né? Lucas Vini, já vi que ninguém é igual você assim mesmo, né? Que sabe aí, tem uma classe, mas tudo bem. É a vida que segue. Olha lá, Matheus Bueno na bola e também estamos vendo ali o Jefferson. O Jefferson já fez quantos gols daí?
Eu lembro uma vez que você criticou o Mike, lembra? Ele fez um gol. Então vamos lá. O que o Jefferson tá fazendo aí? Não bateu uma falta com, né? E o Luan Dias também na bola. Sei não, viu? Acho que agora é gol do Guarani, hein, o Gustavo Marques. Solta perigosíssimo pro Guarani. 3 jogadores da bola, um Matheus Bueno, o outro me parece ser o Jefferson, Albert. Deixa eu identificar. É ele mesmo. O outro que tá na bola também. Matheus Bueno, Jefferson e Luan Dias. Luan Dias, Matheus Bueno e Jefferson. Quem sabe agora o primeiro gol do Guarani. Tá mais pro Jefferson, hein? Tá mais pro Jefferson. Vamos, Jefferson. Vamos, Jefferson. Quem sabe agora? Luan Dias. Quem sabe agora, Luan Dias na bola, Luan será? Dias. Olha, tem 3 jogadores, o Matheus Bueno, e quando eles estão reclamando ali da barreira, né? E que está muito perto, né? Os jogadores ali, é gol. Vai pra cobrança, foi direto de desvio, Luan Dias pra fora. Teve o desvio, escanteio para a equipe do Guarani, Albert Cavalcante. Falta pelo lado direito, perninha esquerda dele, né? Luan Dias tentou ali, né? Jogar por sobre a barreira, acabou, né, explodindo na barreira. Escanteio, o segundo escanteio da partida, o primeiro do Guarani, aí pelo lado esquerdo, né? Quem sabe agora o Guarani possa abrir o marcador, Gustavo Marques. Quem sabe agora, vamos pra cima, Guarani tem escanteio, 2 jogadores da bola, Luan Dias e Ayrton. Luan Dias e Ayrton, deixou pro Luan Dias preparou, cruzamento na grande área, desvio, toque de cabeça, afasta a zaga do Vila Nova, a bola volta, subiu, ninguém conseguiu. Falta de novo! Pediu falta, nada, tem jogador do Guarani caído. Tem atleta do Guarani caído, a reclamação, tem falta pro Guarani. Mais uma falta perigosa, no mesmo local que o Luan Dias acabou de bater a falta, hein? A famosa cama de gato, ali o Bacelar, hein? Foi dividido em cabeça com, né, o sistema defensivo do Vila Nova, acabou recebendo a cama de gato, falta marcada, falta perigosa e parede do mesmo local, tá? Do mesmo local em que agora o Luan Dias acabou acertando ali a barreira, quem sabe agora? Né, o Jefferson não, né? O Luan Dias já bateu agora, o Matheus Bueno está ajeitando a bola, procurando a melhor opção ali, né? O melhor jeito ali, ele tem um esquema para colocar na bola, o esquema, né? Para colocar a bola no gramado, bico para cima, bico da bola para baixo. Quem sabe agora o primeiro gol do Guarani, Gustavo Marques. Quem sabe agora o primeiro gol do Guarani, para você ligado, para você conectado. O Guarani tem uma falta perigosíssima. Quem sabe agora o Guarani vai abrir o marcador. 19 minutos passados desse primeiro tempo. Vai ser autorizado para você ligado, para você conectado. Outra vez parece ser um replay. Parece ser aí praticamente a mesma falta que o Guarani cobrou há 2 minutos atrás. Tem jogador amarelado. Quem tá amarelado? O Ralf, é isso, Albert? Então, parece ser o Ralf, né? Que ele estava ali na barreira ali, né? Fazendo a famosa catimba, mas não é o Ralf, tá? Não põe amarelo pro Ralf, é o jogador que está à frente, não dá pra identificar aqui, depois nós iremos ver quem é o jogador ali, mas não é o Ralf não. Matheus Bueno na bola, é agora! Matheus Bueno chegou, bateu pro gol! Pra fora! E passa lambendo o poste esquerdo do goleiro Denis Júnior. Matheus Bueno, quase o primeiro gol do Guarani, Albert. É o Matheus Bueno na bola, ali o goleirão Denis Júnior armou a barreira pro seu lado esquerdo, e ali o Matheus Bueno bateu no seu lado direito. A bola foi forte, é verdade, porém, entretanto, não tomou aquela direção desejada. Segue no brinco de ouro da Princesa, pressão do Guarani. Guarani 0, Vila Nova também 0. Vem trabalhando outra vez a equipe do Guarani, próximo do círculo central, abre o jogo com o Salustiano já abre o jogo, domina ali para Anderson Leite solta a bola para Pacheco na ponta direita, vem trabalhando essa bola para a equipe do Guarani, a tabelinha feita com Anderson Leite ali pro João Vitor, a bola vai se perdendo para fora e atenção, torcedores, vem comigo pro tempo e placar de jogo, 20 minutos e 40 passados desse primeiro tempo, 20ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você está acompanhando a Valinhos FM e os canais Futebol Interior. O placar tá assim: o Guarani tem 0, Vila Nova também tem 0. E daqui a pouquinho, às 9 da noite, pelo Campeonato Brasileiro, tem Goiás e Ceará. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esse sou eu.
Esse sou eu desde 94. Ai, sou eu. Esse cara sou eu. Ai, sou eu. Viu, quem levou o cartão amarelo? Quem A geradora não mostrou, mas pelo que eu vi ali, foi o Alisson, camisa número 11, que levou o cartão amarelo ali após a cobrança de falta. E aqui tem uns cornetas falando que a bola passou 3 metros de distância aqui, né? Que é o Lucas Vini, né? Marcos Oliveira também, lambendo, né? Mas foi perto, sim. Osmar Dangar, liga o radinho que vai ser gol do Todinho. Engraçadinho. Maria Aparecida Dama, boa noite a todos. FI, abração a todos. Um beijo no seu coração, Maria. E lá vem o Guarani. Lá vem o bugre, cruzamento na grande área, sobe de cabeça para afastar a zaga da equipe do Vila Nova. Bola volta, reboteada, vira com o Pacheco, solta essa bola para Matheus Bueno, soltou ali para Luan Dias, perde a bola, recupera a equipe do Vila Nova, vem tocando para o sistema defensivo, sempre ele com meia dúzia, Ruan faz o giro, tenta criar a jogada, a bola vai se perdendo, toca no atleta do Guarani, a bola vai para fora, tem a cabeça manual. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui na dupla mais bugrina de Campinas. Olha, foi audacioso em falar isso, hein? Gustavo Marques e Albert Cavalcante. Eu falo mesmo, faço a minha propaganda. Vem dominando a rua, gostou dessa, hein? Da equipe do Vila Nova. Pra mim, eu sou mais bugrino, pra você não é? Ah, sim, claro. Só eu sei o sentimento que eu tenho pelo Guarani. Faz o giro ali, o atleta da equipe do Guarani, o Cristiano. Ele fez o giro, a bola vai se perdendo. Falta para a equipe do Vila Nova. Quem chegou, Albert? Não, ali, né? Agora que chegou a informação, né? Ali que o Alisson realmente levou o cartão amarelo. E quando o Leonardo Araújo de Lima, quem tá melhor, né? Finalizações do Guarani. O Guarani está o primeiro tempo, né? Até agora os 23 minutos do primeiro tempo. O Guarani tem as melhores ações, né? Teve a finalização, né? O tiro ao gol aí várias vezes, né? Porém, entretanto, é aquela, né? O Vila Nova com toda a sua, né? Com toda a sua qualidade. O Leonardo perguntou quem tá melhor. O Lucas Vini perguntou a narração, mano. E olha lá. Fanfarrão, hein, Lucas? Que coisa. Vem trabalhando bola a equipe do Vila Nova. Abre o jogo, faz a inversão da esquerda pra direita do Leme Alvantal. Já abre o jogo aqui pra Júnior Todinho. Júnior Todinho domina com a perna direita, ergue a cabeça, vem trabalhando bola. Solta a bola pra Cristiano. Cristiano próximo do círculo central, lado direito. Trabalha essa bola, fez o toque pra Igor Henrique. Igor Henrique, a devolução feita para Júnior Todinho. Júnior Todinho faz a devolução lá pro sistema defensivo. Vem tocando bola, já abre o jogo com ele. O camisa 4 que é o James. James já abre o jogo, fez o toque na ponta esquerda. Vem trabalhando a bola, faz o giro, tenta criar a jogada. Conseguiu driblar o Alisson. Alisson faz a abertura. Júnior Todinho, a devolução. Que jogada linda. Faz a inversão de bola para Júnior Todinho. Júnior Todinho na ponta, pedalou, foi pra cima. Fez o Hilaria, cruzamento. Pega bem o Vladimir. Bem posicionado para fazer defesa, devolução errada, vem de novo o Vila Nova, agora pela ponta esquerda, cruzamento na grande área, o toque de cabeça, tenta por 3 vezes, afasta a zaga da equipe do Guarani, a bola vai pra fora, Albert. O segundo escanteio, né, o terceiro, né, da partida, o segundo escanteio pro Vila Nova, né, e quando a bola veio toda, né, ali, o Júnior Todinho, pelo amor de Deus, né, cara, o Júnior Todinho, eu vou falar pra você, né, fez o salseiro pelo lado direito, fez o cruzamento, ali estava a bola na mão, fácil do Vladimir. O Vladimir foi tentar, né, sair jogando rápido, acabou ali entregando a paçoca. E ali a bola com todo efeito, né? A zaga tirou, acabou pegando o Pacheco, escanteio. Lá vem os homens, Gustavo Marques. Lá vem outra vez os caras, cruzamento na grande área, tira, afasta ali a zaga, sai de soco nele o Vladimir. Não. Poxa vida, tem que esperar o Vladimir sair de soco na bola. Vai com a cabeça, cacete! Por isso que toma gol! Por isso que toma gol na bola aérea! Pô, não tem um, olha lá, ó! Olha lá, ó! Poxa vida! Tem que esperar o goleiro sair. E é brincadeira. E o próprio jogo, os dois jogadores do Guarani na pequena área acabaram ali atrapalhando o Vladimir, né, no soco. E ali estava o Júnior Todinho. Graças a Deus, graças a Deus foi marcado falta. O Marcos Oliveira fala, cara, vocês são muito legais. Sou macaca, mas acompanho vocês também. Mas tem que ser legal. Cara, a rivalidade, a zoação faz parte do futebol. O Guarani não vive sem a Ponte Preta e a Ponte Preta não vive sem o Guarani. Cara, o povo precisa entender que a rivalidade existe. Sim. Vocês querem que a gente se lasque e nós queremos também, né? Claro. Mas, e se vir zoar com respeito, vir tirar onda com a gente respeito, cara, que nem chama o Albert de velho pingão, eu de gordão.
gordão. Como que é? Gordão, ditador. Gordão ditador. Cara, o futebol é isso. Zoação com respeito. Cara, e aqui é sempre muito bem-vindo. Aqui não tem essa. Não, e outra entendeu? coisa. Eu torço pra Guarani, pra Guarani vencer, a Ponte se ferrar. Exatamente, isso, assim vocês também, né? Fazem o contrário. Pensam. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. O nosso produto, os nossos amores, né? São os times de Campinas. Vocês com a Ponte Preta, nós com o Guarani. Então, meu amigo, tamo junto e misturado. Se não fosse a Ponte Preta e não fosse o Guarani, nós estaremos aqui. São os nossos Barcelonas e Real Madrid de Campinas. E outra, enquanto melhor os times de Campinas estiverem melhor, meu amigo, assim nós temos que afundar os times da capital, senão nós estamos na roça. E eu falo, hein, olha, vem a equipe do Vila Nova Tira, é a única emissora, é o único canal que tem respeito de ambas as torcidas. E olha que nós vestimos a camisa, hein? Exatamente. E olha que nós vestimos a camisa. Se não fosse essa rivalidade, o que seria de nós hoje? O Guarani, né, com toda a situação, a Ponte Preta, só estamos vivos ainda, né, posso dizer, pelo Guarani, por conta da Ponte Preta, né, e pela rivalidade, pelo tudo que representa, que movimenta a cidade. Né? Então são os produtos, são os nossos produtos, né? Nós somos torcedores, temos a responsabilidade no microfone, mas se não fosse os times de Campinas, não fosse Guarani, Ponte Preta, Ponte Preta, Guarani, meu amigo, provavelmente, isso é certo, eu não estaria aqui. Você estaria aqui? Não. Provavelmente, se não fosse Guarani, não fosse Ponte Preta, nós não estaríamos aqui. Um abraço a todos. Vem trabalhando bola a equipe do Vila Nova, o lançamento para Elias, completa, Jefferson tira o perigo e ganha o arremesso manual. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem tocando a bola ainda no sistema defensivo, vem trabalhando a bola a equipe do Guarani, lá pelo sistema defensivo, abre o jogo com o Salustiano, Salustiano já abre o jogo para Jefferson na ponta, vem carregando essa bola, faz o toque, domina ali, outra vez pro Ayrton, devolução para Jefferson tentou ali, a devolução pro Ayrton, não consegue, a bola volta com o Jefferson outra vez, Jefferson driblou, tentou fazer ali o corte para cima do Igor Henrique, a bola vai saindo para fora, tem arremesso manual, Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem tocando a bola, daqui a pouquinho nós vamos para as redes sociais. Abre o jogo com o Douglas Parcelar, fez o toque, domina para Pacheco. Pacheco pelo lado direito, lançamento aqui, agora vai Ayrton, tira com a cabeça. A zaga do Vila Nova afasta o perigo que seria o lançamento. Ali o torcedor Leonardo Araújo de Lima, parece que tem mais torcedor da Ponte Preta do que do Guarani na live, acredito que não, viu? Lucas Vini, deixa eu ver, Lucas Vini, o que o Lucas Vini fala aqui? Isso é muito comentário. O Lucas Vini fala assim, time do capital tá. Não, sim. Se fosse, exatamente, é o pensamento nosso, seu também. Por isso que nós tratamos aí os times de Campinas dessa maneira, né? Tá aqui o Lucas Vini falando assim, Joel, nem sempre a torcida, né? É 3% como leva o Guarani. Não é assim também, né, Lucas Vini? Guarani tem muito mais. Guarani é o único. Deixa eu ficar quieto. Lá vem a equipe do Guarani. Pacheco dominou, escancarou. Matheus Melo bateu pro gol. Espalma! O milagre de Denis Júnior. É impressionante como esses goleiros jogam com a alma aqui no Brinco de Ouro. Vem trabalhando de novo outra vez a equipe do Guarani. Um giro sensacional. Foi puxado. Falta pro Guarani. O Bugre só não vence por conta do Denis Júnior, Albert. A jogadaça, né? Ali pelo lado direito, dentro da grande área. Recebeu ele. Luan Dias, hoje está aceso, hein? Fez o rabisco dentro da grande área e bateu firme, bateu forte no canto direito do goleirão Denis Júnior, que fez mais um milagre. Que defesa do Denis Júnior. E agora uma falta marcada em cima ali do Luan Dias, que acabou sendo puxado pelo Alisson. E o Alisson já tem cartão amarelo, viu? O Alisson tem cartão amarelo, o juizão contemporizou. Poderia ter ali levantado um cartãozinho vermelho. Falta perigosa pro Guarani. Ali está Luan Dias e Ayrton na bola pelo lado direito. Quem sabe agora, Gustavo Marques? Tá na bola, vai pra cobrança, tem Luan Dias, o cruzamento, bate pro gol, Luan Dias.
bate pro gol, a bola volta pra Bueno, Bueno fez o toque pra Jefferson, Jefferson ergueu a cabeça, cruzamento, tira a zaga do Vila Nova, a bola volta outra vez pra Jefferson, Jefferson preparou, soltou, vem trabalhando a bola outra vez pelo sistema defensivo com Matheus Bueno, Matheus Bueno para, solta essa bola próximo do círculo central, vem trabalhando, outra vez passa do primeiro, vem trabalhando bola, ajeitou pra Caio Dantas tentou passar, não conseguiu, a bola volta pra Jefferson, Jefferson toca no círculo central, Anderson Leite lá direito pra Pacheco, Pacheco soltou essa bola pra João Vitor pra Pacheco, Pacheco dominou, pé na direita, trabalha essa bola, faz o giro, vem tocando bola, ainda no círculo central, domina pra Matheus Bueno pra Anderson Leite dominou essa bola pra João Vitor, Luan Dias dominou pra João Vitor, preparou, escancarou, ajeitou, Caio Dantas girou, vai Caio, não cai não, Caio, não pediu pênalti nada, pediu pra levantar o Albert. O Caio Dantas, né, recebeu a bola na grande área, o Jefferson dando um chapéuzinho, lá vem o Guarani em cima, jogou ali, vai! Outra vez o Júnior Todinho, não, tentou passar ali o Jefferson, perdeu o Júnior Todinho, o Jefferson pegou, tentou fazer o cruzamento e recebe uma bronca lá do Alan Allen. Mas também, pelo amor de Deus, né, e quando ali, ó, o Caio Dantas, ó, pra mim foi pênalti, hein? O Caio Dantas foi puxado pra mim dentro da grande área, a mãozinha na camisa dele, pegou ali na barriga dele. Não sei não, o Caio Dantas levantou pedindo pênalti. O lance, eu acho, obviamente vai ser revisto, né? Mas ali, mostrando o lance ali do Caio Dantas ali, né? Com a jogada do Pacheco, cruzamento pra trás, e o Caio Dantas bateu, né? Forte ali, o goleirão Denis Júnior fez a defesa. E o Guarani vai apertando, vai tendo as chances, vai aparecendo as chances, né? Bem postado a zaga da equipe do Vila Nova, porém, entretanto, o Guarani precisa ter o famoso capricho, né? Estamos aí falando aí, 19 rodadas, né? Guarani 20 rodadas agora, na 20ª rodada, falando capricho. Mas o Guarani ligado no jogo, viu, Gustavo Marques? Vem trabalhando bola a equipe do Vila Nova lá pelo lado esquerdo. Perdeu, agora vai sair. Pediu falta, nada. Vem trabalhando outra vez, domina ali com ele. O Igor Henrique fez o toque pro Vila Nova, vem pro contra-golpe. Meu Deus do céu, o Júnior Todinho fez o lançamento lá pro campo ofensivo, nada. Chega pra tirar essa, Luciano. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. 33 passados desse primeiro tempo, Guarani e Vila Nova empatam em 0-0. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 20ª rodada. 0 pro Guarani, 0 pro Vila Nova. O Santos lidera a competição da Série B com 37 pontos, seguido aí por Novo Horizontino, que é o segundo colocado, com 36 pontos. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. Recebe Anderson Leite, fez o giro. Opa! A entrada foi dura ali pra cima do Anderson Leite. O árbitro, o senhor Fernando Antônio Mendes, em cima marca a falta. Falta pro Guarani, Albert. E seria pra cartão amarelo, né? Ali no sistema defensivo, o Guarani puxando o contra-ataque. Ali o camisa número 6, né? O Juan acabou fazendo o rapa, né? Por baixo ali em cima do Anderson Leite. Falta cobrada. E lá vem o Bugrão. Lá vem o Guarani, domina com o Luan Dias, fez o cruzamento, tentando achar, Caio Dantas não consegue, chega na recuperação ali o Vila Nova. Completa, faz o lançamento lá pro campo ofensivo, a bola passa por todo mundo e vai embora. É arremesso manual favorecendo a equipe do Guarani. 34:50, você ligado e conectado junto com a gente. O Bugre vai empatando em 0-0 com o Vila Nova, perde o Guarani, Ralf domina, tenta fazer o toque, conseguiu recuperar Jefferson para Ayrton. Ayrton fez o toque, escorregou ali, mas conseguiu pegar. Opa, falta! E falta perigosíssima pra cima de João Vitor. Falta pro Guarani do mesmo lado, do mesmo jeito, na mesma posição. Agora tem que sair o gol, Albert. E o Juan, né, acabou levando o cartão amarelo, ele que já tinha feito a falta ali no Anderson Leite, o Rapa, né, que pra mim era pra cartão amarelo, não marcou, agora ele foi obrigado a marcar, né. Ali, ó, cobrança lateral pelo lado esquerdo, o Guarani acabou, é verdade, perdendo a bola, porém, entretanto, a zaga do Vila Nova tirou mal. E a bola acabou sobrando para ele, João Vitor, ele que recebeu a bola, é verdade, toda mascada, toda torta, ali na meia-lua, e acabou ajeitando o corpo. Ali o Juan não teve jeito, teve que fazer a falta perigosa, a terceira falta, como disse o Gustavo Marques, né, do mesmo lado, do mesmo jeito, e os mesmos jogadores estão na bola. Eu não sei o que o Jefferson tá fazendo aí, porque, cara,
Lamentável. Matheus Lá ganhou na vai bola. pra cobrança, Matheus Bueno, tem Jefferson e Luan Dias bateu pro gol na barreira outra vez. Outra vez da barreira, domina com Caio Dantas, sofreu falta pro Guarani, pelo amor de Deus. Parece que o Vila Nova tá falando, faz. Tô, Guarani! Faz, Guarani! Pelo amor de Deus! Pois é. E quando agora falta, né, pelo lado esquerdo, né, ali quando o Gustavo Marques ali quase que quebra a mesa, né, cuidado, vai ser descontado do seu cachê. E ali, ó, o Caio Dantas perdeu a chuteira literalmente, né, ali, ó, acabou ali perdendo o seu equipamento de trabalho. Falta, né, por cima do Caio Dantas, né, e ali ele tá ali conversando com o técnico, não foi o Luan Dias não, foi o Caio Dantas. Falta marcada, quem sabe agora. O Vila Nova vai, né, picando o jogo, né, vai picotando o jogo. Quando ele vai ali colocar outra chuteira, será que é a mesma? Acho que vai trocar a outra chuteira. Ele pisou em cima do calcanhar ali, arrancou a chuteira. Ali, ó, o Caio Dantas jogou a chuteira no chão, né, todo nervoso, mas quem sabe agora, quem sabe ele pôr uma chuteira de cada cor, que a dele, mano, tá trocando os dois equipamentos. Quem sabe agora o gol do Guarani, Gustavo Marques. Vai pra cobrança lá de falta, lá pra ponta esquerda, vai Ayrton. Quem sabe agora, vamos, Bugre. Quem sabe agora o primeiro gol, cruzamento, bola fechada, toque de cabeça! Gol! 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 É gol do Guarani! Tava na hora! É do Bugre! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Água mole e pedra dura! Quanto bate até que fura! Gol! 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 Gol do Guarani! Não! Foi o Douglas Barcelar! Meu Deus! O coração não aguenta! Douglas Barcelar! Você é o cara! Tentaram não conhecer, ó. Você não tem mais coração. Cruzamento, falta, primeiramente falta. Em cima dele Caio Dantas. Ele saiu todo nervoso e jogou a chuteira no chão. Todo nervoso. Ayrton foi lá e cobrou a falta. Na segunda trave apareceu ele, o zagueirão, o camisa número 23, Douglas Barcelar. Como disse Gustavo Marques, o Guarani tentou uma, nada. Tentou a segunda, nada. Tentou a terceira vez, nada. Na quarta chance, claro, o Guarani abre o marcador. O Guarani abre o marcador e vai vencer no Vila Nova, no Brinco de Ouro, precisa por 1-0 e vai cair no tabu de 11 anos sem vencer o Vila Nova. A última vitória do Guarani em cima do Vila Nova foi em 2013. O Guarani vai vencendo. O Guarani vai subir no morro, é verdade. Não acabou o jogo, mas o que vale, Gustavo Marques, é gol do Guarani. É isso, o Guarani abre o marcador pra cima do Vila Nova. Douglas Barcelar é o nome dele. Tava madurinho esse gol, era só pegar do pé. E vem de novo o Pacheco lado direito. Dominou, passou no primeiro. Vai, Pacheco! Pacheco, cruzamento é agora! Opa! Pegou na mão! Opa! Pelo amor de Deus, não tem mais narração. Lá vem a equipe outra vez do Vila Nova. Tira, afasta a zaga. Meu Deus do céu, vem de novo, olha o Salustiano autor do gol, dominou, preparou, fez o toque pra quem? Meu Deus do céu, meu Deus, conseguiu roubar, vai Ayrton, pega Ayrton, tira, afasta ele de qualquer maneira, a equipe do Vila Nova faz o giro 40 minutos. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Olha esse chinelo aí, o Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pênalti! A vitória é nossa. Calma. Hoje. Penalidade pra cima do Ayrton, Albert. O Vila Nova sentiu o gol. Ayrton, né, ali acabou roubando a bola. É do camisa número, não tô nem vendo a camisa do cara, camisa número 2, o Elias. Ele fez o rabisco pelo lado esquerdo, ele deu um toquinho, esperou o contato. O contato veio e marcado o pênalti. Penalidade máxima, pênalti claríssimo.
pênalti, não adianta nem reclamar. É pênalti pro Guarani e por incrível... Exatamente. Por incrível que pareça, mais uma vez o Gustavo Maia tá igual o Caio Dantas. Tá perdendo o material esportivo. Aí, ó, perdeu o material esportivo. Meu Deus do céu, que fedor. É pênalti pro Guarani, é o entrever entre os jogadores. João Vitor, sai daí, João Vitor. Foi pênalti mesmo, camisa número 3, o Quinteiro. Acertou o jogador. Por incrível que pareça, hein? Ele, hein? Ayrton, na velocidade pelo lado esquerdo. Pênalti para o Guarani. O Guarani pode virar o primeiro tempo com 2-0, hein? Com 2-0. Quanto tempo, hein, Guarani? Vem ele na bola. Artilheiro do Guarani. Caio Dantas, o camisa número 99. Quem sabe agora, Gustavo Marques? É agora, vamos, Bugre, para ampliar. Caio Dantas na bola, vamos, Caio Dantas. Vamos, Caio Dantas, para ampliar, para fazer o segundo gol, Guarani. Tá com uma sorte danada hoje. E também sem tirar competência. O time joga bem. O time bombardeia a equipe do Vila Nova desde o primeiro minuto de jogo. O Guarani teve 4, 5 oportunidades. Concluiu uma. Quem sabe agora na sexta oportunidade para concluir a segunda e concluir pro fundo do gol. Caio Dantas, o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro Série B. Tem a camisa 99 estampada em sua camisa. Lá vai Caio Dantas. Vamos, Caio Dantas. Vamos, Caio Dantas. Vamos, Caio Dantas. Pra cima deles, Bugrão. Vai ser autorizado pelo árbitro Fernando Antônio Mendes. Ali o Alan Al rezando. Vai, Caio Dantas. Olha para um lado, olha para o outro. Preparou, correu. Vai fazer. Vai, Caio. Bateu. Defendeu o goleiro. Pelo amor de Deus, não pode perder, Albert. Não pode. Pelo amor de Deus, né? De verdade, não pode perder. Agora acho que ele bateu no meio do gol, né? Pô, pelo amor de Deus. Secaram tanto na live aqui, meu. Secaram tanto na live que perdeu mesmo. Caio Dantas, pelo amor, artilheiro do Guarani. Ele fez o gol, né, na última partida, né? Fez de pênalti, ele deu a famosa paradinha, bateu no meio do gol. E ali o goleirão, Denis, né? Ele olhou pro goleiro ainda. Ele bateu, né? Não bateu certo. Quer dizer, ele bateu no meio não, ele bateu meio mal lado, pra bateu cacete. mal. Sabe, deu Se uma ele bate no paradinha meio, ali, ele fazia o gol. Ali, aí o goleiro lá, o Denis Júnior fez a defesa. Não pode, né, mano? A equipe assim não pode perder chance assim, né? Vai, Ayrton tentou fazer o lançamento errado, conseguiu a recuperação, solta a bola, Caio Dantas, seu horroroso. Abre o jogo, lado direito, domina pra Pacheco dominou pelo lado direito, ergueu a cabeça, vai dentro da grande área, passa por todo mundo, tira, afasta a zaga da equipe do Vila Nova. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O tempo vai passando. 1 pro Guarani, 0 para a equipe do Vila Nova. Tem ali um arremesso manual perigoso pro Guarani. Guarani, vamos, Bugre. O meu coração não aguenta. Vai pra cobrança. Jefferson tem o número 17 estampado em sua camisa. A cobrança dentro da grande área, o desvio tira de qualquer maneira a zaga do Vila Nova. A bola volta reboteada. A passe de bola é do Vila Nova lá pelo sistema defensivo. Lançamento feito. E no momento em que o árbitro marca alguma coisa, ele tá marcando falta pra alguém? Marcou falta, olha, mas cobrou mal demais. Eu vou falar pra você, hein? Que pênalti mal batido o Caio Dantas, hein? O momento não é esse, cara. Ele é artilheiro do Guarani, é verdade, na temporada, 7 gols, mas pênalti. Imagina se tivesse 0-0, Gustavo. Com a situação que a gente tá. Por isso que eu falo, o Guarani precisa de capricho. O Caio Dantas é o artilheiro do Guarani, é verdade, 7 gols. Né? Por onde ele passou, ele foi artilheiro. Foi até artilheiro do Vila Nova ano passado, né? Ano retrasado, foi artilheiro. Quando alguém ali, o jogador do Guarani vai levar o cartão amarelo. João Vitor, ainda, desde o lance do pênalti, ele está discutindo com os jogadores do Vila Nova. Caiu na pilha, né? Cai na pilha, é isso que dá. Né? Ele acabou fazendo a falta, né? Ele no Ralf e acabou reclamando, né? Pela falta, né? Cartão amarelo para ele, né? Pro João Vitor. Mas aquela, né, Gustavo? O Guarani produziu muito bem nesse primeiro tempo, mas precisa ter calma. Precisa ter calma. Vem trabalhando bola, 45 minutos. A equipe do Vila Nova, Canais Futebol Interior. Aqui nós esperamos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você.
Você ligado e conectado junto com a gente, 1 pro Guarani, 0 pro Vila Nova. O Bugre vai vencendo de 1-0, poderia estar vencendo por 2-0, hein? Mas o Caio Dantas, eu particularmente não gosto do Caio Dantas. Artilheiro do cara, velho. Artilheiro com quantos time, gols? mano. Quantos 7 gols. Pelo amor de Deus. Fala pra mim outro do Guarani que tem mais gol que ele. Em 20 rodadas fez 7 gols. Ué. Lançamento, vai tocando bola, trabalha essa bola, o lançamento, a equipe do Guarani próximo do círculo central. Já trabalha essa bola, fez o toque. Trabalha outra vez no sistema defensivo. Importante que o Bugre vencer placar de 1-0. Tem que continuar assim. Tem que fazer gol. Não pode tomar 2, 3 não, hein? Domina, vem carregando. Mas é sempre assim. Ah, não vira essa boca sempre pra lá, assim. velho. Já é começaram. sempre assim, Olha lá, ó. Perdeu. Vem o Vila Nova. Linha de fundo, dominou, bateu pro gol, pegou, Vladimir. Graças a É Deus. o que eu falo. Perde gol na frente, olha aí, ó. Olha aí, não pode perder esse horroroso desse Caio Dantas. Cara, que sorte. Moleque! Esse pipoqueiro do cacete faz a inversão de bola, vem dominando na ponta esquerda, lá vem ali Jefferson dominou, preparou, passou no primeiro, fez o toque, tenta passar, quase deu certo, voltou ali pro Ayrton passou, escancarou, bateu, gol, 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 Ayrton! Ayrton! Você é o cara! Você é o cara! Ayrton! Gol do Bugre! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão! É gol do Guarani! Ayrton, camisa número 30! Jogada pelo lado esquerdo. Ali ele, Luan Dias, quem vem fazendo uma bela partida. Fez sem querer o corta-luz, é verdade. Mas quem veio acompanhando a jogada foi ele. Ayrton, camisa número 30, levou 2, hein? Levou 2 na marcação com a perninha direita. Bateu rasteiro. O goleiro Denis Júnior tá pegando tudo. Pegou pênalti. Mas essa ele não pegou. No canto baixo direito até nem pulou. Ficou cravado no centro do gol. O Guarani vai vencendo o Vila Nova por 2-0 ali, hein? Caio Dantas até abraçou Ayrton e agradeceu. O Guarani quando termina o primeiro tempo, o Guarani vai com 2-0. Isso mesmo, 2-0 no primeiro tempo. Que partida do Guarani, Gustavo Marques! Asa coração, o Guarani vai vencendo o placar de 2-0, poderia estar 3, joga muito bem o Bugre, para alegria do torcedor que respira um pouquinho mais aliviado. Tem o Ayrton falando aí? Vamos ouvir o Ayrton, autor do segundo gol do Guarani. E a sua avaliação do primeiro tempo do time, boa noite. Estou muito feliz pelo gol e pela assistência e por ter sofrido o pênalti também, mas graças a Deus estou mais feliz ainda por essa vitória no primeiro tempo. A gente tem que ajustar alguns detalhes para voltar para o segundo tempo e sair aqui com os 3 pontos. Ayrton, né, o nome do primeiro tempo, né, ele que sofreu o pênalti, é verdade, né, e acabou fazendo o segundo gol. E ali o Caio Dantas, após o gol ali, ajoelhou ao lado do Ayrton e abraçou, né, porque, eu vou falar para você, né, o Vila Nova é uma grande equipe, está lutando pelo G4. E aquela, né, se não fosse o Denis Júnior, como disse os amigos, né, poderiam ter sido aí, mas poderia estar virado 4-0 pro Guarani. Tomara que o Guarani mantenha, né, não tenha aquela síndrome do Gustavo Marques, né, 2-0 acaba levando empate, até mesmo uma virada. Termina o primeiro tempo, o Guarani vai vencendo, Gustavo Marques. Ufa, vamos pro rápido intervalo e voltamos já já. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Gustavo Marques. Estamos de volta aqui pelos canais Futebol Interior, revendo, né, nossa comemoração. Parecia um porco pulando quando solta. Meu Deus. Que coisa importante é a vitória do Guarani. Calma, parcial. Que coisa. Você vê como é que é o negócio, cara? Quem é buguinho de verdade não tem como você... Não, mas... Não, a vibração é diferente. Cara, eu vou falar coisa pra você, cara. Você venceram, né, a situação que o Guarani está, né? Você venceu uma equipe que está aí, né, postulante aí a subir, né? O Vila Nova, todos os anos, ele é uma equipe sempre favorita, né, ao acesso, né? Por detalhes, alguns detalhes, sempre o Vila Nova acaba aí, né, sofrendo aí, não conseguindo subir, né? E o Guarani enfrentando uma equipe que está aí, nada mais nada menos, né, na sexta colocação, a 4 pontos aí do G4. E nós até falávamos algum tempo atrás, né, que o Campeonato Guarani era aquela, né? O problema do Guarani era os 19 times, né? E aquela, lógico, a escalada é longa, primeiro tempo ainda, né? E o Guarani é aquela, tem que pontuar dentro de casa, tem que fazer sua lição, seu dever de casa, e esse primeiro tempo do Guarani foi de encher os olhos, né? E diferentemente das outras partidas, Gustavo Marques, os goleiros, né? Esse Denis Júnior aí pega muito. O goleiro pega muito, diferentemente, né, das outras partidas, o Guarani conseguiu, né, transformar as suas chances em gols, e o Guarani realmente teve mais volume de jogo, atacou mais, soube se defender. É verdade que o Guarani ainda comete aqueles erros primários, né, aquela toque de bola para trás ali, bola na fogueira. Teve o lance anterior, né, depois da perda do pênalti do Caio Dantas, né, um contra-ataque, né, mortal pelo lado esquerdo ali, mais uma vez batendo a cabeça ali, o Salustiano acabou acabou batendo cabeça, e ali o camisa número 11, né, o Alisson, ele entrou livre, leve e solto, e assim, ele abaixou a cabeça, ajeitou pro perna direita e bateu, ali o Vladimir fez a defesa. Se ele erga a cabeça, o Júnior Todinho vem entrando livre, leve e solto. Então é a sorte que o Guarani, também não só a competência, mas a competência e a sorte andam juntos, né, e o Guarani teve essa sorte. No lance seguinte, o Guarani fez o segundo gol. Primeiro tempo de encher os olhos, né? Tomara que o Guarani mantenha o segundo tempo, que normalmente nós sabemos, aí nós comemoramos muito, é verdade, né? Não tem como não comemorar, mas que o Guarani possa manter o espelho do primeiro tempo para o segundo tempo. Lembrando que o Guarani há 11 anos não vence o Vila Nova. A última vez foi pela Série C de 2013 por 2-0. De lá para cá foram 6 derrotas e 4, 5 empates. Então é uma pedra no sapato. Que o Guarani consiga remover essa pedra no sapato para a própria sobrevivência, é verdade, e também para esses números, né? Porque no retrospecto geral entre as duas equipes são 9 vitórias para o Guarani, 9 vitórias para o Vila Nova e 13 empates, né? Então aí com essa vitória parcial, é verdade, o Guarani vai passando à frente do retrospecto e vai já, né? Não falta mais 11 vitórias. O Guarani precisa de
10 vitórias. Próxima partida é longe, é verdade? Não tão longe no sábado, mas lógico, fazer uma projeção sem ter terminado um jogo é difícil, né? Verdadeiramente é uma covardia. Mas iremos enfrentar uma equipe que está dentro do Z4, que é a Chapecoense, né? A Chapecoense que o técnico Alan Al aceitou, né? Aceitou a ida ao Atlético Goianiense, né? Que está na zona de rebaixamento também do Campeonato Brasileiro da Série A, está com 12 pontos. Então o Guarani vai enfrentar o seu concorrente direto. Então o Guarani tem que fazer a lição de casa e aquela. Jogar, tentar, né? Tentar primeiramente terminar essa partida com o maior número de jogadores inteiros, né? Para a próxima partida, que será uma guerra. Todo jogo do Guarani, toda partida do Guarani será uma guerra. E o Guarani, nesse primeiro tempo, né? Ainda das 18, né? Das 19, não acabou esse, né? Mas 18 guerras que o Guarani tem, ele está fazendo a sua parte. 2-0, o Guarani mereceu o resultado. Teve várias e várias oportunidades, volto a dizer, que goleiro esse Denis Júnior. Ele fez ali, né, fora o pênalti, ele fez 2 intervenções ali importantíssimas. Poderia o Guarani ter saído do primeiro tempo vencendo por 4-0. Agora é esperar, né, ver qual vai ser o que o Alan Al vai levar para os jogadores para poder executar dentro de campo. O Guarani irá continuar apertando, martelando, né, fazendo jogadas pelo lado. O João Vitor muito bem hoje. O Luan Dias apareceu pro jogo. O Luan Dias que, né, muitas vezes nós criticamos o Luan Dias, que nós precisamos, né, sentimos falta de um meio articulador, que ele faça essa articulação caindo pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Essa partida aqui ele está fazendo perfeito na execução. Né, teve chance também, pisando na área ali, o Matheus Bueno junto ali com o Anderson Leite ali fazendo a volância, né, cobrindo, né, muito bem o sistema defensivo. Quantas vezes nós vimos até mesmo o Salustiano descendo pelo lado esquerdo e o gol do Douglas Bacelar, né, que abriu a porteira, né, entre aspas, né, ele dentro da grande área. Né, então o Guarani vai achando, os seus jogadores vão, né, correspondendo, né, à pressão. Porque querendo ou não, é uma pressão gigantesca, né? Que jogador que quer chegar numa equipe que já, entre aspas, né? Nós mesmos aqui, né, decretamos o que o Guarani estaria na Série C, pelo que veio apresentado. Então é um alento, né? É muito bom ver o Guarani jogando desse jeito. Obviamente nós sabemos que, né, o jogo é jogado, lambaria é pescado, né? Temos ainda, né, o segundo tempo inteiro, temos 19 rodadas, mas que o Guarani siga esse espírito. Que o único jogo que nós vimos assim o Guarani, né, entregando assim foi contra o Brusque, e bem longínquo também aquele empate contra a Ponte Preta, né, no derby, que o Guarani fez um primeiro tempo impecável, no segundo tempo acabou caindo. Tomara que o Guarani não caia na mesma armadilha e que o jogo está ganho. Que ele agrida o Vila Nova com inteligência. O Vila Nova deixa o Guarani jogar, porém, entretanto, o Guarani não pode, hipótese nenhuma, deixar o Vila Nova jogar, porque o Vila Nova é um time muito perigoso, Gustavo Marques. Com certeza, com certeza. A voz já foi para aquele... Ah, meu amigo, aí que eu falo pra você, né, meu amigo? Aí e o exercício que você aprendeu no Senac? Não, mas quando fica sem voz não existe então, exercício. lógico que tem exercício. Não, quando você fica rouco? Lógico, mas porque você gritou errado. Exercício, claro. Então, pronto. Assim. Exatamente. Mas tem coisa melhor, fala a verdade. Por isso, futebol interior é sensacional, né? Quero agradecer a grande audiência, vocês aqui que estão no YouTube. Ó, eu juro pra vocês, tá? Que algumas mensagens, se perdeu aqui, vocês me perdoem aqui, tá? Porque tem muita mensagem e vão continuando aqui, tá? Vamos lá. Lucas Vini, que rolo compressor, rolo compressado. Faz um, toma dois, gordinho, Lucas Vini. Lucas Vini é sensacional. Felipe Silva, as casas de apostas manipulam pesado. Aí não, né, meu irmão? Só porque a gente estamos ganhando. Thiago Galdino entregou mesmo. Eduardo Tolentino. Boa noite, amigos queridos. A chave virou, saudades demais de vocês. Um abraço, viu, Eduardo? Um abraço. Gustavo Cardoso Hortelã, Vila Nova no sofrimento. Luciano Trivelato, um abraço, meu brother Gustavo Marques. Aqui é o Luciano, dali bugre, dali bugre, dali bugre. Pedro Henrique, Quinteiro horroroso. Nevermore 1939. Vira 2, acaba 4, amém. Pedro Henrique, Quinteiro ruim. Quinteiro horroroso. Que mais? Nevermore, amo Campinas. José Marcelino Fernandes, Guarani é mais um valor, bugre. Um abraço, Marcelino. Osmar Dangar, estou trêmulo e preocupado com esse foguete chamado Guarani rumo à Série A, estratosférico, indomável.
José Marcelino Albert, agora quem saiu do Bugre foi o analista de desempenho, né? Quem será o próximo? Algum dos Marlons ou Reinaldos? Difícil, né? Acho que tá fechado. Acho que já tá fechado. O Guarani agora é só chegar, né? Acho que o Diogo Matheus, até mesmo o Camacho, né? Que estão sendo pagos pelo Guarani, né? Mas não fazem parte dos planos, né? Vamos ver aí com o técnico Alan se realmente eles não vão fazer parte dos planos. Que mais? Lucas Vinho, o elenco bugrino não pode comparecer, então, Nevermore, aberto só pra quem tem dinheiro, Vini, né? Falando de pizzaria que eu não entendi, mas tudo bem. E quando vai voltando as equipes aí, Gustavo Marques? Aí o Guarani ali, ó, o Vladimir, né, passando aquela força ali na roda dos jogadores, também ali na roda dos jogadores do Vila Nova ali, aquele último papo, né, para poder os ajustes, ali o Quinteiro ali, chamando ali a galera ali, mas não vai dar nada. Tomara aí toda a sorte do mundo o Guarani. Vamos pro segundo tempo, Gustavo Marques. O Guarani que vence placar de 2-0 para você ligado, para você conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior, 9h03, horário de Brasília, de Campinas. O Guarani vai vencendo no Brinco de Ouro da Princesa, 2 pro Guarani, 0 pro Vila Nova. Meu Bugre, apresentei a gente com essa vitória. Pelo amor de Deus. Bem que podia, né, meu? Bem que podia mesmo, né? Agora o negócio é torcer, né? Literalmente é torcer, né? E que faltam só 45 minutos para essa vitória, né? Vamos aguardar aí, né? Miguel Epifânio dos Santos, vamos Bugre, Dali Bugre, Nevermore, rolo compressor bugrino, Lucas Vini, Pingão 2-2, te leva uma garrafa, tu já sabe, né? Alguém tá devendo Campara, hein? Semana passada. Deixa nos bastidores. Ele sabe. Né, o Vini sabe que tá devendo o Campari. Não adianta você querer me comprar. Apita o árbitro, bola em jogo no segundo tempo. Gustavo Marques. Esse sou eu, Gustavo Marques, mais conhecido como Gordinho Ditador, contando mais um capítulo na história do Guarani neste segundo tempo. Vem trabalhando bola ali a equipe do Vila Nova, solta ali com ele, o Cristiano perdeu, recuperou o Guarani, quem sabe agora desce no contra-golpe, Luan Dias, solta a bola na ponta esquerda, dominou para Pacheco, preparou, cortou, foi para cima, ergueu a cabeça, cruzamento, Ailton tira de qualquer maneira, a bola volta outra vez para Pacheco, Pacheco já abre o jogo, vem soltando essa bola para Matheus Bueno, para Ailton cortou, passou do primeiro, passou do segundo, abriu, escancarou, bateu para fora! Se tivesse batido antes, seria com mais tempo de desvio, Albert. Escanteio, né? Pelo primeiro escanteio, 53 segundos do segundo tempo. O Ayrton fez o rabisco, saiu do primeiro, saiu do segundo pelo lado esquerdo, bateu firme, bateu forte. A bola acabou desviando da zaga do Vila Nova. Escanteio pelo lado direito. Luan Dias na bola, Gustavo Marques. Quem sabe agora, vamos, Luan Dias, Bugre vence 2-0, mais um, eu enlouqueço. O Bugrão ganha esse jogo, eu fico muito louco, porque você é o meu grande amor. Vai pra cobrança de escanteio, Luan Dias, fechado o desvio, tira de qualquer maneira a zaga da equipe do Vila Nova, bola volta reboteada outra vez. Luan Dias, cruzamento, sobe de cabeça, afasta a zaga, a bola tá viva, sobrou, agora tira a zaga do Vila Nova. É um pé de ganha danado. Afasta ali a zaga do Vila Nova. Tem jogador do Guarani caído lá no sistema defensivo. Completa essa, Luciano. Manda essa bola pra fora. O Bugre começa bem apertando. Tá caído o 23. O Douglas Barcelar na altura do gol bugrino. Exatamente. Quando houve mudança também na equipe, só que eu preciso descobrir aqui quem saiu. Eu sei que entrou o João Lucas e o Alex Silva na equipe do Vila Nova. Gustavo, vou aqui dar uma olhada quem entrou e quem saiu, né? No caso, né? E o Guarani vai pra cima, né? O Guarani vai pra cima ali, um entreveiro, né? Ali um encontrão do Igor Henrique dentro da grande área com o Douglas Bacelar, que está caído, né? Está para receber um atendimento médico. Os dois jogadores olhando ali para a bola. Acabou ali, né? O choque, né? Vamos dizer assim que foi um acidente de trabalho, viu, Gustavo Marques? Já levantado e Guarani no campo de defesa. Trabalha outra vez a equipe do Vila Nova, lançamento feito, tira, Jefferson tira e completa, a bola volta outra vez, reboteada, vem descendo a equipe do Vila Nova com o Igor Henrique passou, fez o toque, recupera a zaga do Guarani, volta a bola com Ailton fez o toque, conseguiu passar no mano a mano, Luan Dias, passa no primeiro, passou, foi tocado, é falta pro Guarani, tem cartão amarelo ali, o 3, quem é? Quinteiro, camisa número 3, Quinteiro, que fez o pênalti em cima
do camisa número 30 nosso, o Ayrton, né? O Luan Dias foi levando no rabiço, saiu por um, saiu por outro e acabou ali levando a falta ali, ele cai dentro do gol, né? E quando ali as mudanças na equipe do Vila Nova, né? Foi embora o Juan, camisa número 6, já estava amarelado, entrou camisa número 21, o Alex Silva, e foi embora também o Gemes, o camisa número 4, e entrou o João Lucas, o camisa número 20, Gustavo Marques. Você ligado, você conectado junto com a gente, quem sabe agora. Tem falta pro Guarani, Luan Dias na bola, tem também Matheus Bueno. O Bugre vence placar de 2-0, Luan Dias, cruzamento na grande área, sobe de cabeça completa ali a zaga da equipe do Vila Nova. A bola volta com o Salustiano, tentou fazer ali um drible errado, recupera a equipe do Vila Nova e o Bugre pede um arremesso manual, mas foi ao contrário, é manual, favorecendo a equipe do Vila Nova. 2 pro Guarani, 0 pro Vila Nova. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado, você conectado, ouvindo a transmissão esportiva dos apaixonados pelo Guarani. Gustavo Marques e Albert Cavalcante trabalha essa bola, a equipe do Vila Nova ganha o arremesso para o mal, favorecendo a equipe do Guarani. Já foi cobrado, domina para Anderson Leite. Anderson Leite para Caio Dantas, invadiu a grande área, bateu pro gol, defendeu o goleiro. Como é ruim esse Caio Dantas, pelo amor de Deus. Vai. Faz uma, erra 10, tem 10 para fazer 2. Chegou batendo pro gol para defesa do goleiro, mas é verdade. Tem 10 oportunidades, precisa errar 7 para fazer 2. E que bola, né? Bola enfiada do Anderson Leite para ele, né? O camisa número 99, o Caio Dantas parece sentir o pênalti que ele perdeu, hein? Livre, leve e solto, ali bateu cruzado, o goleiro Denis fez a grande defesa, lá vem o Bugrão. Lá vem Caio Dantas, abre o jogo, domina a tabelinha feita, tenta ali escancarar essa bola, não consegue a recuperação da equipe do Guarani, domina ali pro João Vitor fez o lançamento, vai ali, vai Caio Dantas, pelo menos não um jogo de corpo. Pelo amor de Deus, domina outra vez, a devolução feita, vem trabalhando essa bola da equipe do Vila Nova. Lançamento feito, completa, consegue ali fazer a falta. Faz falta, ele vai receber um cartão amarelo, o Salustiano, porque mandou um bicão na bola desnecessariamente. É, exatamente, cartão amarelo, quer mostrar a raça, lindo, não, né? É assim, né, velho? Não é assim, né, Salustiano? E ainda, né, eu tomara que não, viu? Tomara que não, deixa eu dar uma olhada aqui, mas se eu não me engano, Gustavo Marques e amigos... O Salustiano, com esse cartão amarelo, ele está pendurado. É isso mesmo. Olha que engraçado. O Guarani vai enfrentar... É isso mesmo. O Guarani vai enfrentar a Chapecoense na próxima rodada, né? O Salustiano está pendurado. Com esse cartão amarelo, está fora da próxima partida. Inteligente. Não quer jogar, né? Inteligente. Vai tocando bola outra vez ali. A equipe do Guarani abre o jogo. Vem soltando a bola ali com o Igor Henrique. Igor Henrique fez o toque. Domina na ponta. Vem descendo ali com o Alisson. Alisson pedalou, foi pra cima. Se perdeu tudo. Recuperou Jefferson. Já faz ali o toque. Domina, tentou acionar Luan Dias. Tenta ali pro Caio Dantas. Também não consegue. Coloca o Paraíso. Abre o jogo, domina, cruzamento na grande área, sobe de cabeça. Quais são as opções para tirar o Caio Dantas? Hoje não é o dia dele. Hoje não é o dia dele mesmo, viu? Você vem dominando, abre o jogo, solta a bola na ponta, domina outra vez. Manda a bola no alto, meu rei. A bola volta outra vez, reboteada, vem tocando a bola a equipe do Vila Nova, ainda no sistema defensivo. O Bugre vence, placar de 2-0. Para tirar o Caio Dantas, quais são as opções? Daniel dos Anjos, minha nossa. Marlon Maranhão, Jesus. Reinaldo, pelo amor de Deus. E o Lucas Paraíso. Se não fosse Paraíso, eu fico Caio Dantas. Estou a 2 passos do paraíso. Domina a equipe do Vila Nova, recupera essa bola, a equipe do Guarani, a bola vai pra fora, Matheus Bueno manda a bola pra fora. É arremesso normal, favorecendo ali a equipe do Vila Nova, que já trabalha essa bola, domina, feito o toque. Isso, meu filho, recupera essa bola, vem descendo a equipe do Guarani, Luan Dias, solta a bola, meu filho! Ele soltou na hora que não era pra soltar. Pelo amor de Deus. Que coisa, meu Deus, que trânsito. Vai! Domina. Expulsa, até amarelo, acabou de ganhar amarelo. Quem? Não. Pra cima do Ayrton, não. Porque matou amarelo foi o Quinteiro, né? Você tá doido. Esse aí foi o Quinteiro, ué. Quem tomou amarelo na última jogada? Quinteiro levou o cartão amarelo. Esse aí era Cristiano. No último contrato. O Cristiano levou o cartão amarelo agora. Capite? Presta atenção no jogo. Ele está louco, Gustavo Marques. Eu também gostaria que todo mundo levasse cartão vermelho aí, né? Cristiano, camisa número 5, amarelado, canarinho amarelo, quando está o jogador do Guarani.
né, no chão, e o Guarani vem, ó, o Guarani com outra postura, hein? Em cima nós tínhamos Guarani, dúvida, postura, né? A postura do Guarani é diferenciada desde o primeiro minuto do jogo. Exatamente, o melhor jogo do Guarani, o primeiro né? E o Ayrton, né? O Ayrton que, né, nós sabemos aí recebeu o pênalti, né? Sofreu o pênalti no caso, acabou fazendo o gol. Tomara que o Guarani continue assim, não pode deixar esmorecer. E outra coisa, hein, o Caio Dantas, ele acabou sentindo aquele pênalti, teve a chance de fazer o terceiro gol, né, quando estão pedindo ali o carrinho maca ali, hein, parece que a pancada ali do camisa número 5, Cristiano, machucou o jogador do Guarani, né, ele vai saindo mancando, meu Deus do céu, aí pronto, aí eu já começo já a pensar em Reinaldos, foi um pisão, né, que ele levou, né, um pisão, ficou, né, de graça, cartão amarelo. E aqui, ó, o Nevermore Albert manda um abraço para Limeira. Um abraço, Limeira. Um abraço para vocês. Que mais aqui? Reinan, Bugrão, vamos fechar o tampa do caixão com a vitória com V maiúsculo. Põe eu nessa zaga aí, o Lucas Vini. Só senhor do Vila Nova, né, meu? Aí sim, você vai entregar paçoca pra nós. Marcelo Borges, abraço meu nobre amigo Albert, bom jogo, abraço. Aqui é a melhor equipe de transmissão, obrigado, viu? E a Chape, hein? Sabadão é nós, hein? Guarani e Chape, os dois índios, hein? É sábado? É sábado, né? Faz o toque, abre o jogo para Pacheco, Pacheco dominou, faz a abertura de bola, devolução feita para João Vitor, João Vitor domina, vem o Guarani, a tabelinha feita errada, a bola volta outra vez, rebotear a posse de bola do Guarani, consegue recuperar essa bola, mas acaba ali fazendo falta aos trancos e barrancos, marcou não? Agora foi. Falta. Que raça, hein? 2 jogadores em cima no campo de defesa, né? Do Vila Nova. Vila Nova não consegue respirar, Guarani. Né? O que é isso aí? Agora que foi. Minha Nossa Senhora. Que faz, hein? Esse aí manda um salve pra Feira de Santana, ó. Reinan, manda um salve pra Feira de Santana. Um abraço, Feira de Santana! Conectado, ligadinhos aqui na nossa live. Não esqueça, hein? Compartilhem. Deixa aquele joinha, né? Não custa nada. Deixa aquele joinha. Também se gostou, põe aquele joinha pra cima. Se não gostou, põe pra baixo. Mais importante é o seguinte, compartilhe. É o like, compartilhe. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Canais Futebol Interior, narração Gordinho e Velho Pingão. Guarani tem 2, Vila Nova tem 0, 10 e 40, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Chega lá, vem o Vila Nova, batida pro gol do Vila Nova, mas subiu a bandeira. Mas você sabe, né? Não tá valendo Gustavo mais. Marques. Mas não sei não, hein? Diga, Albert. Então. Não, tava escancarado, olha aí, pelo amor tudo de bem, Deus. mas você viu que o jogador Vila Nova fez, né? Concluiu pro gol, deixa o VAR se virar, é isso que o Guarani tem que fazer nas próximas partidas, né? Por mais que esteja debaixo da saia, literalmente, marque, põe a bola pro barbante e deixa o VAR se virar lá, né? Porque se for ser um golaço, né? O camisa número 20, João Lucas, foi marcado, graças a Deus, o impedimento, é vida de letra ali. Falta marcada, já cobrada, segue no Brinco de Ouro da Princesa, 11 minutos do segundo tempo, Guarani 2, Vila Nova 0. Vem trabalhando bola outra vez a equipe do Guarani, Canais Futebol Interior, aqui você respira futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Um abraço para a Feira de Santana, o Reinan, mandando a gente mandar um abraço para a Feira de Santana, a Sofia Cavalcante. Será que ela é... Manda um salve para Gramado. Sofia, nós temos algum parentesco, né? Porque meu nome é Albert Cavalcante, será que nós temos algum parentesco, minha querida? Um abraço pra você, pode ser prima, né? A família Cavalcante é grande. Cavalcante, seu pai era muito namorador? O quê? Acho que não. Eu acho que não andava com ele, quer dizer, eu andava com ele, mas eu não, né, você sabe, né, eu andava com ele, mas não estava no mundo, né, mas... Você é homem tranquilo, né? Hã? Você puxou seu pai. Eu sou sossegado, eu não tenho esses problemas não. Mas tudo bem, né, quem fez o gol impedido do Vila, Andressa, foi o camisa número 20, o João Lucas, né, ele entrou no segundo tempo, né, só voltando aí, né, as substituições da equipe do Vila Nova. Foi embora o James, camisa número 4, e entrou camisa número 20, João Lucas. E o 21, Alex Silva, entrou no lugar do Juan, camisa número 6.
Esse Albert Cavalcante, pra você ligado e conectado junto com a gente, canais Futebol Interior, que nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Já trabalha essa bola aqui pro Guarani, a bola vai saindo pra fora, tem arremesso, bola na ponta esquerda, o Guarani vence placar de 2-0, gol de Saluciano e gol também de Ayrton. Negativo. O Douglas Bacelar. Douglas Bacelar, me perdoe. Saluciano Douglas Bacelar e ele, Ayrton. Vem trabalhando bola aqui pro Guarani, abre o jogo, domina aqui na ponta com o Pacheco dominou, fez o toque, a abertura de bola vem carregando para Matheus Bueno, Matheus Bueno ergueu a cabeça, fez o toque, domina para João Vitor dominou com a perna direita, abre o jogo para Pacheco, e Pacheco dominou, escancarou, foi na correria, foi puxado, tentou fazer o toque, pediu falta, não ganhou nada, recupera ali o Cristiano, já abre o jogo na ponta para ele, o camisa número 9 para o Alisson dominou, fez o toque no círculo central, trabalha essa bola, a equipe do Vila Nova, conseguiu a recuperação, caiu Dantas, soltou essa bola, que linda jogada, vai na categoria, solta essa bola, bateu pro gol, pra fora, toca a bola, Leite, toca a bola, Leite, foi sozinho, quase o terceiro gol do Guarani, Albert. Dá até pra perdoar, né? Não tem cacuete de atacante, ali a parede, no meio campo, camisa número 99, Caio Dantas, ali pelo lado esquerdo apareceu ele, Anderson Leite, que ali venceu, né, na velocidade. Ali ele ergue a cabeça. O João Vitor vinha entrando livre, leve e solto pelo lado direito. A bola acabou explodindo na zaga do Vila Nova, mais um escanteio pro Guarani. 2 jogadores na bola. Ele, Ayrton, camisa número 30. E também ele, o camisa número 10, Luan Dias. Quem sabe agora, Gustavo Marques. E vai pra cobrança lá de escanteio. Tem oportunidade o Guarani. Cruzamento na grande, bola fechada. Se pega um abraço, a bola volta. Outra vez vem a equipe do Vila Nova no contra-golpe. O jogador tá caído. É falta para a equipe do Vila Nova, Albert. Ali, né, o escanteio cobrado na primeira trave. A zaga acabou tirando. E ali o camisa número 20, né, João Lucas, ele ia sair no contra-ataque, o Jefferson foi esperto, hein? Pulou na bola, mas na verdade visando somente o jogador do Vila Nova. Segue no brinco de ouro da princesa, 15 minutos do segundo tempo, Guarani 2, Vila Nova 0. Um abraço também pro Marcelo Borges, diz assim, abraço meu nobre amigo Albert, aqui a melhor equipe de transmissão, abraço Gustavo Marques, forte abraço pra você meu parceiro Marcelo Borges. Trabalha a bola, vem o Vila Nova, cruzamento na grande área, passa por todo mundo e vai embora. A bola volta ali, reboteada com ele, o camisa 11, o Alisson. O Alisson solta essa bola, nossa, se perdeu ainda, recupera Matheus Bueno, solta. Errado a devolução ainda. E para a equipe do Vila Nova que vem tocando bola, abre o jogo, tenta ali no círculo central, dominou, lançamento feito, bate bola ali no paredão da zaga bugrina, a bola volta, inverte na direita para a esquerda do Leme Pontal, domina aqui o Alisson preparou, soltou, girou o corpo, fez o toque, devolução feita, domina outra vez ali a equipe do Vila Nova, a abertura de bola domina com camisa número 20, entrou agora o 20, quem que entrou? Nossa. Meu Deus, hein, Albert? Ai, pera aí, olha os caras. Lá vem o Vila Nova, por favor, eu sei que você falou, mas repita, Albert. Então tá. Não me faça passar vergonha, só faça o James, o camisa número 4 foi embora, entrou o camisa número 4 foi embora, o James. Pera aí, deixa eu anotar aqui na minha papeleta. Exatamente, tá procurando a caneta. Enquanto isso, eu vou mandar um abraço aqui, né? 4, oi, galera. James. Eu sou Anailton Rios, moro em São Paulo, mas estou em Valente, Bahia. Manda um salve pra todos, Valente, Bahia. Um abraço pra Bahia, Valente de Bahia. Um abraço a todos. Então, o James, camisa número 4, foi embora. Entrou camisa número 20, João Lucas. E foi embora o camisa número 6, também o Juan. E entrou o 21, Alexio. De novo? Não, agora... Lá vem o Vila Nova, cruzamento, tira daí, pelo amor de Deus. Anderson Leite, não brinca aí não, manda o bicão pra frente. Vai, Lu. Vem o pingão, abre o jogo no contra-golpe, vira o jogo, faz o toque, abertura de bola, vira pra Caio Dantas. Caio Dantas, você não consegue passar Caio Dantas, você não consegue passar mas também Caio se Dantas. secando desse jeito aí... Vamos lá, a outra substituição? O Juan 6 foi embora e entrou o camisa número 21, o Alex Silva. E vai sair também o Júnior Todinho, 29. E vai entrando o 17, Everton. Então vamos lá. James, camisa número 4, foi embora, entrou camisa número 20, João Lucas. Juan, camisa número 6, foi embora, entrou 21, Alex Silva. E foi embora Júnior Todinho. Tchau, Júnior Todinho foi embora e entrou camisa número 17, Everton. A informação para Hipercap Brasil.
Trabalha a bola, Luan Dias. Opa! Não tá valendo mais nada. Olha o Ralf. Ih, Ralf, jogou na onde, Ralf? E o Rafael Monteiro, quem fez mais escanteios no jogo? Até minhas contas aqui, né? O total tá aí 5, né? Está aí 3 para o Guarani, né? Todos pelo lado direito, né? Não teve nenhum pelo lado esquerdo. E 2, né? E 2 para o Vila Nova, um pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo. Esse Vini aqui é fanfarrão, né? Fala, narradores, nota 10, sou aqui de Hong Kong, manda um abraço pra todos daqui, Força Vila, Monte Pretano. Ei, Vini, você é sensacional. Tá certo, esse Albert Cavalcante domina ali, sempre ele, Cristiano, abre o jogo, solta essa bola aqui na ponta, vem trabalhando ali com o Alisson para a equipe do Vila Nova, cruzamento, sobe de cabeça para fazer o corte, a zaga da equipe do Guarani, a bola volta, reboteira, tenta ali fazer o toque, chega na marcação, tira, afasta o perigo, domina com o Alisson de novo, Alisson dominou, carregou essa bola, vem descendo outra vez a equipe do Vila Nova com Everton passou, driblou, fez o lançamento muito forte, a bola se perde para fora, tem arremesso por lá, Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Trabalha essa bola a equipe do Vila Nova, conseguiu passar, foi pra cima. E olha o perigo, chegou batendo pro gol. Defesaça de Vladimir. Tira agora o número 23, que é o Douglas Barcelar, tira o perigo, quase que seria o gol do Vila Nova, Albert. O Everton que acabou de entrar, né? Fez a parede ali, recebeu na frente do Salustiano, bateu fino, bateu forte, a bola veio quicando, é verdade, ali no canto direito baixo do goleirão Vladimir, que pulou como um gato, assim como o Denis Júnior, e fez o milagre, fez a defesa. Escanteio para a equipe do Vila Nova pelo lado esquerdo. Lá vem os homens. Lá vem a equipe do Vila Nova, cruzamento, afasta a zaga da equipe do Guarani. Completa, só dá Vila Nova agora. Só dá Vila Nova, vem descendo outra vez pela ponta. Tem jogador do Vila Nova caído dentro da grande área, domina com o Alisson. O Alisson dominou, tenta ali tirar a jogada, não consegue, gira. O corpo vem dominando o cruzamento na grande área, foi fechada, sobe de cabeça para tirar. No rebote, a batida pro gol, a bola tá viva, tira! Opa! O jogador, meu Deus do céu. Mas que bololô, a bola tá viva, tá valendo tudo. Meu Deus do céu. Tá valendo tudo. Poxa, viu de jogador, nossa, é muita nossa, ruindade, e cara. Todo mundo em cima ali, o bololô, né? Ali o camisa número 21, olha lá, cruzamento, né? Ali o Douglas Barcelar tirou e a bola acabou, ó lá, deixou pro goleiro, tira. Não, mas chutou, acertou o Vladimir ali, a bola continuou ali, ó, batendo, parecia ali jogando, né? O International Superstar Soccer, né? Foi nada pra cima o camisa do número 27 ali, acho que foi, né? O Igor Henrique acabou entrando no carrinho, né? 4, 5 jogadores em cima. Meu Deus. E ali parece que foi um pênalti em cima do jogador do Vila. Tomara que não, né? Tomara que não. E ali o Anderson Leite também entrou com o pé mole também. Tudo bem, o Guarani vence por 2-0, mas a zaga do Guarani é horrorosa. Não, então, aí começa, né? Horrorosa, aí começa o jogo, né? Começa a chegar a metade do segundo tempo. Olha lá, tá vendo? Uma revisão. Pode ser aí marcado um pênalti pro Vila Nova, né? Na hora que chegou ali. Então, entrou né, ali o calço, né? Pode ser que marcado um calço em cima do jogador do Vila Nova. Aí é castigo, né, velho? Aí é castigo. Chuta a bola, não chuta a bola. Aí é um castigo. Né? Só que me faltava, né? Porque ali, parece que o Douglas Barcelar acabou dando um calço em cima do jogador do Vila Nova, que acabou desabando e acabou sobrando a bola ali, né? No meio do bololô, aí Vladimir, junto com os jogadores do Vila Nova, um chuta daqui, chuta de lá, e a bola acabou entrando, né? E quando ali o Vladimir está recebendo atendimento médico, ele tomou um pisão na mão. Vamos aguardar, vamos, né, torcer para que nada, né? Que o VAR não tenha visto nada. Porque ali, se ele for marcar, vai ser uma penalidade. Quando ali o Luizinho Lopes, né, o técnico do Tigrão ali, está chamando o camisa número 3, né, o Quinteiro ali, já está amarelado. Viu? Se tivesse feito exatamente, né? Ali, ó, a jogada. Ali, ó, quando o Douglas Barcelar acabou ali... Então, não, ali, pra mim, ali ele acabou se enroscando com o Salustiano na passada, né, dentro da grande área, tá? Acabou se enroscando com o Salustiano e pra mim não foi nada. Ali, irmão, é perna que vai, perna que vem, pra mim... Foi falta, mas falta pro goleiro, olha lá. Murilo Guerreiro, bora Guarani. 2, Vila Nova 4. Vira essa boca pra lá, pelo amor de Deus. Né? O Gorila também, ele chega também. A turma gosta de dar uma secada, hein? Pelo amor de Deus, seca não.
Vamos lá, bola ali, já colocada ali, foi marcado falta em cima do goleiro ali, quando ali o Salustiano, camisa número 11, também o Alisson que está amarelado, estão discutindo, o Salustiano tá pedindo ali jogadores calma, pra ter calma, né, pra ter calma, e ali o Vladimir mostrando ali, né, que tomou a pancada, nada foi marcado, a sorte que o calço, né, que seria a sorte que a passada do jogador do Vila Nova foi em cima do Salustiano e acabou chutando o Salustiano e depois e acabou tropeçando. Se não, é um eventual pênalti. Se vai a partir do segundo lance, era a penalidade máxima, viu, Gustavo Marques? Ufa, menos mal, pelo amor de Deus. Não dá mais. Que a zaga bateu cabeça. Bateu. E feio, hein? Trabalha a bola a equipe outra vez do Vila Nova, meu Deus. Vai, Vladimir, a bola é sua. Meu Deus do céu. Aí, já começou. Então, aí agora começa, começou, né? o Guarani. Então, Guaranizar. O Guarani começou a Guaranizar. Né? Começou o Guarani, né, ó, perdendo de 2-0, né? Esse é o problema. Vem Luan Dias, meu Deus, ele corta pra trás. Não, faz pra matar o jogo. O Guarani, pra você ter ideia, a situação vai, do Guarani, ruim, é agora, abre o jogo, domina aqui na ponta, vem descendo com o João Vitor dominou, invadiu a grande linha de fundo, pedalou, foi pra cima, cruzamento, olha o gol, escanteio pro Guarani, tirou no fundo do gol, goleiro Deni Júnior. E o detalhe é seu, Alberto. Ia ser o gol espírita. Igual o Eric Pulga fez contra o Guarani na rodada passada, o João Vitor, ele pelo lado direito, ele viu ali o Caio Dantas, é verdade, pedindo a bola, ele eu não confio no Caio Dantas não, vou fazer o cruzamento, ele bateu meio torto, é verdade, a bola pegou efeito, a bola ia pra dentro do gol, hein, quase o Guarani faz o terceiro gol, escanteio pro Bugli, mais um, Ayrton na bola pelo lado direito. Ayrton na bola, vai pra cobrança de escanteio, a bola aberta, ele nega, toque de cabeça, pintou o gol pra fora. Passe, vai embora, Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado e conectado, Guarani tem 2, Vila Nova tem 0, Albert Cavalcante 24-56, sua análise aí nesses jogos, nesses 25 jogados. O Guarani começou o primeiro tempo avassalador, o segundo tempo avassalador, ali o Caio Dantas teve a chance de fazer o terceiro gol, acabou perdendo, e ali com as mudanças do técnico, né, do Vila Nova, o Luizinho Lopes, aí a equipe do Vila Nova, por mais que ainda sofra para poder criar, quando chega com muita, né, com muita volúpia. Acontece, o Guarani, quando tem a bola no pé, né, ali as tomadas de decisões dos jogadores do Guarani, né, lembram aí o primeiro turno, né, onde o Guarani tinha chance e não sabia o que fazer com a bola. Então o Vila Nova é um franco atirador, é uma equipe de muita qualidade, o Guarani consegue uns 2-0, né? E eu vou falar para você, torcedores, né, que nos acompanham aqui, né, pelos nossos canais aí, pela Rádio Valinhos FM, né, pelo Futebol Interior, canais de áudio, né, que o Guarani, um placar tranquilo pro Guarani, numa partida como essa contra o Vila Nova, né, que está um time que está alguns pontos para subir, o Guarani tem que fazer uns 4-0 pro torcedor ficar tranquilo. Porque o Guarani, nesses últimos 10 minutos, estamos com 26 minutos, o Guarani deu aquela famosa cochilada. Como diz o Gustavo Marques, parece o Guarani no primeiro turno, né? O time rebaixado. Quando o Vila Nova vai pra cima, o Guarani precisa mais uma chance. Agora trabalha essa bola a equipe do Guarani. Luan Dias pediu falta, não ganhou. O lançamento feito, domina pra João Vitor ajeitou. A bola volta outra vez pra Luan Dias pra Pacheco na ponta direita. Lançamento feito, Caio Dantas bota a bola no chão. Ele dominou, passou no primeiro, fez o toque. Meu Deus do céu, hoje ele tá uma draga. Horroroso esse Caio Dantas hoje na partida. Pelo amor, não acerta uma. Pode trocar. Meu Deus. Também com um traseirão maior que o meu aí. Parece um Dino da... Querida, cheguei. Não consegue fazer nada. Pelo amor de Deus. Eu tô errado. Meu Deus do céu. Parece, sabe aquela família dinossauro Dino? Querida, cheguei. Eu é a mamãe. Nossa, pelo amor de Deus, cara. Tira logo esse Caio Dantas, bota o Paraíso. Vem tocando a bola, vem dominando a bola, a equipe do Guarani. De novo, meu Deus do céu. Errou de novo, Caio Dantas. Tira esse cara daí, pelo amor de Deus. Ele perdeu o pênalti, perdeu o gol no segundo tempo, ele perdeu cansado, a confiança. Tá cansado, tira. O Guarani tá com um a menos. Pelo amor de Deus, trabalha essa bola do bem da equipe do Vila Nova. Abre o jogo, vem tocando. Abre, fez o toque. A abertura de bola não, aqui na pelo amor de Deus, não vai sair de lá.
sabia Eu que você ia falar lembrei, isso. meu Deus do E céu. vem carregando outra vez o cruzamento do Vila Nova. Pega bem, goleiro. Eu sabia que você ia lembrar disso daí. Pega bem, Caio Dantas no gol. Escuta, Diga aí. olha que a Flavinha tá falando aqui. Flavinha, um beijo no seu coração. Da onde você é? Conta pra nós aí. A melhor coisa que o Vitória fez foi mandar embora o Caio Dantas. Concordo. Falou tudo, Flavinha. O artilheiro Você falou Guarani, tudo. Flavinha. Horroroso. Só você que gosta dele. Eu gosto, cara. Eu Só gosto. você gosta dele. Eu gosto. Artilheiro. Enche a boca pra falar artilheiro. Pelo amor de Deus, se nunca ele... vi artilheiro com 7 gols. Você nunca viu? Então você tá vendo agora. Pelo amor de Deus. Se ninguém tem... Olha lá, e quando ali, ó... Ali a arbitragem ali está ali, ergueu o cartão amarelo, só que tinha um bololô de jogadores do Vila Nova ali, ó. Né? Ali um pisão em cima do Matheus Bueno, camisa número 17, hein? O Everton acabou levando mais um cartão amarelo, né? O time do Vila Nova tem 1, 2, 3, 4, 5 cartões amarelos, enquanto o Guarani tem 2 cartões, né? Quando ali tá pedindo alguma coisa ali, ó, parece que ó, o árbitro ali tá escutando o milionário Zé Rico, né? Por conta do lance, né? Será que tá achando que é pra expulsão? O que é? Eu não sei. Tá tudo parado. Vamos aguardar aí quando o Quinteiro está ali, né, balançando a cabeça. Vai ver ali se a falta foi para cartão vermelho, vai mudar a cor do cartão, hein? Vamos ver, hein? Pediu para cobrar, segue o jogo, bola do Guarani, segue o jogo. Segue o jogo. Ufa, o tempo vai passando, o Bugrão vai vencendo o Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Até que enfim tirou essa draga de campo. Quem saiu aí, Albert? Vai embora ele, né? Vou mandar um abraço pro canal da Sara. Manda um abraço para Magé, Rio de Janeiro. A Flavinha é da Bahia. Um beijo no coração de vocês, tá? E foi embora ele, né? O artilheiro do Guarani. E nesse campeonato brasileiro, né? Ele que não teve uma jornada boa, perdeu um pênalti, acabou perdendo um lance claro. Foi embora em 99 e entrou ele, né? Estou a 2 passos. Lucas Paraíso, camisa número 7. A informação para Hipercap Brasil. Que coisa, eu coloquei aqui a mudança do lado dos caras. Ah, eu sei. Hoje tá todo mundo louco. Hoje Guarani vencendo o Vila Nova já é coisa de louco, né? 29:30 agora e atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. 30 passados desse segundo tempo, 20ª rodada, Brinco de Ouro, Guarani 2, Vila Nova 0. Campeonato Brasileiro Série B, Ceará vence o Goiás fora de casa pelo placar de 1-0. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. Esse sou eu, tá amarelado quem aí, Albert? Luan Dias, o camisa número 10. Agora aqui o Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento, filho do Pará, resolveu arrancar os cartões, né? Quando o Luan Dias saiu, né, aplaudindo ali a torcida do Guarani, pena que ele perdeu 2 gols, aí ele poderia se consolidar mais ainda na tiraria do campeonato. E o Luan Dias levou o 3º cartão amarelo, está fora da próxima partida, Gustavo Marques. E ali, ó, o Nevermore 1939, Albert, a nossa vitória está consolidada, calma. Não, você é louco. Não, mas você é louco. Já vai deixar preparado no ponto, tá? 31 minutos passados desse segundo tempo. O Guarani vai vencendo o Canais Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem trabalhando bola aí, a campeã do Guarani. Opa! Caiu ali o Paraíso. Vai receber cartão amarelo. Quem ali? O camisa 17, o Everton da equipe do Vila Nova. Então, mas você levou o cartão amarelo? Mas você levou o cartão amarelo, então tem alguma coisa errada que não tá certa, né? Então eu marquei o cartão errado pra pessoa errada, que é o 2º cartão amarelo. Eu vou dar uma olhadinha aqui pra quem ele deu o cartão. Não, mas ele já tinha levado num treveiro que teve, né? Num lance anterior. Tinham levado o cartão amarelo, agora eu vou descobrir quem que é. Né? Se não foi o Everton daquela jogada, né? Então foi o camisa, deixa eu ver quem foi que levou aqui. Se foi o Alex Silva que levou antes. Mas o Everton amarelado. A informação para Restaurante do Dadá.
Pra cobrança de falta, tem oportunidade. Luan Dias na bola. Luan Dias faz o cruzamento outra vez. A bola tira de qualquer maneira a zaga da equipe do Vila Nova. Completa. O Bugre mandando essa bola pra frente. Canais Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Descobri. Vamos lá. Quem levou o cartão amarelo, aquele lance, né, que eu achei que era o Everton, foi o Igor Henrique, camisa número 2, viu, Gustavo? O Igor Henrique levou o cartão amarelo. Então, faltou, Zé, o camisa número 2, Igor Henrique. Ó o Guarani! Elias, pô. Camisa número 2, o Elias? O Elias, o Igor Henrique é o 27. Desculpa, 27. Desculpa. Vem tocando bola o Ralf abre o jogo, vem tocando bola outra vez lá pelo sistema ofensivo, dribla, faz o toque, o Alisson fez o toque, vem, eu tô vendo dessa bola, domina, abre o jogo ali com o Ralf já fez o toque pela ponta direita com o Quinteiro fez o toque, domina na ponta direita, o Goiás acaba de empatar com o Ceará, domina, olha, vê quem joga, salta essa bola, domina outra vez com o Cristiano passou, fez o toque, abertura para Igor Henrique, lançamento, tira, afasta a zaga da equipe do Guarani, já completa, agora! Fez o toque para Ayrton. Ayrton na categoria, na correria total. Faz a inversão de bola da esquerda para a direita. Tira, afasta a zaga da equipe do Vila Nova. Já trabalha essa bola do círculo central. Domina, revita ali. O desperdício. Abre o jogo, domina, faz a inversão de bola. Toca a bola da equipe do Vila Nova. Vem tocando bola no sistema defensivo com o Alisson. Lançamento, tira essa Luciano. A bola volta. Rebote, era completa ali. A zaga da equipe do Guarani. A bola tocada. Conseguiu passar. Vem na correria total. Paraíso tentou fazer o toque e ganhou a arremesso manual. Canais Futebol Interior, que nós esperamos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Diga, Albert. Primeiramente, né, qual é a Quimizeira, qual era a chance do Guarani ganhar do Vila Nova? 0. Chance 0, né? Pelo retrospecto, mesmo empatado, né, aí 11 anos sem vencer o Vila Nova. E o que é isso aqui, ó? Boa noite, será que dá ambas aqui? Oswaldo Silva, o que é isso, Gustavo? De aposta, explica pra nós aí que dá ambas aí. O que é isso aí, Felipe? Dá ambas. O que é? Não aposta? Empate, será? Que é isso aí? Ambas as equipes. Eu acho que... Será que dá os dois? Eu acho que não, eu acho que não. Meu irmão, o máximo era um empate mais 2-0. 2 times marcam. Era pra ser 3. Ele falou que os 2 times marcam, não importa, independente de quem for a equipe. Cara, vou falar pra você, o Guarani a partida de hoje o Guarani não tá levando gol, né? Mas o Guarani é o último colocado. Tempo, Vila Nova é o melhor, né? Exatamente. O Guaranizeiro volta, né? Então, o Guarani tá acostumando dar a famosa guaranizada, né? Quando vai embora. O camisa número 5. O Cristiano vai embora, o camisa número 5 vai entrando camisa número 7, o Emerson Urso. E vamos ver agora o outro que vai sair também. Vai embora o camisa número 27, o Igor Henrique, vai entrando camisa número 15, João Vitor. Então vai embora, foi embora o Igor Henrique, camisa número 27, entrou camisa número 15. E quem mais que foi embora, que eu falei também? E foi o Cristiano, camisa número 5, foi embora. Entrou o camisa número 7, o Emerson Urso. Gustavo Igor Marques. Henrique sai então, entra. Igor Henrique sai, entra o camisa número 15. Cruzamento, Vila Nova vem, tira, afasta a zaga da equipe do Guarani. A bola volta outra vez, reboteada, vem tocando a bola a equipe do Vila Nova no círculo central. Trabalha essa ali com o Ralf. Ralf faz a abertura de bola, devolução feita e jogada dentro da grande área. Tira, afasta ali o perigo. A zaga da equipe do Guarani. A bola volta, vai para Paraíso. Meu Deus do céu. Então, o Paraíso. Vamos lá. Então foi embora. O Igor Henrique. O Igor Henrique. No 27 entrou o 15, o João Vitor. E foi embora o... Quem mais que foi embora? Agora até esqueci. O Cristiano, camisa número 5, entrou o 7, o Emerson Urso. 1, 2, 3, 4, 5. As 5 substituições do Vila Nova já foram feitas. E aqui, ó, estão perguntando, ambas equipes marcam gols. Paulista Silva, muito bom, Guarani, vamos vencer. Sou paulista e santista, hoje estou com o Guarani, um abraço. Fábio Oliveira, postei em mais de 9 escanteios. Acho que ainda dá. Será que mais 2 escanteios, gente? Sai. E vem os caras, vem a equipe do Vila Nova, linha de fundo, cruzamento, tira, afasta ali a zaga da equipe do Guarani, a bola vai para fora, tem arremesso normal, só dá o Vila Nova. Só dá o Vila Nova, meu Deus do céu, por isso que é bom marcar aí as oportunidades, para marcar pro fundo da rede, por quê? 3-0, cara, 3-0 é o Guarani, o Caio Dantas, né?
Se tomar um gol aí, pelo amor de Deus. Nem brinco, não. Vira essa aí bola pra lá. Fica difícil. Aí quem apostador aí, ó, que escanteio, pode ter certeza que vai passar, viu? Aí 7 escanteios da partida vai passar, porque o Vila Nova vai pra cima. Vem o Vila Nova, lançamento feito. Não, sai. Fez o Bumba Meu Boi e a bola vai pra fora. Foi o quê? O Bumba Meu Boi, nem sei. Você não falou isso. Você não falou. Por quê? Por que? Você trocou a letra aí, o B pelo D. Não, então qual que é? Não, é Bumba Meu Boi, você falou outra coisa. O que eu falei? Você falou... Bumba Meu Boi, não, eu falei. O B do final... Ai, meu Deus do céu. Ele tá vendo. O Guarani deixa o cara... Ó, Paraíso! Olha o Paraíso. O Paraíso dominou, driblou. A bola vai pra fora. Tem arremesso, Manuel, favorecendo a equipe do Guarani. Esse Albert é sensacional. Vem tocando a bola. Aí a equipe do Vila Nova pela ponta direita domina. Fez ali. Escancarou. Fez o toque. Abertura de bola próximo do segundo central. Vem trabalhando a bola. A equipe do Vila Nova. O tempo vai passando. Canais Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Abre o jogo, fez o toque, trabalha, lançamento feito com o Ralf preparou, fez o toque, escancarou, fez o giro, vem trabalhando bola a equipe do Guarani. Paraíso tentou fazer o toque, se conseguisse abrir pro Luan Dias, seria uma ótima oportunidade. E agora vem descendo, olha o Alisson, linha de fundo, dominou, correu, cruzamento, Vladimir, salva o Guarani, meu Deus do céu! Que coisa, a síndrome do Guarani volta. É, guaranizada, né? Ali pelo lado esquerdo, o Vila Nova vai pra cima. E o camisa número 11, né? O Alisson tentou fazer aquele famoso chute, né? Embaixo, rente à trave e ali mandou pra escanteio. O goleirão Vladimir, escanteio pros homens. Lá vem os homens! Lá vem a equipe do Vila Nova, cruzamento, tira, afasta ali a zaga da equipe do Guarani, tira, meu Deus do céu, não faz falta aí não. É isso que os caras querem. Tentou evitar a saída, se perdeu tudo. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. Diga aí, Albert. É, quem gosta de apostas aí, né? Estão pedindo substituição. Salustiano, pedindo Salustiano para algum jogador do Guarani. Né? Tomara que não seja para ele, né? Mas sendo que ele está fora da próxima partida. O João Vitor, né? Ele está mancando, né? Tudo pá. Bicho, botei empate ou Vila, mano. Vila, posição boa. Guarani, lanterna. Pois bem. Olha o Guarani. Olha o Paraíso na correria total, aos trancos e barrancos. Meu Deus do céu. Eu não sei quem é o pior. Se é o Caio Dantas ou esse Paraíso. Paraíso também só foi aquele gol do Guarani na correria total. Nunca mais fez nada, hein? Cuidado, hein? Misericórdia. Tomara que ele queime a minha língua. Então, tomara que queima. Davi Ayrton. Ayrton tirou o combo. Foi puxado e vai receber cartão amarelo, hein? E reclama. Tá cheio capoeira. Puxou, pegou pelo gogó, tirou o Ayrton que desabou. Camisa número 20, mais um cartão amarelo para os jogadores, né, do Vila Nova. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartões amarelos para jogadores do Vila Nova. Quando vai mudar o 19, João Vitor vai embora. O Guarani jogou muito, João Vitor, hein? Parece que tá sentindo ali, cara de dor ali. E o Heitor, o camisa número 2, vai entrar, hein? João Vitor, 19, vai embora. Vai entrar no camisa número 2, Heitor. 41 minutos do segundo tempo. Então, vamos lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartões amarelos para a equipe do Vila Nova. 8, 9, 10, mais 3 cartões amarelos para a equipe do Guarani. Estamos certinhos aqui com a nossa tábua aqui, hein? Com o Felipe Marques, o sangue do Gustavo Marques. A informação para Hipercap Brasil. Deixa eu mandar um abraço pro Miltinho, hein? Ó, Miltinho. O Capivari tá feliz da vida, Miltinho.
Vibra, vibra lá no Ipiranga, no Jardim Capivari, com essa vitória do Guarani, vence pelo placar de 2-0. Alô, meu tio, você feliz daí, eu feliz daqui, e todos os torcedores pulando de alegria. Alô, Evandro, alô, equipe Barba Azul, um abraço a todos ligados e conectados junto com a gente. E vem dominando a equipe do Vila Nova, abre o jogo no sistema defensivo, já trabalha essa bola, vem tocando. 42 e 30 passados deste segundo tempo de Gabriel. Graças a Deus. Não, nada não. É que tava, o som tá meio estranho. Ai, meu Deus do céu. E vem o Vila Nova, fez o toque, abertura de bola, tenta ali criar a jogada, lançamento feito, tira. De qualquer maneira, a bola volta reboteada, tenta ali afastar, não consegue. Deixa eu mandar um abraço pro Marcelo Pinheiro. Marcelo Pinheiro que tá mandando assim: boa noite, Guga Albert. Tenho certeza que vai. Estou trabalhando, cuidando da minha paciente, a dona Cida. Manda um alô pra ela. Alô, dona Cida! Um forte abraço pra você, beijo, que Deus abençoe, que te dê muita saúde. Dona Cida, paciente do nosso amigo Marcelo Ribeiro. Manda um beijo pra Dona Cida aí. Dona Cida, um beijo no seu coração, viu? Fique bem, tá? Estamos aqui, junto com o Bugrão aqui. Quem sabe, né? Quem sabe, por incrível que pareça, a primeira vitória do Guarani no segundo turno, hein, Gustavo Marques? Vem trabalhando bola a equipe do Vila Nova ainda, fez o toque, escancarou, azeitou, vai tentar bater pro gol, foi travado na hora certa, lançamento feito completo, tira a zaga da equipe do Guarani, a bola volta com a equipe 43, eu tô louco pra pedir o hino, o coração tá pulando, não sei se é meu peito ou se é o coração, mas tô sentindo algo vibrando aqui. É o marca-passo, tá vencido. Que coisa, vem tocando a bola no sistema defensivo, o Guarani tem 2, Vila Nova tem 0, o Guarani consegue a vitória e vence uma boa equipe, uma boa equipe que tá lá em cima, hein, o Guarani não tinha nenhuma... Era danada do campeonato, tá ganhando de ninguém, né? Vem o Alisson, meu Deus, escorregou, hein, ainda bem, cortou, volta a bola, vem dominando ali a equipe do Vila Nova, cruzamento, lançamento, tira daí, pelo amor de Deus, completa, solta essa bola, solta a bola, foi sozinho na correria total, é o Ayrton dominou, sozinho, toca Ayrton, fez o toque, passa pelo Luan Dias, dominou, ergueu a cabeça, parou, vê com quem joga, vê se alguém auxilia ele, tá cansado, vai prender ali, Heitor dominou, foi pra cima, passou para Heitor, pega a cabeça, Heitor dominou, bateu, é agora, passou pro todo mundo, voltou, é pra Jefferson, azeitou na meia-lua, fez o toque, azeitou, bateu, na trave, pega o goleiro com a pontinha dos dedos, foi na trave, na trave, que jogada tramada pelo Guarani, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, a deixadinha do Jefferson. Ali estava ele quando vai fazer duas mudanças, o Ayrton vai embora. Eu não tô lendo nada, não consegui ver nada, mas tudo bem. O Ayrton 30 vai embora, cuspiu ali, quase que voltou, caiu na camisa. Ayrton fez um golaço, né? Exatamente. Tirando a fome zero, mas pelo menos concluiu. Hoje ele foi. Hoje não tava com muita fome? Hoje não. Comeu a pizza do Dadá exatamente. Antes do jogo, certeza. Quem entrou agora aí? O Lucas Araújo entrou no lugar do Ayrton, camisa número 30, né? E vamos ver também quem vai entrar o Marlon Maranhão, vamos ver no lugar de quem, Olha as pombas do brinco de ouro, hein? É pomba mesmo, é garça, mané. Que é? É garça, que mané. E entrou também ele, hein? Mamãe querida. Quem? Marlon Maranhão. O Marlon Maranhão. O Marlon, camisa número 77, entrou. Vamos ver no lugar de quem quando subiu a área. Vamos ver no lugar de quem agora, né? Deixa eu aqui ver quem. Marlon Maranhão. Parece quem? Marlon. Parece o Marlon Maranhão. Quero ver quem saiu, Gustavo. A Podida jogando pro Guarani? A Podida jogando no... Não, isso é o Heitor, né? Falta mais, ó, subiu mais 5, né? Mais 5. E aí, solta ou não solta o hino, escanteio pro Guarani. Mais escanteio, hein? Acho que o Apodi vestiu o uniforme errado, não, mais um, né? Você joga mais. Escanteio pro Guarani pelo lado direito. Eu quero saber quem saiu, escanteio, lá vem Heitor dominou, vai tentar ajeitar, domina, para a hora, vê quem joga, solta essa bola, vai, meu querido, Heitor dominou, ergueu a cabeça, cruzamento, agora...
Canais Futebol, tava desligado o microfone. Canais Futebol Interior, que nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem trabalhando bola aí, que pelo Guarani, pelo sistema defensivo, abre o jogo no círculo central. Lê isso aqui, Albert. Cadê? Lê isso aqui, Albert. Pera aí que eu tô vendo aqui. O Luan Dias foi embora, viu? O Luan Dias foi embora, camisa número 10. Né? E entrou 77, o Marlon Maranhão. KKK, cara, você, quem quer é o Marcos Oliveira. Vocês... É nem em voz baixa. Hã? É pra ler em voz baixa? É, só você. Cara, vocês são... Faz o toque, domina. Faz a abertura de bola. Um abraço, Marcos. Eu sei, mas obrigado, viu, Marcos? Obrigado mesmo, de coração, viu? A gente fica feliz com isso, tá? Verdade, coração mesmo aí pelo reconhecimento do nosso trabalho, né, Gustavo? Exatamente, 2 pro Guarani, 0 pro Vila Nova, vem tocando a bola, a equipe pro Vila Nova no círculo central, vem trabalhando, fez o toque, fez ali a abertura de bola outra vez, 48, falta 2, 48, falta 2, aos 49 eu vou soltar o hino, aos 49 eu vou soltar o hino, 48 e 23, vem tocando a bola, a equipe pro Guarani no círculo central, recuperar a bola, a equipe do Vila Nova já abre o jogo, faz a abertura, completa a zaga da equipe do Guarani, a bola vai subindo, diga aí, Albert. Aqui, ó, o Paulo Silva, né? Obrigado por ler minha mensagem, sou paulista, mas moro em Novo Arapuã, Amazonas, onde estou torcendo para o nosso Guarani. Que isso, é isso mesmo, muito obrigado, viu? Nevermore, abraço, dupla nota 10, acaba juiz, que felicidade, solta o hino, daqui a pouquinho. Pode tocar nosso hino, Thiago Moreira agora vai subir. Thiagão, demorou você chegar, hein, irmão? Só chega no final, pô. Chega antes, né? Não é precisando ser. Renan, escanteio tá 4x4? Não, o Guarani tá com 5, né? 5x5, né? Tá empatado 5x4 pro Guarani? Não é isso mesmo? É isso, né? 5x4 pro Guarani, tá? Tá o hino do Guarani aí, liga o microfone. Guarani, homenagem ao Parque Piranga em Campinas. O meu tio voltou a colocar e fala, coloca o hino aí, Gustavo. Sobe ao hino porque o Guarani vai ganhar. Alô, meu tio. Essa vitória é pra você, meu tio. Essa vitória é pra você, meu tio. O Guarani vai vencer o Vila Nova. Meu tio do Parque Piranga em Campinas. E vem dominando o Guarani pela ponta direita. Passa ali. Tira de qualquer maneira a zaga da equipe do Vila Nova. O Bugre vai vencer o jogo. Venceu. Pode acabar que acabou. Pode acabar que acabou. Não foi o Vladimir que fez o gol, não. Que coisa. Tô colocando que o Vladimir fez o gol. Agora a fase tá boa. Até a geradora foi o gol. Vladimir, o goleiro do Guarani, faz o gol negativo. Foi ele. Eles esqueceram, ele tá igual aqui a nossa jornada aqui, todos loucos. Foi ele, Douglas Bacelar abriu o marcador no primeiro tempo. Bola jogada na grande área e lá está na pequena área, estava ele, Douglas Bacelar. E depois ele, o menino prodígio, o fominha Ayrton. Ayrton faz o segundo gol e decreta: acabou o tabu. Que tabu? O que é isso? Tabu de 11 anos cai por terra no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vence e convence. O Guarani consegue uma vitória importantíssima. E só lembrando, hein? Faltam ainda 18 batalhas. Mais importante é começar. E começou a primeira batalha contra a equipe que está lutando almejando a Série A do Campeonato Brasileiro. Guarani, poderia ser você aí no lugar do Vila Nova. Poderia ser o Guarani de 2023. Poderia ser o Guarani de 2021. A situação ainda é preocupante, é difícil. Mas o importante é: vencemos, conquistamos os 3 pontos. O Guarani vence e convence, Gustavo Marques. Ah, que alegria!
Ah, que alegria! O Guarani vence pelo placar de 2-0. Alô, jogadores, saem aí, né? Sorrindo. E você via ali no banco de reserva, o Albert Cavalcante, a vibração de cada lance do Guarani, dos jogadores reservas, também de toda a comissão técnica. Ele fala, o Barcelar. Boa noite. Bom, boa noite. Feliz demais, né? Ter marcado meu primeiro gol com a camisa do Guarani. Mais feliz pelos 3 pontos, né? Porque nós estamos numa situação delicada, precisávamos de mais essa vitória. Então é importante já dar dessa arrancada logo no início do segundo turno com a vitória. Agora vamos buscar também uma vitória fora de casa, né? Ainda não conseguimos e esperamos no próximo jogo já confronto direto com a Chapecoense buscar essa primeira vitória fora de casa também. É isso aí, né? Como acabamos de falar, né? O passo tem que ser aquele passo pequeno, mais forte, né? Um passo de elefante, aquele que vai e deixa a marca, né? O Guarani está na última colocação, é verdade. Porém, entretanto, está aí, né? Com 14 pontos, né? E diminui a vantagem para a equipe do Botafogo. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ou seja, o Guarani estava a 11 pontos e está a 8. Obviamente o Guarani precisa fazer a sua parte, vencer e ligar o secador. O torcedor do Guarani hoje, né, a partir de hoje, né, dessa segundo turno, ele tem 2 equipes, né, o Guarani para torcer e o Botafogo, o Paysandu, a Chapecoense, o Brusco e o Ituano para secar. Esse é o campeonato do Guarani. Segundo turno do Guarani é esse, tá, gente? Não adianta aí, por mais que a apresentação foi de encher os olhos, é verdade, mas o Guarani ainda tem sabe, é muito íngreme o morro do Guarani. Então vamos comemorar sim, é gostoso, né? Só aí, estamos apanhando de todo mundo, começar o segundo turno com o pé direito e que o Guarani repita, né? Repita, né, nas próximas atuações, o Guarani repita esse primeiro tempo, né? Que o segundo tempo o Guarani ainda baixou um pouco a guarda, o Vila Nova cresceu, é verdade, equipe de muita qualidade, volto a dizer, né? Que o Guarani continue nessa entoada, pra cima, né? Como diria o Superman, para o alto e avante, Gustavo Marques. Superman, minha nossa senhora. O Guarani tem que ganhar direto, porque eu vou falar pra você, meu amigo. O cara fica louco, fica doido. É gostoso, né, velho? Que alívio, né, sabe véio? quando você tá com dor de barriga? As ideias, a comparação. Nossa. Tô aliviado. O Guarani vence pelo placar de 2-0. Seria 3 se não fosse o pipoqueiro do Caio Dantas. Mas o que importa é que os 3 pontos voltaram. Não, mas escuta essa. Lucas Vini, graças a Deus, rapaz, você tá maluco. Boa, gostei, hein, Lucas Vini. Gostei, ele comemorou, hein? Ele comemorou, graças a Deus. Você tá maluco, Reinan, paga. Até que enfim ganhamos, Jorge Ramos, aleluia, né, meu amor, reação bugrina. Cadê os pontos? Cadê o Lucas Vini? Ele tá aqui, mas ele falou assim, graças a Deus, ele comemorou com nós. Cadê você, Lucas Vini? Muito Fala bom, comigo. obrigado. Alô, Reinan, cadê você? Muito obrigado, graças a Deus vencemos. Rafael Monteiro, cadê você, Rafael Monteiro? Vamos conversar, aí, bater um papo agora. Thiago Moreira, amanhã é feriado em Campinas. Não, Ô, Thiagão, vou falar pra você tá sumido, hein? Você lembra, Gustavo, do Thiago, né? Qual Thiago? Eu acho que é ele, o Thiago Moreira. Ô, Thiago, se for você fala que sim ou que não. Vou contar uma história aqui. Uma vez estava eu e o Gustavo Marques aqui, o Gustavo, né, há uns 3 anos atrás. O dia que nós botamos o Thiago pra correr? Não, o dia que ele queria pegar nós. Né? A gente, uma brincadeira, né, assim, né, e ele acabou ficando nervoso, né, e acabou aí. Thiago, se for você mesmo, você é de Vinhedo, se eu não me engano. Thiagão, um abraço. Se for você, não sei se é você, mas se for você mesmo, cara, pô, tamo junto, viu? É uma honra ter vocês aqui de volta, né? Que se não fossem vocês, nós estaríamos aí na roça, viu, Thiagão? É ele mesmo, olha lá, sou eu mesmo. Ô, Thiagão, é ele mesmo. Você lembra, Thiago? Foi uns 2 ou 3 anos atrás, uma jornada, e o Thiago mandando, ficou bravo. Thiago, você ficou bravo, você não levou pro coração não, né? Porque nós ficou aqui, ó, com o coração na mão pra não faltar coisa, lembra? O Albert, como que eu vou trabalhar amanhã? Porque o Thiago, lembra? O Thiago você é de Vinhedo, né, se eu não me engano. Não, é de São Fernando ali, é. Não, ele é de Vinhedo, o Thiago é de Vinhedo. Ele tá mandando aqui, ó. É de São Fernando? Sou de São Fernando. Ué, mas foi você, não foi, Thiago? Que você ficou bravo pra caramba, não ficou? Nossa, eu e o Gustavo aqui, nós ficou louco. Ele mandava, vou te pegar. Ele falou que ia pegar, eu cara. Eu sei onde vocês moram. Exato. Nossa, Thiago, ele ficou... Mas, ô, Thiagão, um abraço mesmo, Pra brincar, cara. Agora eles estão acostumados do nosso jeito, né? Um
flertando o outro, né? Que a gente não falta com respeito com ninguém, e a gente brinca mesmo. O Thiagão é ele mesmo, então. Thiagão, um abraço, um prazer. Eu vi a primeira vez, eu falei, né? Ele não era Thiago Moreira, né? Era Thiago TPC. Você colocava, se eu não me engano. É verdade, Thiago TPC, se eu não me engano. Mas não é o Thiago Tapeceiro, não. É o Thiago... TPC. Torcida Ponte. TPJ. Torcida Ponte Jovem. É TPJ, eu acho. Não sei. É nós, olha lá. Thiago Moreira, só presidente. Olha lá, sou presidente da mesmo. Ponte Chopp. É ele mesmo. Ponte Chopp, é ele mesmo. Tiagão, vou falar pra você, meu irmão. A gente o Albert não conseguiu ir embora, Rapaz, o Thiago. Rapaz, nós ficou com medo, hein? Tá vendo, Gustavo? Quem mandou você xingar ele? Não, e o Thiago... Eu vou trabalhar. E o Thiago, ele falou que ia vir aqui, lembra? Falou, tô indo aí. Mano, nós aqui. Putz, o cara vai vir aqui, pô, Tiagão. É ele mesmo, ó. Ele é da Ponte Chopp. Tiagão, um abraço, viu? Marcos Oliveira, até mais, galera. Bela vitória. Agora eu vou pra live da minha macaca com os irmãos Corsato. Isso, vai lá. Ô, Albert, tem um recado do torcedor direto do Brinco de Ouro da Princesa. Bala. Deixa eu ouvir aí o Márcio Carvalho. Aí, Gustavo, ganhamos, hein? Rapaz, que alívio. A dor de barriga acabou, hein? Falei. Que fase. O que eu falei? Falou assim, nossa, só que não é comparar a dor de barriga. Você tá ali incomodado, já era, meu amigo. Conseguimos uma vitória, estamos aliviados. Até a próxima dor de barriga, que é no próximo sábado. Mas não vai ser eu que vou estar aqui. Quem vai estar aqui é o nome do no próximo narrador. Deixa eu já até apresentar pra vocês, né? Deixa eu ver aqui o nome, deixa eu ver na escala aqui. Então, pra você estar ligado e conectado, lembrando que no próximo sábado será outro narrador que vai narrar o jogo aqui ao lado de Albert Cavalcante. Sou eu. Gostaria que vocês recebessem o nosso amigo com toda essa admiração, essa alegria que vocês recebem, tanto eu como o Albert Cavalcante, o nosso amigo. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Então, no próximo sábado, Guarani Chapecoense, Júlio Estevanelli. Júlio Estevanelli é um narrador ao lado de Albert Cavalcante. Eu tenho certeza que a jornada vai ser maravilhosa, quanto a minha, também aqui nos canais Futebol Interior. Nossa, como você é humilde, hein? Por quê? A sua jornada é maravilhosa. Você é humilde, hein? Põe mais o áudio aí pra gente ouvir aí. Mais ouvir? Vamos. Tem mais, o torcedor tá mandando mensagem, né? Isso. Aproveita que a jornada não tem horário pra acabar. Né? Deixa eu mandar aqui pro Felipe Marques. Não tem comentário final, não tem Pessoal, nada disso. Tem, não tem intervalo, então, meu amigo. Né? Mas vamos ouvir o torcedor. Então, bora. O torcedor fala, tá pronto aí? Pera aí, deixa eu gravar aqui e mandar pra ele, né? Pera aí, o Felipe Marques. Vamos ver. Céu. Tem como comentar mais aqui pra mim, o retorno? Não, é só disso aqui, filho. Então tá bom. Beleza. Quer fazer tá muito abaixo, mas vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ouvir o áudio que o nosso querido Miltinho, lá do Parque Ipiranga, em Campinas, o torcedor apaixonado, inclusive, tá prometendo um churrasco pra gente. Fala, Miltinho! Fala comigo, Miltinho! Essa tá boa demais, hein, mano? Essa ficou top, filho. Eu fiquei tão emocionado aí com a homenagem aí que eu até perdi o carro. Tá vindo no lugar de errado pra pegar o carro. Valeu, Miltinho falando aqui na rádio 87.9, também nos canais Futebol Interior, que ficou tão emocionado com o alô que nós demos pra ele que ele até perdeu o carro, hein? Boa, o importante é a vitória, Miltinho. Pode perder o carro, pode perder tudo, Miltinho. O importante é que o Bugre venceu. Pra cima deles. Bota o hino do Guarani pro Miltinho aí, ó, Felipe. Isso, Felipe, ergue o hino do Guarani pro Miltinho. O Bugre venceu, Miltinho, placar de 2-0. Vibra o torcedor bugrino. Vamos pro rápido intervalo que eu preciso de faturar. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, Fim de Jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de Jogo. Gustavo Marques. É isso aí, pra você ligado e conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. É isso aí, ligado, mandando um abraço pro Thiago Moreira. Olha aí, ó, eu vi ele várias vezes aqui no São Fernando. Cadê? Viu quem? Cadê? Meu Thiago, esse está bêbado, falando do nosso amigo Miltinho, que perdeu o carro, né? Pois. Tem mais comentário? Ah, mas tem um monte de comentário aqui, né? Sérgio Bolatti, salve, esses caras são demais, por isso que eu tô ligado, obrigado, viu? Paulo Henrique Lima, mais engraçado são os pontepretanos secando e comentando. Aqui a gente abre as portas para todos, né? Domingo, Sávio Duarte, Scott, Guarani tem que ter uma sequência de vitórias para escapar do rebaixamento, é verdade. Thiago Moreira, amanhã feriado em Campinas. Nevermore, valeu duplinha. Jorge, só 18 anos. Nevermore, somos guerreiros. Paulista Silva, muito bom, obrigado, graças a Deus vencemos. Jorge Ramos, aleluia. José Marcelino Fernandes, até que enfim ganhamos. Graças a Deus, rapaz, você tá maluco, Lucas Vini, é isso aí, Lucas Vini, é isso mesmo. Thiago Moreira, é isso aí, vamos mandar um abraço pra todos aí que, né, ficaram com a gente aí. Esse caloteiro também, um abraço pra todos. Lucas Vini, ganharam, hein? Então, ô Lucas, mas tá ligado, né? Que o seu comentário aqui eu gostei, aleluia, nós ganhamos. Manda um abraço também pro nosso amigo Claudinei Corse, no Uber assistindo aí a gente, o jogo do Guarani e Vila Nova, o Bugre venceu por 2-0. Vou mandar um abraço pra galera aí, todos aí que estão conectados aí, e é assim, né? A vitória é o passe de elefante, né? É pequena, é verdade, pela sequência que o Guarani tem, porém pesada, né? Que o Guarani leve essa apresentação, né, contra o Vila Nova. Né, quando ali o Felipe Marques ali, ele racha o bico com os comentários, cada um, né, Felipe? Meu amigo. Que fazem. Né? Mas tem um monte aí de comentários aí, né? E quero agradecer vocês aí, ó, compartilharam, deixaram o like, né? Porque agora vamos começar. Posso agora. Um intervalo rapidinho, mais um intervalo, depois a gente volta em definitivo. Vai lá, manda bala. A gente volta em definitivo pra falar de Guarani e Vila Nova. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração.
futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Estamos de volta aí junto com todos vocês aqui pelos canais Futebol Interior. Agora são 22 horas e 13 minutos, horário de Brasília. Guarani vence pelo placar de 2-0 jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O primeiro gol do Guarani foi marcado por Douglas Barcelar e o segundo gol foi marcado por ele, Ayrton. Um golaço com vibração extraordinária dos canais Futebol Interior. O Lucas Vini fala assim: o bolinho de chuva, tamo junto, moleque. Vê se dorme bem. Fique empolgado com esse time não, que não leva a lugar nenhum, diz aí o Lucas Vini. O Lucas Vini diz assim: se o veinho depois dessa vitória, só o que resta é tomar um café quente e cair na cama, que amanhã é um novo dia. O Lucas Vini, opa! O Thiago Moreira, esse tava bêbado, quem? O velho Pingão? Não sei, o Albert Cavalcão? Que coisa, hein? Albert Conhacão. Que coisa. Vamos pro comentário final aí? Está pronto, Felipe? Daqui a pouco também tem a coletiva do nosso Alan Al, né? Alan Al. Nossa. Bom técnico esse Alan Al, pelo amor de Deus, cara. Como muda, né? Uma vitória muda, né? Esse Alan Al, eu sempre falei desde o começo exatamente. Que ele seria um nome forte, importante pro Guarani e que salvaria o Guarani do rebaixamento. Tomara que as minhas palavras sejam palavras verdadeiras, o Guarani consiga sair do rebaixamento. E outra coisa, o Felipe Marques, ele é testemunha, né, que aconteceu um fato antes de entrarmos no ar e eu acertei o resultado, hein, Felipe? Não foi? O cachorro foi pra cima do gato, que o gato deu 2 miadas, não foi? Falei, 2-0. Foi ou não foi? 2-0, aí o cachorro começou a latir. Exatamente, o cachorro. Isso aí é o Vila Nova indo pra cima, o Guarani fez 2-0. Acertei. Se tivesse jogado igual os amigos aí, precisam ensinar a fazer esse joguinho que eu não sei não. A turma ganha dinheiro. O Lucas Vini fala assim: ponha eu aí pra comentar aí qualquer dia. Vai bombar ainda mais essa live. Tá convidado. Hein? Quem sabe? Pode vir. Né? A gente convida. Pô, a gente convida, vamos marcar sim. Né? Quem sabe, né, Gustavo Marques? Um dia que tiver você aqui, né, novamente aqui na coisa, a gente conversa aqui com a... Né, coloca assim. Só que é o seguinte, irmão. É aquela, né? Você viu que a gente vem tudo uniformizado, né? Então, beleza.
Só pra avisar, só, não é? Se vestir esse manto aqui, pode ir? Ele pode usar a camisa de futebol interior, mas você sabe, né? Ele não pode... o manto do Guarani. Você vai vestir o manto do Guarani. Aí pode sentar aqui do meu ladinho. Aí você quer expulsar o cara, né? Tá que certo. Coisa. Ele dá risada. O Lucas Vini. Pô, tá vendo como que é gostoso o respeito? Tá vendo? Ô, Lucas Vini, qual outra live que você assiste, Lucas Vini? Qual outra live que você assiste? A não ser o... Por que você assiste futebol interior, Lucas Vini? Fala pra gente. É bom ouvir o comentário, né? Ter esse respeito. Nós estamos tratando com um rival do Guarani. E tendo esse respeito, essa hombridade, né? Desse amigo. Então, eu queria saber, ô Lucas Vini, qual o motivo, razão, circunstância que você assiste aqui um rival que é de vocês? Eu sei que você assiste pra secar, mas... Se fica toda a live é porque você gosta também dos narradores, né? Como nós gostamos de vocês também. Falar pra verdade pra vocês, a bancada virtual, vocês são sensacionais, tá? Sensacionais. E continuem, tá? Continuem. Sabadão tem de novo, hein? Eu vou chegar um pouquinho tarde, tá? Porque vou chegar quase em cima da pinta. Abre a jornada 12h30, cara. 12h30 tô saindo lá de Valinho Cívico, saindo de Vinhedo, cara. Vou chegar aqui em cima da hora. Chegar com as 3 horas, mas mandem mensagem que vai estar aqui o Wendel Coral, vai estar também o narrador, que esqueci o nome dele também, que é o nosso amigo. O nome dele mesmo, você falou o nome dele, eu acabei... O Júlio, né? O Júlio Stevanelli. O Stevanelli vai estar aqui também, tá? E estarei aqui, então mandem mensagem, eu vou ler aí. Olha, ele mandando mensagem aí, ó. Olha aí, o Lucas Vini fala, a narração é épica, pô. Depois que tentou me bloquear na live... Quando mudei de conta e decidi ficar. Mas não foi que eu bloqueei, não. Ah, viu? não, mas... Lucas Vini, eu não bloqueei. Ô, Lucas, mas qual que era era nós mesmos aqui que estávamos aqui? Não era. Era um antigo. Será? Eu sei quem que é. Eu não vou falar, né? Não vou aqui. Então tá bom. É porque muda muito, né? Quem tava no comando do YouTube. O comando do YouTube não estava com a gente, por isso te bloquearam. A gente não bloqueia, até porque a gente gosta. Porque tem muitas pessoas que acham que o Ponte Pretano tem que assistir só a Ponte Pretano. Não, o Ponte Pretano tem que assistir live do Guarani. É o trabalho dele torcer pro Guarani perder. Né? E sempre o Lucas Vini, como outros torcedores que estão aqui na live, sempre tratou a gente com o maior respeito. E por que a gente não vai tratar eles com respeito também? E se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui, né? Com certeza. Vamos lá, pouco. Mas tamo junto, Lucas Vini. Um abraço pra você e até sábado. Sábado é o... Como que é o nome do narrador? Júlio Stefanelli? Júlio Stefanelli. Cara, eu não lembro. Júlio Stefanelli vai ser o narrador lá do Alves Cavalcante. Eu quero você aqui, o Lucas Vini. Imagine o Gustavo Marques, treinador do Guarani. Nossa, não é perder toda a rodada. João Vitor, na verdade, era o outro. Era o outro. Não é isso aí não. Putz. Nossa, tirei o zagueiro, não era o zagueiro, pus o atacante. Mas vamos lá, vamos pro comentário final. É nós dois, tá? Comentário final. Nós vamos comentar junto. O comentário final é os dois juntos e depois o do Instagram é todo seu. Então vamos começar com um comentário final no YouTube? Vamos. Vamos lá então com o comentário final. Agora o comentário final. Gustavo Marques. O Guarani é uma incógnita, né, gente? Quando a gente pensa que não vai, aí que vai. E quando a gente pensa que vai, aí que não vai. Quem que apostaria no Guarani? Hoje, você jogador, você que aposta na internet, antes do jogo começar, você apostaria no Guarani? Óbvio que não. Nós, como os torcedores, não acreditávamos. Comentaristas das emissoras também não acreditavam na vitória do Guarani. Pois bem, meu amigo, o Guarani venceu e convenceu, que é o mais importante. Não adianta vencer sem convencer. O Guarani fez um primeiro tempo brilhante e nós que achávamos que aquelas outras partidas, Albert Cavalcante, era a melhor do Guarani, erramos. Essa partida foi a melhor do Guarani nesse Campeonato Brasileiro Série B. E tomara que eu esteja errado. E a partida da semana que vem, aliás, dessa semana, no sábado contra a Chapecoense, seja melhor que essa. Um Guarani dominador do primeiro tempo. Jogou, engoliu o Vila Nova, não deixou o Vila Nova jogar e vou além. Se não fosse o Denis Júnior no primeiro tempo, o Guarani sairia com 5-0 no primeiro tempo e eu não tô falando bobagem. Quem assistiu o jogo há de concordar comigo. Se não fosse o Denis Júnior e a incompetência e a pipocada, o pipoqueiro do Caio Dantas, o Guarani sairia do primeiro tempo com 5-0 diante do Vila Nova. Guarani venceu e convenceu. No segundo tempo, o Guarani entrou pressionando, foi pra cima, tentou, o Ayrton quase fez o terceiro gol com uma jogada individual, o João Vitor também teve oportunidade,
quase também. Depois dos 15 minutos, o Vila Nova começou a jogar, mas era de praxe. Todo mundo já esperava que o Vila Nova... Por quê? O Vila Nova estava atrás do placar, o Guarani já estava cansado, pressionou quase o jogo inteiro, estava esperando o Vila Nova, que atacou, mas a zaga foi segura, tirando ali uma bobagem da zaga, que quase ocasionou um pênalti pro Vila Nova. O Guarani sairia aí com 2-1, mas graças a Deus só foi esse deslize da zaga que não comprometeu tirando essa jogada, foi firme, foi seguro, o Guarani venceu, não tomou gol e isso também é muito importante. E tomara que essa postura, né, que essa firmeza, e vou chamar mais atenção para algo, viu, Albert Cavalcante? Eu senti todo o banco de reservas, contando com a comissão técnica, vibrava com a cada lance do Guarani, com a cada jogada do Bugre, essa torcida e junto com a comissão técnica e os reservas vibravam. Então dá para perceber que a união está ali dentro de campo, dá para perceber que esses jogadores estão fechados com o técnico Alan Al. Resta agora é acreditar, né? O Guarani tem que fazer um segundo turno excelente, segundo turno diferente, um segundo turno de time de G4 para sair do rebaixamento. Impossível não é, porque o impossível é questão de opinião. Se vocês tiverem opinião, tiver aí uma postura aguerrida, como vocês venceram o Vila Nova, e não se trata de qualquer time, eu não estou falando de uma equipe que está lutando para não cair, eu não estou falando de uma equipe que está ali na 10ª colocação, na 11ª não, eu estou falando de um time que tem 30 pontos, que está a 3 pontos do G4. Então o Vila Nova precisava vencer para encostar no América Mineiro e roubar a vaga, mas perdeu pela competência do Guarani. Não sei se o Albert Cavalcante concorda com as minhas palavras. Assim, só lembrando também que o Guarani, né, um tabu, né, estava em jogo desde 2013, né, o Guarani não vencia a equipe do Vila Nova. Vila Nova que no primeiro turno venceu o Guarani, né, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, primeiro turno venceu por 2-0. E o Guarani sucessivamente, né, quando os jogos contra o Vila Nova sempre foram jogos muito difíceis. Lembrando que em 2022 fomos eliminados na Copa do Brasil, né, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, no mesmo palco de hoje, onde o Vila Nova abriu 2-0, o Guarani foi buscar no 2-2 e perdeu nos pênaltis por 5-4. O Vila Nova, não à toa, como disse o Gustavo Marques, está aí lutando, né, pensando, né, num G4. O Vila Nova com equipe muito qualificada. Esperávamos aí mesmo o Vila Nova, que vinha de uma sequência, tomou um empate no último minuto na última partida contra o Paysandu, e você enfrentando o Guarani, né? O Guarani que na última colocação, né, buscando os seus pontos, pensando em sair dessa zona incômoda. Lembrando que, obviamente, né, agora faltam 18 guerras, né? O Guarani venceu somente uma batalha, mas essa batalha foi vencida de modo muito inteligente. O Guarani soube, né, aproveitar, por incrível que pareça, tiveram várias oportunidades. O Caio Dantas aí perdeu um pênalti no primeiro tempo. Ainda bem, né, que o Guarani não esmoreceu, né, não baixou a guarda e conseguiu fazer seu segundo gol. E no segundo tempo, aos 54 segundos do segundo tempo, teve uma chance com o Ayrton, que a bola acabou desviando. E também teve uma chance, né, logo na sequência com o Caio Dantas, que acabou perdendo um gol, literalmente perdendo um gol. Por mais que o Denis Júnior, né, ele fez defesas milagrosas, espetaculares, o Guarani foi o senhor da partida, né? Então o resultado por 2-0, né, foi uma vitória boa, mas pelo que o Guarani apresentou, o placar poderia ser mais elástico. Que esse jogo e até mesmo a magnitude da equipe no campeonato, que é do Vila Nova, né, sirva de espelho para que o Guarani possa buscar na próxima jornada, né, na próxima partida contra a Chapecoense, né, que está na zona de rebaixamento, que o Guarani consiga repetir como fez no ano 2023. Venceu lá por 1-0, mesmo não jogando bem, venceu por 1-0 com o gol do João Vitor. E é isso agora que o Guarani precisa, né? A sua primeira vitória, que o Guarani não venceu fora de casa. A última vitória do Guarani fora de casa foi contra o Ituano no Campeonato Paulista, né, por 3-0. As outras vitórias vieram, né, as outras 3 vitórias vieram dentro de casa. Que o Guarani repita o primeiro tempo contra a Ponte Preta e que saiba se defender como o segundo tempo contra o Vila Nova. Soube sofrer, né? Vamos deixar agora o torcedor parar de sofrer um pouco e o Guarani saiba sofrer, né? Que faça o resultado, faça os gols e mantenha o resultado.
Esse então é o comentário final aqui nos canais Futebol Interior. Comentário final. Bugre vence! Vamos então com o comentário final aqui nos canais Futebol. Que Você fase. viu que apareceu aqui, viu? Eu vi, Mas aí, pode mandar bala aí? Quer fazer? Faz você. Não, pode fazer. Pera aí que ele tá ajeitando. Ele agora vai mexer ali, né? Enquanto o Guarani aqui, né? Depois tem as notas do jogo, é daquele jeito, tá? As notas do jogo, tá? E até o João Carlos, né? Se rende, né? A vitória do Guarani. O quê? O quê? O Luan Dias jogou bem. Ele apareceu, já primeiro o Luan Dias apareceu. Né? Precisávamos de um meia. E assim tivemos, né? O Luan Dias foi o maestro desse meio campo do Guarani. Quando ele cansou, a equipe também acabou cansando. Paga eu. Vamos lá? Vamos lá? Então vai lá. É você. Comentário final. Agora o comentário final. Gustavo Marques. Venceu e convenceu. Exatamente isso, torcedor bugrino ligado aqui no comentário final dos canais Futebol Interior. O Guarani fez uma grande partida e principalmente no primeiro tempo, Luan Dias comandou essa vitória no Guarani, venceu por 2-0. Parabéns ao bravo Bugre Guerreiro, que foi imponente, uma equipe aguerrida, dominou aí o primeiro tempo e conseguiu a vitória. Luan Dias foi o destaque da vitória do Guarani, que vence pelo placar de 2-0. Douglas Barcelar e Ailton deram a vitória para o Guarani. Comentário final. O que esse cara tá falando? Você é sensacional, Albert. Eu nunca vi. Cara... Mano, esse cara é demais. Esse é demais. Ué, eu falei alguma bobagem? Não falou nada não. Eu não falei alguma bobagem? Não, o Caio Dantas não comandou a partida? O Caio Dantas comandou. Então. Caio Dantas comandou. Eu falei Caio Dantas? Mentira. Cancela esse comentário final. Não, me perdoa, eu errei. É Luan Dias. Não, você falou Luan Dias. Eu falei Luan Dias, certeza? Eu tenho quase Não, vem aí, eu acho que eu falei Caio Dantas. Não, eu acho que você falou Luan Dias. Não, falou, pelo amor de Deus. Falou Dias. Falou Luan Dias. Se eu falei isso daí, me perdoa. Então, você critica, aperta. Não, critica. deixa eu ver aqui. Não, foi Luan Dias, né? Não, foi Luan Dias. Por que eu falei? Peraí. Não, foi Luan Dias, né? Mas aí é aquela, né? Vamos esperar. Eu não sei se a entrevista coletiva já está no ponto, né? Mas Luciano Vaz, né? Ele mandou aqui ao público e renda. Luan Dias, público e renda, né? Do Brinco de Ouro da Princesa. Adivinha? 1.500 torcedores. 2.477 público total, é renda para R$21.110. Público total 2.477 para uma renda de R$21.110. É isso aí, 2.000, né? 2.000 torcedores aí foram ver a vitória do Guarani. Foi sensacional, né? Uma vitória que lava a alma, né? Agora vamos aguardar né? A entrevista coletiva do técnico Alan Al, né? Vamos ver aqui se já tá no ponto, alguma coisa assim. Vamos ver com o Felipe Marques se tá no ponto. Se estiver no ponto, não, ainda não? Não está no ponto ainda, né? E uau, vamos lá, né? Vamos aguardar aqui. Vamos dar notas do jogo? Vamos lá então com as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos falar então, vamos lá com as notas do jogo. Vamos falar com Albert Cavalcante. Albert, sua nota para Vladimir, Pacheco, Salustiano e Jefferson. Aqui e a Douglas Barcelar, a zaga da equipe defensiva do Guarani. O sistema defensivo do Guarani hoje funcionou bem, né? Ali com o Salustiano, Douglas Bacelar que fez seu primeiro gol com a camisa do Guarani, né? O primeiro gol do Guarani. O Salustiano muito firme, né? Um belo de um zagueiro, a dupla, né? A dupla titular do Guarani, né? O Salustiano e o Douglas Bacelar. Por incrível que pareça, hoje o Jefferson, né? Eu não sei se foi com o casamento, depois nós iremos aí, né? Dar uma olhada no meio campo do Guarani, né? Com o Anderson Leite.
desceu muito, né, no campo de ataque, né, teve suas oportunidades, né, obviamente tem hora que deu aquela guaranizada, né, onde mandou a bola pra lua, mas foi muito bem no sistema defensivo, né, o Guarani foi, né, o Pacheco então nem se fala, né, o Pacheco é o dono da lateral direita, ali alternando ali, né, com o João Vitor ali, casou bem, né, hoje o Guarani foi espetacular no sistema defensivo, Vladimir quando exigido, fez ótimas defesas, lembrando que ele, né, o Pegorari está de volta, né, está no banco de reservas, voltou a ser relacionado, desde que em janeiro, né, sofreu uma lesão grave, né, acabou passando por cirurgia e voltou, né. Pode ser que o espírito do Pegorari no banco de reservas acabou aí, né, fazendo que o Vladimir faz melhor, né, que é defesa, e ele foi muito seguro, né, o sistema defensivo foi muito seguro, nota 7 para o sistema defensivo do Guarani, Gustavo Marques. Positivo. Vamos lá então com Anderson Leite, Matheus Bueno e Luan Dias. Sensacional, né? O Anderson Leite teve chances também, mas o Guarani usou aquele famoso, né? O perde e pressiona. Então o Guarani abafou, né? Os atacantes ali, né? O meio campo, né? Da equipe do Vila Nova. Quando tinha a bola, tinha 2, 3 jogadores em cima, e isso conta muito pelo Anderson Leite, que fez a cobertura, né? Fez o papel do Gabriel Bispo, né? Que estava fora por conta de suspensão, né? O Anderson Leite que é o volante, né? Também um volante que faz... Existia a dúvida do Alan Al entre o Lucas Araújo e o Anderson Leite. O Anderson Leite acabou vencendo, né? Ganhando a vaga e jogou muito bem. Fez a famosa varredura na frente da zaga bugrina, assim como o Matheus Bueno, que eu chamo aqui de carteador, né? É o cara que pifa, né? O cara que tem a bola, tem a qualidade no passe. E hoje marcou muito bem. E o Luan Dias, né? Camisa 10. Né? Estávamos falando, né? De jogadores que precisavam, né? Aparecer. O Luan Dias, nós, né? Insistimos em Luan Dias. O Luan Dias hoje ele foi literalmente o maestro, né? Foi opção, né? Teve chance com a bola parada. Foi opção, teve chance, né? De finalizar. O goleiro Dani Júnior fez a bela defesa. O meio campo do Guarani. Parabéns para o meio campo do Guarani. Nota 7 para os homens. Tá certo, então o Albert Cavalcante deu a nota para Anderson Leite, Matheus Bueno e Luan Dias. Agora eu quero a sua nota para João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. Vamos começar de baixo para cima, né? O Caio Dantas ele teve a oportunidade de fazer seu 8º gol, né? Se consolidar mais ainda como artilheiro do campeonato, né? Do Guarani, porém, entretanto, ele acabou perdendo o pênalti e no segundo tempo acabou perdendo o gol. Ele acabou sentindo. Tanto que depois houve as mudanças, o Paraíso acabou entrando no lugar dele, né? Mas mesmo assim, né? Mesmo com isso, ele foi o pivôzão, né? O pivôzão criou ótimas oportunidades para os seus companheiros. Assim como o João Vitor, né? Foi muito decisivo pelo lado direito, criou oportunidade, foi o rabiscador, foi para cima, não teve medo. E o Ayrton, né? O Ayrton que tanto tempo aí estava aí com a barriga vazia, acabou aí, né? Fazendo um gol, né? Um gol importantíssimo e um belo de um gol, né? Quando o Guarani havia, né? Fez o gol com o Douglas Bacelar, aí depois teve o lance do pênalti em que o Caio Dantas perdeu e ele acabou ali fazendo o segundo gol, fora que ele sofreu o pênalti, né? Sofreu o pênalti do Ayrton. Tirando o Caio Dantas, eu vou dar uma nota 5 pro Caio Dantas hoje, né? Porque ele pôde pôr tudo a perder, né? João Vitor e Ayrton, pelo que apresentaram, pelo gol do Ayrton, é nota 8. 8 para João Vitor e Ayrton e nota 5 para o Caio Dantas, Gustavo Marques. Tá certo, então essas foram as notas do jogo. Eu quero também a sua nota para o técnico Alan Al. O Alan Al, tão criticado por você, Gustavo Marques, né? Antes da jornada, tão criticado. Nunca critiquei. Eu nunca critiquei o Alan Al. Né? Não coloque palavras na minha boca. Não tô colocando, só estou lembrando. Eu nunca falei mal do Alan Al. Não. Como nunca na minha vida fiz matéria jornalística na cidade. Ah, entendi. Au, né? Você conhece o au? Critica o Alan Al, né? Esse aí é o Gustavo Marques, que gosta de criticar o Alan Al. Mas o Alan Al foi bem, né? Na partida contra o Ceará eu achei que, né? Por mais que a equipe toda, né? Não acabou ali saindo na frente e não conseguiu segurar ali o resultado. Hoje o Guarani ele se apresentou ali com a cara de Alan Al, né? Ele foi uma equipe em cima, uma equipe que, né, não teve medo de cara feia, entre aspas, né? E a gente espera, né, que o Guarani possa manter essa constância, né? Vamos aguardar, né? Porque como disse a você, né? Você disse que os limões estavam meio estranhos, né?
o Guarani precisa, né? Precisa das vitórias, precisam do que o seu treinador entenda, né? Entenda o que cada jogador representa, porque querendo ou não, né? Com a chegada do Salustiano, Bacelar, né? Até mesmo o Jefferson, que estava muito abaixo do que os outros, né? Ele fez, né? Nessa partida a equipe jogar. Por entretanto, Gustavo, a gente sabe, né, que no mundo do futebol tudo tem prazo de validade, né? Hoje quem é o herói vira o vilão e vice-versa. Tomara que o Alan Al consiga repetir o que ele fez no Vila Nova em 2022, onde o Vila Nova, né, estava passando por um período muito difícil, assim como o Guarani, e ele conseguiu uma arrancada fantástica que acabou aí livrando o Vila Nova do rebaixamento. Toda a sorte do mundo para o técnico Alan Al, né, e pelo que foi apresentado hoje, pelas mudanças que ele fez, né, até mesmo durante a partida, por mais que o Vila Nova foi para cima, né, atacou, mordeu mais, o Guarani teve que se defender, né, ele fez as mudanças, não mudou, né, não colocou lateral no lugar de zagueiro, goleiro no lugar de atacante, então é nota 7,5 para o Alan Al, quando o Alan Al já está pronto, né, prontinho para poder ir à entrevista coletiva. Gustavo Marques. Tá certo, você ligado, você conectado aqui pelos canais Futebol Interior. Agradecendo o carinho da audiência de todos que estão ligados e conectados aqui pelos canais Futebol Interior. Você ouviu as notas do jogo e o Alan tá falando? O Alan que nunca foi mal, hein? Deixa eu ouvir. Boa noite, Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Falar um pouquinho sobre a partida e também já projetar o próximo jogo. Você não vai ter o Luan Dias e nem o Matheus Salustiano. Se pretende fazer o duelo contra a Chapecoense, mas começar vencendo o segundo turno é muito importante para a sequência do Guarani. Obrigado. Boa noite. Um jogo consistente, um jogo onde tivemos um número de finalizações muito alto e principalmente possibilidades de ampliar o placar mesmo depois que nós saímos na frente do adversário. Eu acho que isso é muito importante. Nós temos que voltar a nos acostumar a vencer. Isso a gente demonstrou dentro de campo. Equilíbrio, uma equipe que manteve organizada quase o tempo todo, cumprindo as funções com bola e sem bola. E aí, naturalmente, o nível de qualidade que os atletas têm faz com que a gente produza bastante. Toda vez que a gente está organizado, como nós estivemos até no primeiro tempo com o Ceará, aos 15 minutos do segundo tempo, a gente mostra que a gente tem condições de enfrentar qualquer equipe de igual para igual. E hoje foi muito importante também a efetividade. Perdemos um pênalti, tivemos 3, 4 chances boas, mas tivemos uma efetividade no momento do jogo que nós precisávamos. Em relação à sequência, a gente vai procurar envolver o grupo todo, isso vai ser fundamental. Nós temos um elenco que não é tão numeroso, a gente não tem o porquê de não fazer aquilo que, vamos dizer assim, seja o mais provável que aconteça. Nós vamos sentar, conversar, decidir, mas a utilização do elenco ela vai ser fundamental, porque nós temos aí jogadores pendurados, vai ter uma sequência de jogos praticamente de 3 em 3 dias, e isso vai ser importante para que o nosso elenco também dê uma resposta. É o que nós esperamos, todos nós esperamos, é fazer o que a gente fez hoje e continuar trabalhando, né? Colocar o pezinho no chão. A primeira decisão ela foi bem jogada, né? Nós temos aí mais 18 pela frente e essa mentalidade a gente tem que ter, de usar o nosso elenco, ter coletividade e fazer com que as peças individualmente apareçam no momento certo. Alô, boa noite, Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Queria te perguntar em relação à escalação do Anderson Leite. O Gabriel Bispo, que era titular da equipe, acabou ficando suspenso. Muitos acreditavam que o Lucas Araújo seria escalado como titular até por conta das suas características. Eu queria que você falasse em relação à entrada do Anderson Leite na equipe titular e também sobre a sua comemoração no final da partida. A gente acompanhou ali você muito feliz, comemorando bastante até com os torcedores. Falar um pouco sobre esse peso que tirou das costas a primeira vitória no comando técnico do Guarani. Obrigado. Boa noite. Começando de trás para frente, eu acho que é importante a gente criar essa simbiose, essa proximidade com o nosso torcedor. O Guarani é muito grande, a torcida é muito apaixonada e é natural que ela esteja ferida. Nós não estamos tendo até agora, não estávamos tendo até agora um ano feliz de desempenho. Então a cobrança ela é natural e a gente trazer o torcedor para o nosso lado não é pedindo, não é vindo aqui
fazendo uma declaração, é demonstrando da maneira que a gente demonstrou hoje. E o apoio do torcedor no final da partida, principalmente no momento que começou a pesar a perninha ali em alguns momentos, ele foi fundamental. Então isso tem que partir de dentro do campo para a gente poder ter a resposta depois do torcedor nos incentivando. Então, eu fiquei muito feliz porque essa resposta foi dada tanto dentro de campo como fora de campo através do nosso torcedor. Em relação ao Anderson Leite, hoje era um jogo que a gente precisaria estar construindo muito mais do que tendo uma postura mais defensiva. Jogo dentro de casa, um adversário que trabalha com 5 jogadores no meio de campo, com o Ralf mais por trás. Nós precisaríamos ter uma construção e uma mobilidade no meio de campo entre o Matheus e o Anderson, que acabou envolvendo o adversário da maneira que a gente esperava. E o Anderson, ele bem posicionado, eu falei isso para ele, nós tivemos uma conversa muito boa, bem posicionado, simplificando as jogadas, ele é um jogador que acrescenta muito. E o Araújo também, no momento que a gente precisou ter uma sustentação maior de bola aérea, um posicionamento maior defensivo, ele deu a resposta. E é isso que eu falei na resposta anterior, nós precisamos ter o grupo envolvido, todos os atletas, aqueles que vêm jogando mais, aqueles que vêm jogando menos, porque vai fazer a diferença. Não adianta a gente só falar que tem um grupo qualificado da boca para fora e na hora que a gente tiver que fazer uma ou outra alternância, não transmitir confiança para o atleta. Então acho que isso é fundamental, tanto para o Anderson como para o Araújo. Então a gente vai procurar envolver todo mundo e principalmente fazer as escolhas ou buscar fazer as escolhas mais corretas para cada partida que a gente enfrentar conforme a característica do adversário. Boa noite, eu sou o Victor Freitas do Publicast. Só me permite tirar uma dúvida antes, é Alan ou Alan? Não errando o nome tá bom, mas é Alan, né? Alan. E termina com N, então Tá. não tem um tio ali no A, mas não tem problema, pode ficar à vontade. Eu acho que essa dúvida era mais importante que todas as outras. Alan, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o vigor físico dos atletas, porque a gente vem anotando no decorrer do campeonato que, especialmente ali no fim do primeiro tempo, em boa parte do segundo, os atletas pareciam mais cansados, mais desgastados, não conseguiam dar tantos picos. Hoje teve um equilíbrio, né? Os jogadores conseguiram manter uma constância física em que até no fim do jogo a gente via picks e pouca demonstração de cansaço mesmo. Houve algum trabalho específico desde a sua chegada aqui para potencializar essa virtude? Boa noite. Eu vejo de duas maneiras, né? A primeira, a gente procura trabalhar no dia a dia em alta intensidade. Isso é uma característica em todas as equipes que eu trabalhei. Acredito muito no trabalho, isso é fundamental. E eles vêm dando essa resposta no dia a dia. Além de uma equipe de fisiologia, de preparação física, de nutrição, de psicologia, de departamento médico muito capacitada. E a gente tem que tirar proveito desses profissionais o máximo possível, que vão fazer a diferença a nosso favor. E outro quesito, e aí não quero ser interpretado de maneira errada, mas eu acredito que com um posicionamento mais equilibrado a gente se desgasta menos. A gente se desgasta menos. E eu não estou criticando ninguém que passou por aqui antes da minha chegada. E essa adaptação dos jogadores, ela foi, de uma certa maneira, até mais rápida do que a gente esperava. Contra o Ceará nós tivemos um bom posicionamento, principalmente no primeiro tempo. Depois do segundo tempo a gente se desorganizou um pouco e acabou tendo esse desgaste físico desnecessário. E hoje, durante a partida toda, nós mantivemos o plano de jogo, nós mantivemos o nosso posicionamento, e aí facilita para o atleta ter intensidade no setor que ele joga, tanto com a bola como sem a bola. Então eu fico feliz porque esse desgaste é função do treinador também, de posicionar a partida para que sem a bola a gente tenha, posicionar o time para que sem a bola a gente tenha o mínimo desgaste possível e com a bola a gente tenha força para atacar. Então essa somatória, acho que desses dois pontos foi fundamental, tanto o trabalho como esse entendimento tático dos atletas. Alô, boa noite, Beto Toledo da Rádio Planeta Guarani. Bom, primeiro a gente agradecendo, né, pela primeira vitória do Guarani, que seja a primeira de muitas para o Guarani. A gente viu uma postura diferente de um time com os mesmos jogadores, com esquema tático teoricamente igual, né, na disposição ali do 4-3-3, mas que na verdade quando a gente vê o time em campo ele já não parece mais tanto com o 4-3-3 anterior, né? Os atacantes não voltam até a última linha para poder ficar marcando, tem saído um pouco mais rápido, a gente não tem visto o primeiro pivô, o volante fazendo o primeiro pivô, enfim, é um time diferente na postura de jogar. Você falou um pouco também sobre o reposicionamento, mas sobre o jogo de hoje especificamente, o Vila fez um movimento diferente, né? Ele abriu um lateral esquerdo para jogar quase que como um ponta,
e ficou meio que no mano a mano ali, e o Pacheco acabou aproveitando bem esse espaço pelas costas. Queria saber se isso foi planejado, se você imaginava que o Vila viesse com essa maneira, e se essa resposta do Pacheco, tendo um pouco mais de liberdade, foi o que foi construindo um pouco o placar aos pouquinhos. Boa noite. A gente espera que seja a primeira de muitas vitórias para todos nós, né? Pelo trabalho, pela paixão do torcedor, por tudo que envolve o Guarani. E esse tipo de leitura que você teve, a gente teve também. A gente acompanhou 4, 5 jogos em câmera aberta, como a gente sempre faz de todas as equipes, e sabia que o Vila, ele espetava quase que ao mesmo tempo os dois laterais, e a gente tinha que correr esse risco controlado. Tinha em alguns momentos a gente deixar de mano e fazer o balanço dos volantes para criar superioridade num setor que eles preenchiam na entrada da área com uma facilidade muito grande que a gente viu em relação aos outros adversários. E essa variação, né, de 4-3-3, 4-4-2, ela é muito, e ela tem que ser muito em função daquilo que o jogo pede. Nós tivemos em alguns momentos o Caio e o Luan trabalhando lado a lado, em alguns momentos o Luan vindo trabalhar um pouquinho mais por dentro e deixando espaço em profundidade para o Caio. Tivemos a movimentação do Ayrton e do João no setor do campo que a gente precisava ter. Então esse entendimento com o tempo e com o trabalho vai ser fundamental para que a gente possa se adaptar ao adversário, neutralizando aquilo que ele tem de melhor e explorando aquilo que ele vai nos deixar mais aberto, mais exposto. Então essa variação ela vai ser fundamental. E aí eu bato nessa tecla do dia a dia, da gente continuar trabalhando firme, continuar trabalhando forte, saber que a gente deu um primeiro passo, mas a caminhada ainda é longa. Alan, tudo bom? Vinícius Abac, TV Bandeirantes. O problema que o Guarani vinha sofrendo antigamente era que quando conseguia sair com uma vantagem para o intervalo, no segundo tempo chamava o adversário para o sistema defensivo e acabava tomando empate, enfim. Hoje a gente pôde ver, mesmo no intervalo, virando o intervalo, o primeiro tempo, vencendo a partida, o Guarani conseguiu no segundo tempo colocar uma pressão mais alta ali na saída de bola do Vila, quase o segundo tempo inteiro, coisa que a gente não via antigamente. Isso foi passado no intervalo para os atletas, né? Dá menos espaço para o Vila Nova, ou já foi passado também durante a semana de treinamento? Boa noite. Foram as duas coisas. Eu reforcei no intervalo que mesmo a gente estando na frente do placar, a gente não poderia se dar o luxo de se defender muito próximo da nossa área, porque o Vila tinha jogadores do meio para frente de qualidade. E essa pressão na bola, essa diminuição do espaço, ele é muito importante e vai muito na característica dos atletas que nós temos. Nós não temos jogadores físicos para disputar, com exceção dos nossos zagueiros, nós não temos jogadores físicos para disputar essa bola no nosso último terço defensivo. Nós temos que procurar resolver o nosso problema na origem. Isso é uma característica também que eu acredito muito dentro do futebol. Ela causa um desgaste menor, ela causa um equilíbrio maior para quando você recuperar essa bola, você não está com o time todo atrás, e principalmente essa entrega dos atletas taticamente fez com que a gente fizesse um jogo consistente. Então foi uma coisa trabalhada durante a semana e reforçada no intervalo. Porque no momento de dificuldade, no momento de pressão que a gente vem passando, é natural que às vezes o jogador ele se retraia um pouquinho, mas isso foi reforçado por mim, por todos da comissão, que a gente deveria continuar jogando, que os espaços iriam acontecer. É natural o adversário se arriscar quando está atrás do placar, mas nós sustentamos bem e eu vejo ainda margem para a gente melhorar. É isso que a gente tem que botar na cabeça. Nós não alcançamos o nosso objetivo, nós demos o primeiro passo, mas a gente tem margem para melhora e oscilar o mínimo possível. Acho que isso vai ser fundamental para que a gente possa conseguir o quanto antes sair dessa zona, que é o objetivo primário de todos nós. Boa noite, Alan. Diego Alves, da PTV. Até pegando essa última fala, né, do objetivo final ser, claro, deixar a zona de rebaixamento, e da rodada passada para essa, há uma diminuição da distância depois dessa vitória, né? Para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Botafogo de Ribeirão Preto, fechou-se a rodada passada com uma diferença de 11, inicia-se o retorno com uma diferença de 8, 3 pontos que o Guarani tirou. O quão importante é começar o retorno dessa forma, com a diferença menor, no sentido de motivação e confiança para a caminhada que vocês vão ter nos próximos 18 jogos. Boa noite, fundamental. Nós sabíamos dessa importância de jogar em casa, de jogar bem, de vencer, para que a gente pudesse
e fortalecendo a nossa autoestima, a nossa confiança, né? Isso não vai acontecer da noite para o dia, ela vai acontecer através dos jogos, e hoje foi um jogo importante para isso. E na sequência nós temos um confronto direto contra a Chapecoense. Então isso também foi colocado, né? Nós temos aí decisões que vão fazer a diferença para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Então, jogo a jogo, a gente vai respeitando o adversário, vai trabalhando da melhor maneira possível e buscando as vitórias, buscando pontuar, buscando vencer, para que essa diferença ela vá diminuindo e no momento, né, da competição que nos permita sair dessa zona com mérito nosso, a gente não volte e defina a nossa situação o quanto antes. Mas jogo a jogo. É jogo a jogo que a gente tem que pensar, é jogo a jogo que a gente tem que trabalhar, é jogo a jogo que a gente tem que projetar aquilo que a gente vai enfrentar. Beleza? Boa noite, gente. Tá certo aí a fala então do técnico Alan Al, técnico do Guarani, essa primeira vitória do técnico bugrino, o técnico que estreou com uma derrota, mas se recuperou logo na rodada seguinte, vencendo a equipe do Vila Nova, jogando dentro de casa pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Bugre que enfrenta a Chapecoense no próximo sábado, jogo marcado para as 15 horas, horário de Brasília. O Bugre joga fora de casa, é isso, Albert, aqui? Na Arena Condá, né? Às 15h30, né? Às 15h30 o Guarani joga contra a equipe da Chapecoense, como disse o técnico Alan Al, né? O concorrente diretíssimo, né? Que está na zona de rebaixamento. E o Guarani precisa, né? O Guarani precisa, obviamente, da vitória. Lembrando que... O que você está procurando aí? Você quer saber? Pode. Não, pode falar. Você está vendo aí? Tá, Mudanças. então beleza. O Guarani que, obviamente, né? Como disse o técnico Alan Al, né? A confiança, né? A confiança, e com essa vitória, não só a confiança, mas o Guarani apresentou um belo de futebol. Né? Hoje, né? Se caso, né, você for olhar a tabela e o que o Guarani apresentou, você não acharia que o Guarani estaria na situação que está. Pois bem, né? O Guarani venceu, convenceu. Como ele disse, quando faltou pernas ali, mesmo assim o Guarani soube sofrer, lutou, né? Entregou, né, para o seu torcedor o que precisava, e agora é aquela, né? São 18 rodadas, né? Passo a passo, né? O primeiro passo foi dado. O Guarani agora vai, os seus concorrentes diretos, o Guarani tem que pontuar, né, de preferência a vitória. Então na próxima partida, amigos, né, que estão, né, todos aí, né, que os prestigiam, né, que amam o Guarani, já comecem já a pôr a camisa da sorte, já comecem a rezar. Eu já coloquei minha blusa de frio, também troquei até a camisa, né, porque aquela azul, não sei porquê, mas eu acho que aquela azul não dá sorte, né, mas eu trouxe mesmo assim a garrafinha azul. Né? A garrafinha azul eu trouxe, que o Guarani possa apresentar aí um futebol convincente. 27? Nossa, cara, eu não entendo minha letra. O Ayrton? Não, 27. E agora? O 21, né? O Lucas Araújo. Que o Guarani consiga, né, repetir aí esse jogo espetacular que foi com uma equipe, nada mais nada menos, que está na 6ª colocação, por mais que, né, e tudo que envolvia, né, até mesmo esse tabu aí de 11 anos sem conseguir Vila Nova, enterrado esse tabu. Agora é aguardar, né? O Salustiano não joga a próxima partida, está fora, levou o 3º cartão amarelo, como enviamos informado. Exatamente, uma bobagem. E aqui e também o Luan Dias está fora, né? Quando o Luan Dias saiu fora, entrou o camisa número 77, né? O Marlon Maranhão. Não mudou só 4 vezes? Que ele mudou só 4 vezes, né? Se pelas minhas contas, mudou 4 vezes, né? Luan Dias, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas foram embora, né? Então é isso. Agora é torcer, né? Torcer para que o Guarani consiga, né? Consiga aí o que é de melhor, né? Que a... Nossa, Marques, já? Fala Nossa, a verdade. já. Você mandou para mim também, Felipe? Por isso que... Ele é sangue. Não, ele né? Chegou todo tímido, lembra? Todo tímido, mas devagarzinho. Nesse menino, eu falei, esse menino vai dar bom fruto. Você puxou pra você, né, meu irmão? Puxou pra você, né? Eu sei, né? Você sabe qualidade, que, né? Você sabe que eu acho que 90% da minha carreira eu devo ao Felipe Marques. Talvez você não sabe. Felipe Marques que gravava os vídeos pra mim antigamente. Mentira. Quando era na Exato. Verdade? Ele que editava.
Ele que postava nas redes sociais, até que um dia me viram e me chamaram pra narrar. Eu não vou falar porque a pessoa que me chamou pra trabalhar primeiro não merece o mérito, né? Eu sou foda, eu falo mesmo, comigo não tem meias palavras, mas eu devo, né? Acho que mais da metade da minha carreira, eu devo metade a Deus por ter me dado o talento e metade ao Felipe Marques que apostou em mim. E eu falei um dia pra ele: o dia que eu tiver num emprego eu vou te indicar. Você lembra disso, Felipe Marques? E você vai trabalhar junto comigo. E é óbvio que a primeira oportunidade que te teve aqui, ele sem saber de nada, sem manjar, eu falei, ele é capaz. Eu sei que ele é capaz, sei que ele vai conseguir. E tá aí, um dos melhores, né? Como que se diz o rapaz que fica atrás da técnica? Magos. Tem um nome pra ele. Técnico? Não é técnico. É sonoplasta. Um dos melhores sonoplastas de Campinas, eu não tenho dúvida. Ganha de muitos aí em rádio, tem muitos competentes por aí. Mas o Felipe Marques daria certo em qualquer rádio. Inclusive já chamei ele para trabalhar em outras emissoras e ele é um cara que é fiel, tá sempre aqui. Então é um cara que merece todo o sucesso do mundo. A gente só brilha se o Felipe Marques apertar os botões. É, né? verdade. Então ele deve muito mais do que... Se não fosse ele, que manja essa arte que ele fez aí, você viu quanto melhorou até mesmo aí pra transmissão, né? E assim, né, o Felipe tem o mesmo tempo, não sei quanto tempo, já tem quantos anos aqui, Felipe? 3, 4, 3? Então, eu já tenho 4, indo pra 5, né? Então, aí entra agora os confetes, né? Mas se não fosse Gustavo Marques também eu não estaria aqui, né? Não, mas aí é o seguinte, né? Se for pra começar a jogar confete, se não fosse Gustavo Marques, eu não estaria aqui, né? Mais uma vez, sabe que a minha gratidão por... Eu tenho competência, né, Albert. Tenho. Vamos treinar, Albert. Vamos treinar o lance. Vamos treinar, Albert. Sei lá no pique, ó. Jogada pelo lado direito, escanteio para o time do Guarani. Vamos treinar. E fica. Né? Você, ao Carlos, enfim, né? A todos aí que estão aí juntos aí. Tô aí, né? 5 anos de futebol interior. Total aí 5, 6 anos de futebol interior. E aí tem aquele ditado, aquela música no louvor. Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me calar, mas eu louvei. Deus é bom demais, né, cara? E tudo que eu devo a vocês, né? Primeiramente a Deus, né? Ao Carlos Corsato, ao Gustavo Marques, né? A vocês, né? Que nos acompanham aí. Assim, se a gente for parar pra sentar pra um dia, nós vamos fazer o Boteco do Gustavão. Eu no meu Campari, né, que o Vini tá devendo, né, e nós iremos aí um dia, né, contar todas as histórias, né, que tem muita história que o povo não conhece, né, Gustavo, mas é aquela, né, se não fosse vocês, nós não sairíamos aqui. Gustavo, falta 2 minutos pra acabar. Vambora que tô com fome, não jantei, né? Vamos com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Campeonato Brasileiro, 20ª rodada, o Guarani vence o Vila Nova, placar de 2-0. O Bugre foi a campo com Vladimir, Pacheco, Salustiano, Jefferson, Anderson Leite, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Ayrton, Douglas Barcelar e Caio Dantas. Algumas mudanças feitas pelo técnico Alan Al, ele tirou o Caio Dantas, colocou o Paraíso, tirou o João Vitor e colocou o Heitor. Ayrton por Lucas Araújo, Luan Dias por Maranhão. O Bugre venceu pelo placar de 2-0. Os gols foram marcados por Douglas Barcelar e Ayrton, que deram a vitória para o Guarani. O árbitro da partida foi Fernando Antônio Mendes. 20ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mais de 2.000 torcedores compareceram no Brinco de Ouro e viram a vitória do Guarani. Essa foi a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Albert, forte abraço e até a próxima, se Deus permitir. Até a próxima, um forte abraço. Mais uma vez, muito obrigado pela nossa audiência qualificada. E só lembrando, né, ratificando, o Guarani joga no sábado contra a Chapecoense na Arena Condá, a partir das 15h30, a partir das 14h20, abertura, né, com a jornada esportiva nos canais de Futebol Interior. E só lembrando, o Salustiano levou o 3º cartão amarelo e também o Luan Dias estão fora da próxima partida. Gabriel Bispo, que cumpriu suspensão nessa partida, volta contra a Chapecoense. Um abraço, amigo! Valeu, tchau! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo.
Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.